Bandeirantes. De 23, Rafael, 5, Arboleda, 28, Alan Franco e 32, Ferrarese. 6, Cédric Soares, 20, Marcos Antônio, 25, Alisson, 13, Enzo Dias. E o trio de ataque de 8, Oscar, 7, Lucas Moura e 9, Caleri. É o futebol da Bandeirantes escalando o banco de reservas do Tricolor. As opções de Zubeldia para o jogo de hoje: 93 Jandrei, 2 Igor Vinícius, 10 Luciano, 11 Ferreirinha, novidade, 17 André Silva, 18 Wendel, 21 Bobadilha, 33 Eric, 35 Sabino, 36 Patrick Lanza, 43 Negruti e 49 a joia Rian Francisco. É o futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes vem para conferir para você o Novo Horizontino. Grêmio, Novo Horizontino. De 1, Ayrton no gol, trio de zaga com 37, César Martins, 3, Rafael Donato e 4, Patrick. Na ala direita, 2, Rodrigo Santos, 5, Jean no meio de campo ao lado de 6, Luiz Oyama. Fecha a linha de meio, o camisa 88, Patrick Bray. No ataque, 10 para Matheus Friso, 11, Robson e 38, Léo Natel. É o futebol da Bandeirantes repetindo novamente, de novo, Novo Horizontino. O Novo Horizontino de 1, Ayrton, 37, César Martins, 3, Rafael Donato, 4, Patrick, 2, Rodrigo Santos, 5, Jean, 6, Oyama, 10, Matheus Friso, 88, Patrick Bray. Dupla de ataque com 11, Robson e 38, Léo Natel. É o Rodrigão Soares que está no banco, aí o Rodrigo Soares, bem dito pelo Luiz Fabiano. Manda um abraço pro Manuel, pro Zaidan, ligados em Minas Gerais. Ei, Manuel, torcedor do Novo Horizontino, torcendo pro Novo Horizontino hoje. São Paulo e Novo Horizontino, a bola vai rolar já já para você, o banco do Novo Horizontino. As opções do técnico Eduardo Batista: 93 Jordi, 7 Pablo Diego, artilheiro do time nessa temporada, 8 William Farias, 16 Heverson, 17 Bruno José, 20 Ayrton Moisés, 26 Dantas, 28 Marlon, 30 Vagninho, 31 Igor Formiga, 32 Renato, 47 Tadeu Alves de Souza. O VAR é de José Cláudio Rocha Filho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. A bola rola para São Paulo e Novo Horizontino. A Bandeirantes traz a opinião do jogo. Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. Esperar o que desse jogo? Que jogo, hein, Pretzel? Jogo bom, porque é o jogo que fecha as semifinais do Campeonato Paulista. E obviamente o São Paulo está ávido por uma vitória, por uma boa atuação. O time até que jogou bem contra o São Bernardo domingo passado. Os 3-1 contra o Corinthians. Depois de um primeiro tempo parelho, onde até o Corinthians foi um pouquinho melhor. Na segunda etapa o São Paulo matou o jogo em 2 erros do Corinthians. O Lucas jogou muito, o Oscar fez um gol. E aí o São Paulo fez 3-1 no Corinthians. Depois teve um 4-1 no Mirassol, que o jogo não foi bem o tamanho do placar. Foi um jogo muito parelho, mas o São Paulo foi cirúrgico nas oportunidades e acabou fazendo 4 gols. Então assim, um grande jogo do São Paulo até agora. Uma atuação que dá para dizer de 7,5 para 8 foi contra o Corinthians. As demais, esse jogo contra o Mirassol, tem um outro Guarani, nós fizemos um jogo juntos aqui. Um jogo arrastado, logo depois que o São Paulo voltou dos Estados Unidos. Aí o São Paulo empatou com a Inter de Limeira, perdeu para o Bragantino, empatou com o Velo Clube, 2 jogos em Brasília, Velo Clube e Inter, e empatou com o Palmeiras um jogo horrível. Quer dizer, em 12 pontos, o Zubeldia fez 3 pontos. E aí o bicho pegou para ele, porque a torcida começou a pegar no pé, ele estava escalando força máxima, mas o São Paulo não respondia dentro de campo, né? E ele admitiu isso. Eu acho que o principal de um treinador é primeiro o treinador ter uma autocrítica. Ele pediu desculpas e entendeu que o São Paulo deveria e poderia jogar mais. E isso aconteceu no jogo contra o São Bernardo. Foi uma atuação de luxo contra o São Bernardo? Não. Mas fez 3-1 de uma certa forma bem tranquila até. Hoje, o que a torcida espera? Espera um grande futebol? Não. A torcida quer uma atuação convincente. Você convencer a tua torcida que você é capaz de vencer, é isso que a torcida espera. Pelo menos mais competitividade. Um time muito mais pegador.
um time que marque melhor os seus adversários. Eu comentei São Paulo, Inter de Limeira e São Paulo e Belo Clube. Times pequenos que tiveram espaços gigantescos para jogar contra o São Paulo. Isso não pode acontecer num jogo de mata, onde aqui sai uma eliminação. Então o São Paulo sabe disso. A escalação do Zubeldia. Eu achei que ele ia começar com o Sabino na defesa. E ele escalou o Ferrarese, que já foi escalado até como ala direito, como lateral direito, né? E agora o Ferrarese é escalado como zagueiro. Interessante isso. Talvez nos treinamentos ele tenha visto algo diferente. Porque eu olho para o time do Novo Horizontino. Novo Horizontino não tem ninguém de área. Novo Horizontino tem 2 atacantes móveis, o Robson e o Léo Natel. Então por que o Ferrarese? O Ferrarese é mais rápido que o Sabino? Pode ser essa a escolha do treinador, e isso a gente vai ver na prática. Ele coloca o Cédric na ala direita, que é um jogador que chegou agora, mas por incrível que pareça, num contrato curto, ele já ganhou a posição do Igor Vinícius. Eu gostaria de ver os treinos para definir que o português hoje joga muito mais que o Igor. Acho que ele é um jogador ainda buscando ritmo, ficou um bom tempo parado. Aí o meio de campo, com a cirurgia do Pablo Maia, que mais uma vez, infelizmente, ele vai ficar parado, entra o Alisson como uma espécie de primeiro homem e o Marcos Antônio, volante, ao lado dele. O Marcos Antônio chegou com um cartaz muito forte da Lazio da Itália, mas até agora não convenceu. Não foi aquele jogador que a gente esperava e que não sentisse, por exemplo, isso é fato mesmo, né, a pressão de jogar no São Paulo, o peso da camisa de ser titular do São Paulo em alguns momentos. Vamos ver hoje se ele dá uma resposta positiva. E aí tem o Oscar. O Oscar como meia aqui, me parece que sem obrigação de muita marcação, jogando do meio para frente e deixando, é claro, o Alisson e o Marcos Antônio mais na retaguarda. O Oscar até agora foi bem? Não. O Oscar para mim tem um bom jogo contra o Corinthians, ponto. No mais ele teve lampejos, porque tecnicamente ele é muito bom. Agora, pela espera dele, pela projeção, pela expectativa, ele ainda é um jogador que está devendo futebol. Tanto que contra o Palmeiras ele entrou em campo, ele ficou 20 minutos em campo e não tocou na bola. Isso aí é um feito, eu acho, contra a carreira dele. Ele deve ter tido uma autocrítica. Como é que eu não toquei na bola num clássico contra o Palmeiras com a carreira que eu tenho no São Paulo? Então isso realmente foi chamativo. E acho que ele tem que dar uma resposta. E pode ser no jogo de hoje. Então o Oscar fica mais ou menos como meia. E o Enzo Dias fecha o esquema de 3-5-2, perdão, na ala esquerda. É engraçado que o Wendel chegou agora. O Wendel é melhor que o Enzo Dias, né? O Wendel tá no banco. O Wendel jogou contra o São Bernardo. E jogou muito bem. Então por que não o Wendel, que joga mais que o Enzo Dias? Que é um lateral de apoio, que é um ala de apoio, ao invés do argentino. Então aqui eu achei aqui só pode ser algo do dia a dia dos treinamentos. Porque pela bola o brasileiro é bem melhor que o argentino. E na frente Lucas Moura, para mim, o melhor jogador de São Paulo. E o Caleri, que é um gladiador, que é um cara de jogo grande, que é um batalhador, mas que não faz um bom início de temporada, apesar de não desistir nunca, né? De luta, de corpo a corpo, de jogo físico, de cabeceio. Ainda é um jogador que precisa mostrar um pouco mais. Por exemplo, se ele começasse com o André Silva hoje no lugar do Caleri, eu particularmente não acharia nenhum absurdo pelo que o André Silva tem dado de resposta nesse início de temporada e na primeira fase do Campeonato Paulista. Vai ser um jogo fácil? Eu acho que o São Paulo é mais time, mas não espero tanta facilidade como tiveram os outros três: Palmeiras, Corinthians e Santos. O time do Novo Horizontino, esquema 3-5-2, o ataque com o Léo Natel, que é um jogador comum, mas que é a escolha do Eduardo Batista. Eu achei que ele ia começar com o Vagninho. E o Robson, que é um jogador de muita experiência e que é fazedor de gols. Acho que vai ser um jogo interessante com a tua narração, meu caro Ulisses Costa. É o futebol para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Nós vamos agora aqui no Morumbi, a execução do hino nacional brasileiro. Faz festa a torcida do São Paulo. São Paulo, meias brancas, calções brancos, camisas brancas, com listras em vermelho e preto no sentido horizontal. A listra preta em primeiro plano, a vermelha em segundo plano, com símbolo no peito. O São Paulo escalado, definido pelo Zubeldia, o time do Novo Horizontino, em meias pretas, calções pretos com detalhes em amarelo, camisa amarela e preta. Hino nacional brasileiro no Morumbi.
Aí a execução do Nacional Brasileiro aqui no estádio do Morumbi. A bola vai rolar já já para você. Tem São Paulo, tem Novo Horizontino. Jogão de bola. Vou dizer que jogo, hein, Pretzel? Que jogo, Pretzel? Que jogo, né? E o São Paulo, é claro, tem que fazer valer pelo menos o seu tamanho, né? Vamos deixar bem claro que o São Paulo não pode jogar pelo empate. Entendo o que eu estou dizendo, que se o São Paulo passar nos pênaltis, o que é melhor para o São Paulo? Imagina só o São Paulo se classificando. Se o São Paulo passa nos pênaltis, isso não vai ser uma escolha, óbvio. É o que pode acontecer. O São Paulo vai pegar o Corinthians num gramado onde o São Paulo se sente melhor. Concorda comigo? Se o São Paulo ganhar no tempo normal, ele vai pegar o Palmeiras para jogar no sintético do Allianz Parque. O gramado que o Oscar e o Lucas condenam, por exemplo. Que acham que não faz jus ao que é o futebol normal. Então o que seria melhor para o São Paulo? Óbvio que o São Paulo vai ganhar o jogo. Vai querer passar nos 90. Mas também não vai ficar bravo se passar nos pênaltis. O importante é se classificar. E se passar nos pênaltis, a gente está batendo nessa tecla, o São Paulo pegará o Corinthians. E aí o jogo vai ser no campo do Corinthians, onde o São Paulo finalmente ganhou do Corinthians na temporada passada, tem uma vitória lá dentro. E onde os jogadores, obviamente, pelo que eles dizem, vão se sentir melhores. E aí, como é que fica, né? Então vamos deixar bem claro, o importante para o São Paulo é se classificar. Com uma atuação convincente no tempo normal, pode ser trazendo a torcida para o seu lado, ou passando nos pênaltis para pegar o Corinthians e não jogar no sintético na semifinal. Olha só que algo interessante depois do discurso do Lucas Moura e também do Oscar, meu caro Ulisses Passou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você, torcedor do Brasil. Se liga no microfone de Bagó, tradição do rádio brasileiro. Tem São Paulo, tem Novo Horizontino. São Paulo batendo bola à esquerda, Novo Horizontino à direita. Luiz Fabiano, algum detalhe a mais antes da bola rolar aqui no Morumbi? Moeda sendo jogada para cima aqui, os times vão definir para qual lado inicia cada um. Bem enérgico o Eduardo Batista no momento da subida do Novo Horizontino para o campo, cobrando intensidade de seus atletas, o que será muito necessário caso a equipe do interior paulista queira ficar com a vaga na semifinal. Estou vendo a escalação do Novo Horizontino de novo. Matheus Friso fez uma boa série A ano passado, Série B pelo Coritiba, e ele até chegou a ser cotado lá na dupla Grenal, até a base dele é do Grêmio, e ele nunca se firmou. O Inter chegou a pensar na sua contratação, mas acabou não fazendo. Esse jogador é interessante. Foram 15 gols em 2024, Pretzel. A informação que se tem é que ele fechou com o Novo Horizontino por salários bem acima do que se costuma pagar na Série B do Brasileiro. E aí eu estava dizendo o seguinte, que ele é um jogador bom do meio para frente. Então é um jogador que o Novo Horizontino trouxe como um acréscimo. Aí o Patrick Bray, que é meia de origem, vai jogar como ala pela esquerda, base do Cruzeiro, já tem uma certa experiência. E o Rodrigo Soares já jogou no Mirassol, já passou por times grandes também e esteve participando. É um cara muito experiente. Ele não confundido com o Rodrigo Ferreira, que já atuou no Grêmio e também no Santos. Rodrigo Soares é mais experiente, jogador mais de bater na bola, de cruzamento, né? Então vamos ver como é que o Eduardo Batista vai colocar o seu time. Contra o Palmeiras, quando o Novo Horizontino quebrou a invencibilidade do Palmeiras em fase de grupos, esse ano no Paulistão, o Eduardo Batista saiu perdendo por 1-0 e no intervalo ele fez uma mudança. Ele colocou o Rodrigo Soares, que estava no banco naquele jogo, como uma espécie de ala-ponta. E ali ele ganhou o jogo, virou o jogo para cima do Palmeiras, com uma atuação realmente muito boa nesse esquema 3-5-2. Vamos ver como é que vai ser a postura do Rodrigo, que pode jogar em cima do lateral Enzo Dias, que vai jogar na ala esquerda. Promessa de um bom jogo e que a Edna Alves Batista, meu caro Ulisses, tem uma boa atuação e a gente não precisa falar de arbitragem depois dos 90 minutos, Ulisses. Vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do 20 do Brasil, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone de Bagó, tradição do rádio esportivo brasileiro. Saída que pertence ao time do São Paulo, vai tocar da bola pela primeira vez o time do São Paulo. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, recebendo um ótimo público, torcedor do São Paulo vindo em grande número. Vai começar o jogo, saída que pertence ao time do Novo Horizontino, para você ligado no futebol da Bandeirantes, Léo Natel. Tá ali no meio de campo juntamente com Robson. Robson vai tocar da bola, vai começar a partida do Morumbi. Tudo pronto para a bola rolar para você. Foi de Bandeirantes, torcedor brasileiro. Saída aqui pertence ao time do Novo Horizontino, à direita o time do Novo Horizontino, à esquerda o time do São Paulo. Vai começar o jogo, apita Edna, toca na bola lá, Robson. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
você que é emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. E tenta sair jogando, vem pro toque de bola, Novo Horizontino, esquece a bola volta, continua no campo de ataque, Alisson levantou, tentou buscar Caleri, foi empurrado. E cai com o cotovelo no chão, fica sentindo demais o braço esquerdo, Caleri caindo no campo de jogo. Parece ter sentido no momento da queda o Caleri, ele que é um centroavante com essa característica. Disputa corpo a corpo e a Edna não titubeou. Falta pro São Paulo, primeira chance de cruzamento. É falta pro time do São Paulo, bater na intermediária, campo de ataque. Que chegada, hein, Pretzel? Chegada forte, são 3 zagueiros fortes. O Rafael Donato é um armário, né? Ele cabeceia muito e o César Martins é alto também. O Patrick, aquele que foi base da Portuguesa, é um bom zagueiro canhoto. 0-0 início de jogo. 0-0 início de jogo para você no estádio do Morumbi. Vem para a cobrança de falta o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque. A falta para o time do São Paulo bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona tricolor na pressão. É falta. Oscar da bola partiu para a cobrança de falta, bateu direto pro gol no alto. Pega o goleiro, sai tranquilo. Ayrton para fazer a defesa. Vem pro toque de bola, time do Novo Horizontino. Sai jogando o campo de defesa o Novo Horizontino. A abertura vem com toque de bola, continho de Rafael Donato. Ele prendeu lance para a direita, gira na intermediária com Jean Irmer. Irmer domina pelo campo de ataque, tenta soltar pelo setor de esquerda, bola jogada para Patrick Bray. Patrick Bray domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola, sai jogando o time do Novo Horizontino. Já prende a jogada com o Patrick na zaga central. Recolhe, tem o Patrick Bray no Novo Horizontino para você ligado na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de direito. Patrick Bray tá aqui na esquerda, é lateral. E atacante, o Patrick Bray, o Patrick aqui na esquerda. A bola volta no toque de bola, levantamento à frente de cabeça, tranquilo. Vem Cédric, ele toca na bola, põe pro goleirão Rafael sair e fazer a firme boa defesa. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Do meio do campo de defesa, sai jogando novamente o time do São Paulo, vem com o Rafael, tenta ligar a jogada no comando de ataque, a bola volta no toque de bola de Oscar, já partiu no comando, enfiou no meio, o toque não saiu, tentou recolher, Lucas vem para proteção, ela para. Tá marcando a falta em Lucas pro time do São Paulo, bater meiga esquerda, campo de ataque. E o único jeito de parar o Lucas por dentro é com falta, não teve dúvida, o Luiz Oyama derrubou, falta já cobrada. A falta cobrada para a volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina novamente o time do São Paulo para ser jogando. A abertura vem com Marco Antônio domina pelo comando de ataque, Marcos Antônio solta a jogada, abriu no direito, campo de defesa com Cédric domina para o time do São Paulo, já sai jogando no seu campo de defesa, recomeça a jogada, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, o time do São Paulo com a Arboleda recua até seu campo de retaguarda para sair para o jogo, ele já prende o lance dentro, levantamento à frente para o comando de ataque, não consegue passar a volta no toque de bola, fica sentindo o jogador do time do São Paulo, perde a bola na direita, recolhe o time do Novo Horizontino, tentou descer no toque de bola, vem para tirar o zagueiro, a bola volta na esquerda, Oscar tenta a finta, na dividida, tá parado o jogo. Está marcado falta que pertence aqui para o São Paulo pelo campo de defesa, pelo setor de esquerda. Quarta falta do Novo Horizontino no jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina para ser jogando recorde o time do São Paulo para direito do campo de defesa. Prende bola o time do tricolor do Morumbi. Abertura na zaga central com Ferrarese. Ferrarese domina para a Arboleda. A Arboleda domina pelo seu campo de defesa. Vai tentar o toque de bola Coutinho. Lento levantamento, Arboleda buscou jogada para ninguém. Fica fácil para o goleiro, sai tranquilo do gol. Ayrton Michelon para fazer a firme defesa. Michelon recolhe pelo seu campo de defesa, tenta ser jogando, vai para o toque de bola com César Batista, que abre para Patrick. Ele tenta a finta, tenta o toque de bola, volta pelo setor de direita, vem para tirar o Novo Horizontino, dá o bico na bola, Ayrton Michelon põe para fora. É lateral pelo setor de esquerda para o time do Novo Horizontino, bater e ser jogando levantamento à frente, mas eu vi a inversão. Na cobrança de lateral, do lateral direito, Enzo Dias. Ele bate o lateral, levanta o pé, inversão dada, bem apontada pela árbitra do jogo. Bem apontado o lance, o Enzo Dias teve pressa, tentou acionar o Caleri, não conseguiu. Posse de bola para o Novo Horizontino com Rodrigo Soares. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, o Damião Cardoso está ligado na Bandeirantes. Humberto Guimarães, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo por São Paulo. Renan Duarte. Alô, Cecília Regina, obrigado pelo carinho da sintonia. Célia Regina. Renan Duarte ligado. Mariceu Oliveira, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Danilo Cardoso. A bola já volta no toque de bola. Recolhe o time do São Paulo para ser o jogando. Primeiro
cumpridos 5 minutos de bola rolando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa do São Paulo. Está jogando com o Ferranese. Ele busca para Alisson. Alisson domina na circunferência central do gramado. Vai para o toque de bola pela esquerda. Abriu para Alan Franco. Alan Franco domina. Tenta voltar a jogada curtinha para a Arboleda. O time do Novo Horizontino bem distribuído no campo de defesa. Aperta no campo de retaguarda da defesa. O time do São Paulo para ser jogando. Domina o São Paulo e vem para o jogo. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Jogado 5:30 de bola rolando 5:30. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua para você. São Paulo 0, Novo Horizontino também 0 na Bandeirantes. É você. Diz aí, Nina. Quarta-feira tem Copa Libertadores aqui na Rádio Bandeirantes. Barcelona e Corinthians se enfrentam com comentários de Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. Luiz Fabiani nas reportagens e narração dele. Ulisses Costa! Você ligado na Bandeirantes da pré-Libertadores também. Tá caindo o Alisson. Tá caído o Alisson, a arbitragem parou o jogo para muita reclamação dos jogadores do Novo Horizontino que já esboçavam um ataque ali pelo lado direito. Já está de pé, o Alisson vai seguir normalmente na partida. Lamentável o que a Edna fez agora. O Novo Horizontino tinha a bola sobre o domínio. O Alisson já estava caído no gramado e ele não é obrigado a parar o jogo. O Novo Horizontino seguiu o Matheus Frios entrar cara a cara com o Rafael e a Edna parou o lance. Mas que interferência absurda da arbitragem, absurda, prejudicial ao Novo Horizontino. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais completa do Brasil. Se a Sil pode confiar. A bola volta com o time do Novo Horizontino. Está jogando no campo de defesa o time do Novo Horizontino. 7 minutos de bola rolando, placar de 0-0. São Paulo e Novo Horizontino. Domina o time do Novo Horizontino pelo setor de esquerda, campo de defesa. Vem para o toque de bola rapidamente. Sai jogando contigo na intermediária. Já prende o lance Luiz Oyama. Luiz Oyama abriu para o setor de direita no canto esquerda. Campo de ataque para César Martins. Dominou, preferiu voltar a jogada. Já voltou no curtinho pelo seu campo de defesa. Recolheu com o zagueirão central. Vem para o toque de bola. Jamer. Ele domina pelo setor de esquerda. Tenta o lançamento à frente. Aperta o Novo Horizontino. Não tem domínio. Passa pelo Robson. Vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para aqui para o São Paulo. Bater tiro de meta para o São Paulo. Cabrara. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão. HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. E domina para ser jogando o time do São Paulo pelo seu campo de defesa. Bola para o time do São Paulo bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ela volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no comando. Tenta descer novamente o time do São Paulo pelo setor de direita. Lançamento foi feito à frente no comando de ataque. Afasta a zagueiro, tira. Ela volta no peito. Domina o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de retaguarda. Domina do campo de retaguarda. Vai para o toque de bola novamente o time do São Paulo. Arboleda. Domina para o tricolor. Sai jogando pelo campo de defesa. Abre para Rafael. Rafael domina dentro da sua pequena área. Dá um bico na bola. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Sobe a zaga. Tenta o toque de bola. Recolheu. Tocou bola. Boa bola. Caleri abriu para Lucas. Lucas domina. Enfiou pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Desce para apoio. Manso Dias dominou. Tentou cruzamento. É para os caras. Tentou para o Lucas. Vem para acabar com a festa. Tira César Martins. Ele põe para a linha de fundo. Escanteio para o São Paulo bater. Ele Morumbi, porque quando Oscar e Lucas se aproximam, sai coisa boa. Dessa vez o César Martins não deixou. Escanteio pelo lado esquerdo. Vem Oscar para a bola. Se posiciona Luiz Carlos Magno, traseira ligado no microfone do Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio novamente no campo de ataque. É para aqui pelo São Paulo bater. Oscar na bola, tricolor da pressão. Escanteio pro time do São Paulo bater. Oscar vem para a cobrança de escanteio pro time do São Paulo. Para você ligado no microfone do Bandeirantes. Partiu, Oscar correu, bateu, levantou no gol, subiu de cabeça, vem para tirar Jamer. Ele tira o perigo, a bola volta no setor intermediário. Afasta novamente, vem para rasgar o time do Novo Horizontino. Tira dali, vai para cima da marcação. Bola aqui, na intermediária, aperta o time do Novo Horizontino. Tenta o toque de bola contigo no campo de defesa. Sai jogando contigo novamente Enzo Dias. Ele volta com toque de bola. Recolhe pela esquerda. Soltou para o goleiro Rafael. Rafael já prende para o time do São Paulo. Sai jogando pelo campo de defesa. Ele liga a jogada. Enzo Dias para Oscar. Oscar domina para o time do São Paulo. Vai para o giro. Abre no meio para Alisson. Alisson recolhe para o time do São Paulo. Para ser jogando pelo setor de direita no campo de ataque. Ele vem para o break. Tenta o toque de bola. Soltou contigo no setor intermediário para Alan Franco. Alan Franco domina novamente. Vem para a finta em cima da marcação. Ele vai para o break. Vai para a finta. Tenta o toque. Solta a jogada contigo
Coutinho abriu para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo. Está jogando novamente com Ferrarese. Ferrarese de primeira tenta o levantamento à frente. Cédric, ele tentou ganhar, não conseguiu para a volta com o time do Novo Horizontino. Prende o lance bom, o time do Novo Horizontino. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, que é para ataque, aperta novamente. Lançamento vem na ponta para Patrick. Patrick Bray tentou cruzamento na grande área. Tira para novamente o time do São Paulo. A bola volta pelo setor de esquerda. Aperta o Novo Horizontino, tentou descer, não conseguiu. A bola voltou para o setor de direito do campo de ataque. Bom lançamento à frente, vai para o cruzamento. Ganha escanteio. Patrick bateu, explorou a marcação do lateral direito, Cédric. Ele põe para a linha de fundo, bate no Cédric, escanteio para o Novo Horizontino bater. E faltou inteligência para o Cédric, que ele poderia afastar, cabeceou de olho fechado, devolveu a bola para o Novo Horizontino, que tem agora sua primeira oportunidade de levantar a bola na área. Jorge Coped em Ribeirão Preto, ligado no microfone Bandeirantes. Você vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do Novo Horizontino bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área. Placar do jogo continua, placar de 0-0. Escanteio para o time do São Paulo, time do Novo Horizontino bater, vem para a cobrança, Matheus Friso. Friso partiu para a bola, bateu, levantou, no gol, toque de cabeça, vai para fora. Por sobre o gol, linha de fundo, César Martins cabeceou. César Martins subiu mais alto que todo mundo. E ele que já tem uma grande estatura, 1,92 m, se direcionasse para o gol, o Rafael nada poderia fazer. Tiro de meta para o São Paulo. Tiro de meta para aqui pelo São Paulo, Ciro jogando do meio do campo de ataque, vem para o toque de bola, tenta descer novamente o São Paulo, não consegue, vem para o toque de bola, César Martins tenta o levantamento à frente do comando de ataque, aperta, tenta o domínio Friso, vai para cima da marcação, a bola volta, campo de defesa com o Rafael, goleiro do São Paulo, sai jogando no campo de defesa para Alan Franco domina para o São Paulo para sair jogando. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato espanhol, campeonato italiano e ao campeonato inglês no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater. Falta cobrada para Alisson, domina pelo setor intermediário no campo de ataque. Novo Horizontino se comporta muito bem no jogo, Pretzel vai falar já. Domínio do campo de ataque, tenta descer o São Paulo, não consegue, a bola bate, volta com o time do Novo Horizontino, que já domina pelo seu campo de defesa. Sajando aqui atrás o toque de bola, Coutinho. É de Patrick Bray, ele prende a jogada, recolhe pelo setor de direito no campo da retaguarda com Rodrigo Soares. Rodrigo Soares faz o giro, gira na zaga central, sai tocando com Rafael Donato. Donato domina novamente para o time do Novo Horizontino para ser jogando pelo comando de ataque. A bola batida à frente, Donato vem para a marcação, tira para o Novo Horizontino. Na pressão dos caras, o São Paulo apertou lateral para o time do São Paulo, bater na esquerda. Lateral para o time do São Paulo, bater pela esquerda, campo de ataque, bola foi junto à frente. É na esquerda, a abertura vem para os caras novamente depois do toque de bola contigo no meio de Anzo Dias. Abriu jogada, Oscar passou muito mal. Arma contra golpe para o Novo Horizontino que passa em alta velocidade. Bola foi solta na esquerda, vem Robson para dentro da grande área. Dominou no meio, vai passar, pediu bola solta, vem Novo Horizontino, bate na gol em cima do Arboleda. Ele sobe para tirar, a bola volta com o Patrick, tenta a finta na marcação, escorregou, vem para o toque de bola, aperta novamente o Lucas, deixa a bola passar. Falta não, árbitro mandou seguir. A bola volta novamente com o time do Novo Horizontino. Já recolhe pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola pelo setor de direita. Recolhe novamente o Novo Horizontino, está jogando no seu campo de defesa. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo para ser jogando. Pretzel, 13 minutos de bola rolando. São Paulo 0, Novo Horizontino 0. Jogo duro, hein, Pretzel? Jogo duro, Novo Horizontino marca a saída de bola, dá espaço no meio, mas a defesa se posta bem. O São Paulo com enormes dificuldades para sair pelo meio campo. Jogo bem parelho e bem interessante até o momento. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando os caras recolhem pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, recolhe novamente o time do São Paulo, tenta ser jogando a abertura, vem pro toque de bola de Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa, ele prende a jogada, Coutinho volta no setor de esquerda, recolhe na esquerda, campo de defesa com Enzo Dias, domina Enzo Dias, tenta partir pelo comando de ataque, vai pro break em cima da marcação, já recolhe Coutinho novamente no setor de campo, tenta o toque de bola contigo no meio, volta a jogada com a Arboleda. Arboleda domina para Ferrarese, Ferrarese prende na ponta, deu pro toque de bola de Cédric. Cédric domina para ser jogando no seu campo de defesa, já recolhe a jogada, domina novamente o time do São Paulo para ser pro jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere, jogados para você conferir. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, quartas de final. Continua para você, São Paulo 0, Novo Horizontino também 0. Por enquanto tá indo para os pênaltis da Bandeirantes, é você, Nina. Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Retorno do Ano, categoria que faz parte da premiação que é considerado o Oscar do esporte. O resultado sai 21 de abril em Madrid. Ela é a única brasileira entre homens e mulheres a concorrer. Bandeirantes! Lélio Teixeira ligado na Bandeirantes, forte abraço pra você, o Serginho também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, está torcendo pro Novo Horizontino, do meio do campo de defesa, Altair também tá em Bauru, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, domina novamente pelo setor de esquerda, aperta na marcação, vem pro toque de bola, alô Andréia, Camila, Kelly, Renato, alô Turcão, ligados com Claudinho no futebol da Bandeirantes, domina do campo de ataque, o Novo Horizontino, bola foi junta pelo setor de esquerda, prende o lance curtinho na intermediária, recolheu, vem pro toque de bola, lançamento à frente, vem para subir de cabeça, Alisson tenta tirar, mas a bola sai em lateral para o Novo Horizontino bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Novo Horizontino bater, se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Novo Horizontino cobrado, a bola vem pelo setor de ponta, vem Friso, ele domina, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, bola para trás, tira o zagueirão, vem para cortar dali, a bola volta no toque de bola para ser jogando, o Novo Horizontino lá atrás, era para recuperar a bola, viu o Lucas no cangote, deu um desespero danado em cima do jogador Patrick, põe pra fora, lateral para o time do São Paulo, batendo pelo setor de direito do campo de defesa, aqui vem pro jogo, tentou domínio, Alisson no chão, tá marcada a falta, campo de defesa pro São Paulo bater, 16 minutos de bola rolando, Alexandre Pretzel continua, 0 São Paulo, 0 Novo Horizontino. Posso dizer que o jogo é igual? Igual, e o Novo Horizontino tem um espelho tático, dá pra dizer assim, melhor que o do São Paulo, porque marca bem melhor o São Paulo do que o inverso. O Caleri e o Lucas tentaram cavar 2 faltas. Não, vão na bola, pô. Se atiraram contra 2 jogadores físicos do Novo Horizontino. Vamos ver agora. E vem pro jogo, tenta descer Caleri. Dominou, apertou, vem pra fora. O César Martins, o Caleri vai sonhar com o César Martins, hein, Fabiane? E vice-versa, é praticamente uma luta de MMA no campo de ataque do São Paulo. Um agarrando o outro, dessa vez melhor pro centroavante do Tricolor, que desenrolou um escanteio. Vem Oscar pra bola, segunda chance de cruzamento do Tricolor. Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, alô Luiz Lopes em Portugal, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Mari ligada também, escanteio para o São Paulo bater, vem para a cobrança Oscar para bater, escanteio para o time do São Paulo da esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça Rafael Donato, ele tira o perigo, a bola volta, contigo no meio de campo, Alan Franco tenta o domínio para ser jogando, fica pedindo o toque de mão, o time do Novo Horizontino do Alan Franco, a árbitra mandou seguir, domínio do campo de ataque, Alisson, visão legal de Alisson para Oscar, ele prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, enfia a jogada no comando para Enzo Dias, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, subiu o zagueirão, vem para tirar a bola, volta de primeira dentro do domínio Cédric, ele recolhe no campo de ataque, Alisson vai para a finta, deu bom toque de bola para o goleiro, tentou a finta, esquece a bola novamente Cédric, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Novo Horizontino, lançamento à frente no comando de ataque, aperta o time do São Paulo para recuperar, Arboleta vem, tira a bola, volta para Alisson, ele faz o giro da marcação, solta na esquerda, volta com Cédric domina no campo de defesa para o jogador do toque de bola Ferrarese domina para o toque de bola contigo no meio de campo, volta na zaga central para Arboleda tenta o toque de bola, sai jogando com Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, para Arboleda prendeu pelo setor de direito do campo de ataque, ele vem para a finta para Ferrarese, que volta para Rafael, goleiro do São Paulo, domina e sai jogando no campo de defesa, Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil, a bola só volta no toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe para o comando de ataque, tenta descer contigo no meio de campo, aperta na marcação, já tenta arrancar novamente, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, campo de defesa, já domina, tenta a finta em cima da marcação, aperta o time do São Paulo, domina o Cédric, vem para a finta em cima da marcação, no primeiro ele prendeu o lance, tenta o toque de bola, voltou para Caleri, puxado, tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do Caleri e do Patrick. E ficou indignada a torcida do São Paulo, porque se ela desse a vantagem, o Lucas teria campo aberto para conduzir. Agora protesta em cima dela o Caleri, ele que sofreu a falta, o São Paulo vai repor, mas sem o perigo que a vantagem daria. Ela marcou a falta porque o Caleri já vinha sofrendo a falta na arrancada para receber a bola. Então por isso que ela parou antes.
É o futebol da Bandeirantes. Alô, alô, rapaziada em Pirassununga. Alô, Mário Faustino curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado. A bola volta no toque, ele bora contigo no campo de defesa. Já recolhe culto no campo de retaguarda, tentando descer o time do São Paulo. Vem de cabeça, tranquilo, recua. No alto, César Martins. Posso dar uma dica, Pretzel? Claro. Eu vou dizer um negócio pra você, hein? Jogar por baixo, que por cima não vai passar nada nessa zaga gigante do Novo Horizontino. Exatamente, com muita ligação direta, né? O Ferrarese já esticou 3 bolas no Caleri ou no Lucas. Só que os 3 zagueiros do time do Novo Horizontino, além de bom posicionamento, eles são altos e fortes. O mais baixo é o Patrick, 1,89. Pois é, que é base da Portuguesa e apareceu muito bem, zagueiro canhoto, o Novo Horizontino contratou. Então tem que jogar mais com a bola no chão, São Paulo. São Paulo tá muito cauteloso no jogo. Até a torcida tá sentindo um pouquinho, tenta agora empurrar um pouco mais o time. É o futebol da Bandeirantes para você. E dúvida para o setor de esquerda. Tenta descer o time do Novo Horizontino. A bola foi solta contigo no meio de campo. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pela gerir e pelo carinho da sua sintonia. A abertura já vem pelo campo de defesa. Vai tentar o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Aperta na marcação. Tenta arrancar novamente o time do São Paulo. A bola foi solta pelo setor de esquerda. Em velocidade. Vem para o jogo o time do Novo Horizontino. Tentou friso. O domínio saiu com bola e tudo. Lateral de graça para o São Paulo bater pelo setor de esquerda no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos Sil. Tem que ser Sil, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. A bola volta com o time do São Paulo, está jogando contigo no campo de defesa. O time do São Paulo vem com Alan Franco para Rafael. Rafael domina, abre aqui pelo setor de direita do campo de defesa. Tenta ser jogando novamente Ferrarese. Domínio para o time do São Paulo, erga a cabeça. Lucas aparece, ele vem para o toque de bola. Lucas passa mal. Volta o time do Novo Horizontino, muito bem tocado. Recolhe a jogada pelo comando de ataque. Partiu na esquerda, lançamento vem na direita no campo de ataque. Aperta o time do Novo Horizontino. Cruzamento vem para dentro da grande área. Arboleda tirou mal. A bola volta com o time do Novo Horizontino pela esquerda. Robson dominou, tentou cruzamento. Afasta a zaga do São Paulo. Tira da Alan Franco. A bola volta no toque de bola com César Martins. Ele dominou, girou para Patrick. Patrick domina pelo comando de ataque. Vem para a finta para o time do Novo Horizontino. Sai jogando pelo campo de defesa. Ele estica a jogada para o comando de ataque. Vai tentar o toque de bola pela direita. Na direita domina novamente Rodrigo Soares. Ele prende a jogada. Tentou levantamento. Cruzamento vem para a área para ninguém. Bate mal na bola, tiro de meta não, lateral sim pro São Paulo bater na direita. Mal é elogio pra esse chute, porque tentou mandar pro gol, ela nem pra linha de fundo foi. Lateral, reposição manual pro tricolor com o Cedric pelo lado direito. Friso tem que se ligar que investida errada de bola, hein, Prédio? Ele estava perto da área, então muito mal na bola. Agora, a marcação do Novo Horizontino é fortíssima. 7 faltas cometidas, São Paulo não cometeu nenhuma falta ainda, né? A Edna está divertindo os jogadores normalmente. O que o São Paulo está fazendo é o seguinte: para de se preocupar com a arbitragem, bota a bola no chão e joga. O São Paulo não está jogando nada até agora. São 22 minutos e meio, até agora o São Paulo teve o quê? Um escanteio só. E o Caleri está gesticulando. É o futebol da Bandeirantes, pois não. O Caleri está gesticulando pro auxiliar, como quem diz: já tomei 1, 2, 3, 4 faltas e nada do cartão. O futebol é jogo de contato também, nada. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado na Bandeirantes. A hora que chegar 10 mil aqui ligados na Bandeirantes, eu começo a mandar abraço para a rapaziada. Do meio do campo de ataque, vem pro toque de bola. Vem você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E já domina, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Domina novamente o time do São Paulo para ser pro jogo. Tenta o toque de bola contigo, Lucas. Lucas domina, vai pro giro. Ele vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no comando de ataque. Apitou na marcação, já soltou pelo setor de esquerda, tenta o lançamento à frente no comando, tentou descer o São Paulo, não consegue, lateral pro Novo Horizontino bater, Oscar toca a mão na bola, é lateral pro time do Novo Horizontino bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, curtindo as emoções do Campeonato Paulista de Futebol, quartas de final, vale vaga para semifinal. 0-0 é o placar do jogo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet. Tá parado o jogo, lateral para o Novo Horizontino bater, lateral cobrado, vem para o toque de bola, toca na bola, Caleri põe para fora, tá cedendo novo lateral a equipe do Novo Horizontino pela direita no campo de ataque. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chegou a 10 mil, vou distribuir abraço para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo, aperta o time do São Paulo, tenta descer o time do Novo Horizontino, bola fica de graça, é para Marcos Antônio para o São Paulo, dominou, deu na direita, muito forte.
Mas nem se o Cédric tivesse uma turbina no pé, ele chegaria. Aos 33 anos já fica difícil chegar nesse passe. Realmente forçou a amizade o Marcos Antônio. Tinha o campo aberto, tinha tempo para pensar, conduzir. Tocou muito mal bola para o Novo Horizontino. Vem cá, o Oscar chegou para ser o mentor do time ao lado do Lucas, né? O Oscar não tocou uma vez na bola, um passe pro Enzo no corredor do lado esquerdo. Pouco, muito pouco. O Novo Horizontino marca bem, mas o São Paulo também joga pouco, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, o time do São Paulo está jogando 0-0, 0-0 é o jogo. Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano do Disney Plus, com transmissão da ESPN. E vem para o jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer. O time do São Paulo vê a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta na direita, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Bateu com a mão o Luiz Oyama, falta bem marcada pela Edna. O São Paulo não vai lançar para a área, vai sair tocando desde trás. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa brasileiro para o jogo. Prende a jogada contigo no campo de defesa. O time do São Paulo tenta descer. Aperta na marcação. Levantamento foi feito no corredor para ninguém. Vem bem na cobertura. Já domina, sai jogando o truquinho. Jean Pimer domina no campo de defesa para o toque de bola com Rafael Donato. Donato domina pelo comando de ataque. Tenta enfiar à frente no comando de ataque. Donato tenta chegar. Lucas chega de cabeça. A bola aqui que encobre. Oscar volta pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Domina o time do São Paulo. Tenta ser jogando novamente no toque de bola de Alan Franco. Ele prendeu para Oscar. Oscar girou, soltou pelo setor de direito do campo de ataque para Marco Antônio. Marcos Antônio dominou para Oscar. Oscar de primeira deu bom toque de bola para Lucas, para Oscar. Assim que o torcedor quer. Sobrou na esquerda com Cédric, dominou. Vai pro cruzado. Ele faz o break em cima da marcação. Tenta o toque de bola para Marcos Antônio. Marcos Antônio soltou para Oscar, para Cédric. Cédric domina para o time do São Paulo, para Marcos Antônio. Marcos Antônio para Alisson. Alisson dominou para Cédric. Levou para a linha de fundo. Vem pro cruzamento em cima da marcação. A bola explode em cima de Patrick Bray. Vai para a linha de lado lateral para o São Paulo bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro na Bandeirantes. A bola falta no toque de bola. Tenta descer o time do São Paulo. Vem com Arboleda. Arboleda para Alan Franco, que domina e sai jogando. Segurança e conforto em seu caminho ou qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG na carta. O São Paulo toca no campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. 27 jogados, primeiro tempo de jogo, girando ao placar das quartas de final do Campeonato Paulista em um jogo só. Continua para você, São Paulo 0, Novo Horizontino também 0. Esse placar leva para pênaltis. Na Bandeirantes é você, Nina Gagliotti. Principal alvo do futebol saudita, Vinícius Júnior disse em entrevista coletiva que quer renovar com o Real Madrid o quanto antes. Ele que tem contrato com o time espanhol até o final de 2027. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer novamente, Coutinho afasta, Patrick tira dali, ela volta na intermediária, vem de cabeça para ganhar novamente o time do Novo Horizontino, bola foi solta à frente do comando de ataque, Caleri foi no corpo do grandalhão, parcialmente ganhou, tira dali, Rafael Donato, ele põe para fora, ele tentou desequilibrar o Rafael Donato para tentar ganhar a jogada e quase conseguiu, Caleri tá na malandragem, já que não dá na altura, vai na malandragem, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, e vem pro jogo, tenta descer o time do São Paulo, a Edna parou, marcou falta do Lucas, pra mim não foi. Foi aqui do meu ladinho, Ulisses, parece que o jogador do Novo Horizontino tropeçou e o Lucas iria ficar livre para entrar na área, a Edna marcou a falta antes para revolta do Lucas e dos mais de 50 mil no Morumbi. Nessa ela errou, não foi nada, o Patrick Bray cai sozinho, a gente tá revendo de novo o lance, não tem empurrão, não tem nada, né? E o Caleri foi malandro, como disse o Ulisses no lance anterior. Ele jogou o corpo em cima do Rafael Donato e quase levou vantagem. É isso que tem que fazer. Jogo físico se combate com jogo físico. É o futebol da Bandeirantes, o jogo tá parado. Tá parado porque tá amarrando ali a chuteira do goleiro, o goleiro pediu ajuda do Luiz Oyama para amarrar a chuteira. A torcida tá maluca aqui, ficou doida com essa paralisação do jogo. A Edna foi até dar uma cobrada no Ayrton.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta do toque de bola, vem para ganhar jogada novamente. O time do São Paulo tenta o toque de bola para a direita. Vem a lateral, o time do tricolor para a direita do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral, ajeita para bater lateral. O time do São Paulo vem com o toque de bola de Cédric. Cédric para bater lateral. Tem Marcos Antônio e Lucas à sua frente. Ele domina, vem para o toque contigo, não tem opção de jogo, vai reverter a árbitro, é lateral para o time do São Paulo bater. Cédric demora demais, reverteu. Não, mandou seguir. A bola volta do toque de bola, não sei porque ela apitou, vem para o toque contigo na intermediária, afasta o zagueiro. Vem para tirar dali de qualquer maneira o Patrick. É lateral pelo setor de direita do campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. A bola já volta contigo no meio de campo. Recolhe a jogada pelo setor de esquerda. Aperta na marcação para ser jogando. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Brasil. Recolhe pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, vai para o giro, tenta o toque de bola curto pelo setor de esquerda, aperta na marcação, sai jogando Alan Franco para o time do São Paulo, rasga a frente, bate a bola, volta no domínio de abaque, tenta o toque de bola, Enzo Dias toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater pelo seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 30 minutos e 40 segundos de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Girando o placar do Paulistão, quartas de final. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. 31 jogados de 0 para a equipe do São Paulo, 0 para o Novo Horizontino. Placar esse vai para os pênaltis o jogo. Na Bandeirantes quem fala é você, Nina. Pela Libertadores Sub-20, o Palmeiras vai vencendo o Blooming da Bolívia por 6-0. Agora 25 da segunda etapa. Jogando nesse momento também Independente Del Valle 2, Cerro Porteño 3. Bandeirantes. Achou um joguinho do Verdão, hein? E vem pro jogo do campo de ataque, tentou bater pro gol. Oscar subiu demais. Tiro de meta para a equipe do São Paulo, do Novo Horizontino, bater do chute do Oscar. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor brasileiro, vem na Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Alexandre Pretzel, Novo Horizontino segura do jeito que dá o jogo, hein? Normal, tranquilaço Novo Horizontino. São Paulo com enormes dificuldades. Sabe o que eu faria, Ulisses? Eu botaria o Alan Franco no meio de campo, tiraria o Marcos Antônio, certo? E colocaria mais um atacante, ou o Luciano em campo. Já, imediatamente. Novo Horizontino não ataca praticamente. O Alan Franco tem uma saída de bola maravilhosa. É bola no campo de ataque, dá uma casca na bola, volta para o goleiro do time do São Paulo. Domine, tenta ser jogando, recolhe Rafael no seu campo de defesa. 32 minutos de bola rolando o placar do jogo, continua o placar de 0-0. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. A abertura foi feita à frente, o Lucas tentou domínio, toma falta. E a torcida pegou no pé, falta para a equipe do São Paulo bater. Torcida aqui pedindo cartão para o jogador do Novo Horizontino que parou o Lucas. É pelo menos a quarta falta que sofre o Lucas em lances de contra-ataque. Principal jogador do São Paulo ainda não consegue jogar com essa forte marcação. 11-0 em faltas. 11 cometidas pelo Novo Horizontino, nenhuma pelo São Paulo. É o futebol da Bandeirantes. A recada da Lu, Adriano Venturoso ligado. E Oswaldo Cruz do microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater. Se posiciona os caras para a cobrança de falta para o time do São Paulo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. É falta para a equipe do São Paulo bater. Oscar na bola também Enzo Dias. É falta, Oscar partiu, levantou no gol no alto. Sobe de cabeça, tira César Martins. A bola volta com toque de bola. Tenta descer novamente Patrick. Ele vai para o lançamento à frente. Buscou boa jogada na velocidade de cabeça. A bola tocada de lado. Vem para tirar Alisson. Ele dá um bico na bola. Volta o time do Novo Horizontino que domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para o toque de bola do Novo Horizontino. Abertura para Friso. Domínio do campo de ataque. Friso ganhou, soltou. Na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai embora para a linha de fundo. O Cédric veio para a marcação. O Robson chegou com perigo. O Novo Horizontino aperta o São Paulo.
E a marca do Eduardo Batista, contra-ataque, lance de velocidade, dessa vez o Robson ficou a centímetros de completar para o gol. O Rafael já parecia vendido na jogada, se o São Paulo chega, o Novo Horizontino responde, Ulisses. E aí, Pretzel? É aí que o jogo segue se desenhando num jogo difícil para São Paulo. São Paulo pouco movediço, time muito parado quando lateraliza o jogo. Ó. Bem avançados o Cédric e o Enzo também. Mas quem sai com a bola é o Ferrarese. Ó. Ou ele faz ligação direta ou ele dá a bola para o Lucas, que está muito bem marcado. Né? Agora vai sair o cartão. Vai sair o primeiro amarelo agora para o Patrick, que fez falta de novo no Lucas. Cartão amarelo para o camisa 4, Patrick, que tem a função individual de marcar o Lucas. Ó, complicado para o Novo Horizontino, vai ser difícil ele jogar amarelado. É bom zagueiro, hein? Talvez o destaque até agora do primeiro tempo, não pelas faltas, mas pela movimentação e pela marcação. Não, o outro vai marcar o Lucas. Muda a marcação individual. Rodízio, exatamente. Não vai continuar ele não. E vem para o jogo do Bira para direita do câmbio de ataque. Tenta o toque de bola novamente. Marcos Antônio recolhe porque o Lucas é craque. Recolheu o Caleri. Tentou de calcanhar na primeira, na segunda. Ele perde a bola. A bola volta para o toque de bola. Domínio do Pito. Tenta o giro em cima da marcação. Friso toma falta. É falta para o time do Novo Horizontino bater. Falta cobrada pela direita do câmbio de ataque. O árbitro vai mandar voltar. A bola estava em movimento. Essa foi no grito, viu, Ulisses? Porque em outro momento o Lucas teve a chance na vantagem de conduzir livre pro gol, ela parou, a torcida reclamou. Agora, na vez do Novo Horizontino, estranharam se ela ia deixar seguir. Jogo parado, já cobrou. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque. Tenta descer contigo no setor de meio de campo. Recolhe a jogada. Já prende a jogada contigo na zaga central. Rafael Donato. Ele prende o lance e tenta ligar para Patrick. Patrick domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Ele vai para a finta. Cruzou. Levantou na boca do gol. Arboleda sobe bem de cabeça para tirar a bola. Volta. Falta desnecessária no Alisson. Chegou forte o Jaimer. Entrada feia, o Alisson parece estar acusando um trauma nas costas. Lembrou aquela do Zúñiga do Neymar na Copa de 2014, dessa vez sem tanta intensidade como aquela. Na realidade foi um choque normal, viu? É que ele pensou em ir na bola e acabou pegando o Alisson, mas sem grande intensidade assim. 0-0 no placar, 36 do primeiro tempo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola já volta no toque de bola. Recolhe pelo comando, tenta descer novamente. Oscar prende para o time do São Paulo. 36 minutos de bola rolando. 0-0 é o placar do jogo. Primeiro tempo de jogo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Domina novamente para ser jogando, já prende a jogada do time do São Paulo. Recolhe a jogada pelo setor de direito do campo de defesa, tenta ligar à frente no comando de ataque. A abertura vem do toque de bola contigo novamente com Cédric. Ele prende o lance, volta aqui atrás. Ferrarese prendeu, é para Rafael. Rafael está jogando para Alan Franco. Alan Franco domina dentro da grande área do time do São Paulo. Rasga a frente, levanta para o comando de ataque. Vem o zagueiro, ganha a jogada. Lançamento vem para Friso. Ele tenta chegar dentro da grande área. Matheus Friso não chega. A bola volta com o time do São Paulo. Ganha a jogada parcialmente pelo setor de esquerda. Ligada no toque de bola contigo de Caleri. Caleri domina para o time do São Paulo, sai jogando atrás com o Alan Franco. Ele domina em frente ao banco de reservas do time do São Paulo. Recolheu novamente no campo de ataque. Alisson balança, toca. Ele corta a jogada, voltou para Alan Franco para Rafael. 0-0 o placar do jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes. E o São Paulo sem opção de jogo, Pretzel. Opção lento na saída de bola. A bola não passa no meio, que tem boa marcação. Mas o Oscar aparece pouco. O Lucas está bem marcado. Quer dizer, São Paulo ofensivamente é um nada. É um nada, mesmo com bons jogadores. É o futebol da Bandeirantes para você. E já domina, prende jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa, levantamento vem para os caras já domina, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, tenta o levantamento à frente no comando. Domina novamente o time do São Paulo. Já prende o lance para Alan Franco dominou, recolheu pelo comando de ataque, tenta o toque de bola curto à frente. Tocou errado São Paulo, perde bola no Novo Horizontino. Domina Lucas, gira a jogada para Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, abriu para a direita do campo de ataque, soltou para Oscar. Oscar prendeu na direita, deu jogada para Cédric. Cédric domina para Marcos Antônio. Ele prendeu, ameaçou cruzamento, trava, o zagueiro tira. A bola volta novamente para Cédric. Cédric recolhe pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola para o time do São Paulo de primeira. Ferrarese girou para Arboleda. Arboleda domina, vem para o toque de bola para Alisson. Alisson para Ferrarese, abriu pelo setor de direito do campo de ataque para Cédric. Cédric tenta o levantamento, tenta o domínio. Alisson falhou a zaga do Novo Horizontino, tocou para trás, tira dali a zaga.
O Alisson perde a chance do gol do São Paulo. Impressionante, ele poderia ter batido pro gol. A zaga do Novo Horizontino parou, ele saiu na cara do goleiro que fechou o ângulo. Ele tentou dar para trás o pé salvador do Rafael Donato. Vem para tirar dali. Que coisa, que coisa, que coisa! Ô, Luiz Fabiani perde a chance do gol São Paulo. E foi solidário demais o Alisson, se aproveitou da dupla de zaga do Novo Horizontino batendo a cabeça, ficou cara a cara com o Ayrton, tentou tocar para o artilheiro Caleri, tinha tempo, espaço para fazer o gol, acabou errando o passe, mas o São Paulo cresce e já tem falta para cobrar na área. Pretzel. Que lance impressionante, né? Agora, chuta no gol, Alisson. Chuta no gol. Brilhante o zagueiro do Novo Horizontino. Aliás, o trio de zagueiros do Novo Horizontino foi a melhor coisa do primeiro tempo. Vamos ver se na bola aérea o São Paulo chega ao primeiro gol. É o futebol da Bandeirantes, vem São Paulo pro ataque. É falta pro São Paulo bater pela esquerda, 0-0 São Paulo e Novo Horizontino. Na bola aérea tá difícil pro São Paulo. Zaga alta do time do Novo Horizontino. Mas o São Paulo tem dentro da grande área os seus zagueiros. Alan Franco vai pra dentro da grande área. Também o jogador Arboleda. Levantamento na boca do gol no alto demais. Quando ela é muito alto, fica para o goleiro. Ayrton Michelon sai do gol para fazer a firme boa defesa. Ele domina para o time do Novo Horizontino. Para ser jogando pelo campo de retaguarda. Recolhe a jogada, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, prende o lance curto no meio, Patrick Bray, ele dominou pelo comando de ataque, vai para a finta na marcação, recolhe a jogada para a direita do campo, tenta descer novamente, o time do Novo Horizontino, vem cruzamento na grande área, nossa senhora. Ô, Léo Natel, pegou muito mal na bola, hein? Esse é um lance nostálgico para os torcedores do Corinthians, Ulisses. Léo Natel passou pelo timão, não deixou saudades. Cria do São Paulo. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. O tempo não para. Bandeirantes marca. 41 de bola rolando. Campeonato Paulista continua para você no Morumbi. Girando o placar do Paulistão, que aponta para você 0-0 São Paulo e Novo Horizontino. 41:30 primeiro tempo, placar que leva o jogo para a decisão dos pênaltis para ver quem vai à semifinal. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses. E na sexta-feira, o técnico Dorival Júnior vai soltar a lista de convocados para a partida das eliminatórias contra Colômbia e Argentina. Oscar, Alisson e Lucas Moura estão na pré-lista. E há expectativa para ver Neymar de volta com a amarelinha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. O número do campo de defesa do Horizontino tenta descer, aperta na marcação, ganha na primeira, ganha na segunda, ganha na terceira. Recolhe o Novo Horizontino aos trancos e barrancos com raça, fugiu da dividida. O Léo Natel fugiu da dividida, impressionante, ele tira o pé. A bola volta com São Paulo, pois não, Pretzel. Oscar na pré-lista, fez uma primeira fase muito ruim. E o jogo de hoje está mostrando que ele é um jogador hoje sem nenhuma intensidade. Tecnicamente é bom com a bola no pé, muito. Mas ele praticamente não participa do jogo. Isso é um problema. É o futebol da Bandeirantes, tenta Alisson, dá o tapa na bola, põe para fora, lateral para a equipe do Novo Horizontino, bater lateral cobrado, vem para o toque de bola do Novo Horizontino, abertura no meio, ela parou. Lateral foi muito mais atrás, batendo muito, mas muito na frente. Ela demorou para parar, ela devia ter parado na hora que bateu o lateral. Saiu na cara do gol Luiz Oyama para fazer o gol. E foi corajosa, Edna, porque os jogadores do Novo Horizontino não pararam. Devia parar antes. Bateu o lateral, para. Manda voltar. Pra quem deixar rolar o lance pra apitar? Entendeu? Pois não, Fabiani. Eu tava falando que o protesto dos jogadores do Novo Horizontino pra cima da Edna foi grande. Ela foi corajosa de bancar a decisão de parar o lance. Decisão correta, foi cobrado muito à frente de onde deveria ser o arremesso manual. Lateral para o Novo Horizontino, batendo a bola, foi junta pelo setor de esquerda, quebra ataque, vem para finta, tenta o toque de bola que o time do setor intermediário, recolhe o time do Novo Horizontino, bola batida, gol, Rafael no meio do gol, pegou uma paulada do Patrick Bray, encheu o pé na bola, Patrick Bray não, quem chutou essa bola foi o Léo Natel, pô. E aí tá parado o jogo, lateral para a equipe do Novo Horizontino, bater Caleri, caído fora do campo de jogo. O Caleri pediu a falta no lance, ele travando uma luta com o trio de zaga do Novo Horizontino, pediu a falta, pedido não atendido, arremesso lateral pelo lado esquerdo.
E a parada é dura, o Novo Horizontino, os zagueiros estão levando por enquanto a melhor. Por enquanto, hein, Pretzel? Rafael Donato é um armário, cara. Como é alto e forte agora. Não foi nada mais uma vez, eu tô dizendo. O Caleri quer cavar falta, não vai adiantar. Faz a malandragem, joga no físico do Rafael Donato. Não tenta cavar falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, segurança e serviços é pra você. No meio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, não consegue. Ganha a jogada, o Novo Horizontino, bola foi, solta na direita. Apertura à frente com Patrick Bray. Dominou pro Novo Horizontino, bateu direto pro gol. Pega, Rafael! Uma paulada do Bray. E se não há espaço para furar a defesa do São Paulo, o chute de longe é a solução. Foi inteligente o Bray, o Rafael muito inteligente no gesto, agarrou e já deu prosseguimento ao lance. A bola volta para Marcos Antônio, tenta o toque de bola para Oscar tenta o número, perde a bola volta, não, o árbitro para. Tá marcando a falta para a equipe do São Paulo bater. Falta cometida pelo Luiz Oyama. Falta com condições de chutar pro gol, algo que o São Paulo ainda não teve. O Oscar já tá se perfilando como quem vai bater direto pro gol. Não foi falta, hein, Preto? Foi, pulou e cavou o Oscar. Foi nada, a Edna estava mal colocada. Vamos ver o Oscar agora na bola parada, né? Pra ver se ele aparece pro jogo. Você comigo no futebol da Bandeirantes, tem falta, o time do São Paulo na intermediária, campo de ataque. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do São Paulo bater. Você curtindo o microfonaço da Bandeirantes, o microfone de Baigó, tradição do rádio esportivo brasileiro. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo. Já tem intervalo, Bandeirantes pra você com João Paulo Capelanes. Se posiciona, vem pra cobrança de falta. Mais falta 3. novamente pro time do São Paulo bater. Se posiciona, mais 3 de jogo. Obrigado, Fabiane. É falta pra equipe do São Paulo cobrar. Capelanes já vem com o intervalo, Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. Vem para a bola Oscar. Do meio da rua tem o goleiro Ayrton Michelon. Vai partir Oscar da bola, perna esquerda, bateu, passou, subiu. Foi para a linha de fundo, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater. E tentou surpreender o Ayrton, o Oscar. Uma pancada no canto do goleiro, só que subiu demais. Eram poucos na barreira, daria para bater por cima. Tentou surpreender, uma paulada. Segue 0-0 no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes para você. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Fique ligado no microfone de maior tradição da rádio esportivo brasileiro. Do meio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Do meio do campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. No primeiro prende o lance, aperta o time do São Paulo, tira. A bola volta para Caleri, mata no peito, deu no meio. Lucas ganhou na velocidade, soltou o lance, afasta o zagueiro, vem para tirar. E a Edna vai dar falta. É rodízio de falta. Tá parado o jogo, time do São Paulo cerca ela pedindo cartão amarelo pro Rafael Donato. É rodízio de falta no Lucas. O Patrick bateu tanto que tomou amarelo. Agora foi a vez do Rafael Donato inverter o papel e parar o camisa 7 do São Paulo. Mais uma falta perigosa e o São Paulo vai ganhando volume de jogo nos minutos finais do primeiro tempo. Para o critério do padrão brasileiro, seria lance de amarelo. Para critério do padrão brasileiro. Mas para um futebol normal, é apenas uma falta tática do Rafael Donato. Estou revendo o lance aqui, já vi uma vez. Ele escapa da falta do Luiz Oyama. E o Rafael Donato, não, isso é um empurrão. Isso é lance para cartão amarelo. Não deu porque não quis. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater. Você ligado na Bandeirantes, 47 minutos, vamos chegar na 48. Pode ser o último lance desse primeiro tempo, quem sabe o gol do São Paulo aí, hein? Para você ligado, assim que chegar a 10 mil, vou mandar abraço para toda a rapaziada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá faltando um pouquinho para eu abraçar você e já tem todo o segundo tempo. Vem para a cobrança de falta para a equipe do São Paulo bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Ajeita para a cobrança Oscar, ajeita para a cobrança Enzo Dias. Os dois na bola, barreira do time do Novo Horizontino formada na meia-lua da grande área. É falta para a equipe do São Paulo bater, se posiciona Enzo Dias e Oscar. Placar do jogo 0-0. Primeiro tempo vai terminar o primeiro tempo. Intervalo, Bandeirantes vem já. É falta para o São Paulo bater, barreira formada, meia-lua da grande área pelo setor de meia esquerda. Partiu Oscar da bola, bateu longe do gol. Mas bateu mal de novo, hein? Pegou mal o Oscar, chutou muito por cima. O goleiro do Novo Horizontino armou bem a barreira, impedindo que ela fosse batida por fora. Final de primeiro tempo, Ulisses. E o Zubeldia vai para cima da arbitragem. Tá parado o jogo, o Zubeldia parte para cima da Edna.
Eu não vi nada demais da Edna até agora no jogo. Zubeldia vai pra cima dela, o técnico do time do São Paulo Futebol Clube. Intervalo Bandeirantes no Morumbi, 0 pro time do São Paulo, 0 pro Novo Horizontino. Vale vaga pra semifinal do Paulistão. Se permanecer assim, vai pra pênalti. Pressão terrível do técnico do São Paulo que toma amarelo. Alô, João Paulo Capelani de intervalo Bandeirantes, Capelani. Alô, Ulisses Costa, o maior do país. Por enquanto 0-0 no Morumbi, o Coliseu do Brasil, e o Zubeldia tá full pistola. Como de costume, recebe cartão amarelo. Intervalo inteligente, Bandeirantes quente no Morumbi. Alô, Luiz Fabiani. É pra tanto, Fabiani. Subiu o cartão pro Zubeldia, Fabiani. Boa noite. Alô, Capelanes, isso mesmo, ó, final de primeiro tempo 0-0 e o Zubeldia talvez tenha descontado as frustrações da falta de produção do São Paulo para cima da Edna. Ele chegou correndo uns 50 metros do banco de reservas até a Edna, colocou o dedo na cara da juíza, protestando, gritando, a gente conseguiu ouvir ele desde aqui atrás do gol, tomou um amarelo justo. A Edna não fez qualquer tipo de ação educativa, não pediu pro Zubeldia baixar o tom de voz, ela ficou em silêncio quando ele saiu, cartão amarelo advertido, pressionado o técnico do São Paulo. Pretzel, primeiro tempo sem muita criatividade por parte dos dois times, mas assim, o Novo Horizontino tá na dele, né? Um empatezinho levando para pênaltis, claro. Independentemente da situação, um grande resultado, não, Pretzel? Boa noite. Claro, a Edna tá indo agora pro vestiário para descansar um pouquinho. Tá sendo muito vaiada a Edna, mas sinceramente, eu não acho que a arbitragem dela foi um absurdo. Ela cometeu um erro, ela não deu amarelo pro Rafael Donato agora, numa falta que ele fez no Lucas, onde o Lucas iria para a área, iria entrar na área para ficar cara a cara com o goleiro. Para mim foi o único erro dela, o amarelo que ela deveria ter dado para o Rafael Donato. No mais, certo, uma outra falta que ela não tenha marcado, isso acontece, o Oscar cavou uma falta agora também, ela favoreceu o São Paulo. O Novo Horizontino tem 16 faltas cometidas, o São Paulo tem uma falta. Quer dizer, não é que o Novo Horizontino não tenha querido jogar. Na realidade, o São Paulo não conseguiu fugir da marcação. O Novo Horizontino, quando não tem a bola, se planta com os 10 jogadores de linha muito fechados. E o São Paulo não tem nenhuma criatividade. Eu até falei, Capelanes, no meio do primeiro tempo, põe o Alan Franco de volante. Não sei por que o Zubeldia não faz esse teste. O Alan Franco é o cara de saída de bola maravilhosa. Tira o Marcos Antônio, que está sem função no jogo, está perdidaço, certo? E coloca o Luciano, cara. E avança um pouco o time do São Paulo para furar o bloqueio dos 3 zagueiros fortes e dos 2 homens de marcação no meio, com o Oyama e com o Jean Irmer, para ter pelo menos 4 caras contra 5 ali, para tentar uma jogada individual. O São Paulo não fez isso. O Oscar bateu 2 faltas agora, mas sumidaço do jogo. O Lucas querendo jogar, mas muito bem marcado. Os 2 alas, Cédric e Enzo Dias, praticamente não tocaram na bola. E o Alisson e o Marcos Antônio recuados. Então é o seguinte, quem é que sai com a bola no São Paulo? Ferrarese sai com a bola. E aí o São Paulo, o Novo Horizontino marca bem, fecha totalmente os espaços e o São Paulo viveu de jogadas aéreas. E na jogada aérea, as 3 torres do time do Novo Horizontino superaram o Caleri. O Caleri é um gladiador, um lutador, mas perdeu várias bolas no corpo. No lance para o São Paulo, que o Alisson entra sozinho, existe uma falha de marcação entre o Luiz Oyama e entre o Rafael Donato. E aí o Alisson entra para fazer o gol? Não, ele tocou a bola para o meio, ao invés de bater no gol, na risca da pequena área. E aí o César Martins salvou o gol do São Paulo. E depois o Novo Horizontino, em 2 estocadas, teve 2 bons chutes, com o Léo Natel e também com o jogador, o Patrick Bray. Então foi um jogo parelho, acho que o 0-0 foi correto. O Luiz Zubeldia foi para cima da Edna de maneira transtornado. Eu discordo disso, porque o time dele não está jogando nada e a arbitragem não tem influência no 0-0. São Paulo não jogou bem e o Novo Horizontino está na dele, como tu disseste, Capelanes. E vou falar uma coisa, Pretz, eu não sei se é a mesma avaliação que você, mas o São Paulo, para mim, entrou nesse primeiro tempo para mais uma partida normal, segunda, terceira fase de Paulistão, não para o mata-mata, Pretzel. Pouca intensidade. Uma semana de trabalho. São Paulo jogou no domingo contra o São Bernardo, então teve toda a semana de trabalho. Hoje é segunda-feira. São pelo menos aí 6 dias de trabalho. O time está um pouquinho travado, pouca movimentação, né? E com o estádio cheio, né? Era para ter ido para cima do Novo Horizontino. Em nenhum momento agrediu o Novo Horizontino como se estivesse jogando em casa como um time grande diante de um adversário mais fraco. Então você tem razão, uma equipe com pouca intensidade no segundo tempo agora precisa e deve melhorar. E eu repito, eu tiraria o Marcos Antônio, adiantaria o Alan Franco e colocaria o Luciano. Certo? Não é para ficar com 3-5-2, você adianta o Alan Franco, que é um baita jogador com a bola.
É um baita jogador com a saída de bola, mas eu duvido que ele faça isso, Capelães. No pique, as notas da primeira etapa. Nota da Edna, que foi vaiada pela nação tricolor. 5. Nossa, de ano. Nota do melhor em campo do São Paulo na primeira etapa. O melhor em campo foi o Alan Franco pra mim. Não perdeu nenhuma dividida e a saída de bola dele, como sempre, muito boa. Uma nota 6,5. E o Novo Horizontino? 7 para César Martins. Um paredão e salvou o gol também. Quem foi o pior em campo dos dois times? Esse é Marcos Antônio. Desde que chegou também, né? Veio com cartaz da Europa, da Itália, né? A gente tenta falar bem, te dá crédito e tal, mas ele não ajuda também, não ajuda. Eu gosto de mata-mata, no caso mata dessa vez, porque o Ulisses fica mais pilhado, né, Pretzel? Não, ele tá bem aqui, tá olhando pra mim toda hora pra conferir nomes e eu ajudando ele bastante. Então é uma grande parceria, né? É uma equipe muito forte coletivamente, né? Individualmente sabe pra alguns, pra alguns. Daqui a pouquinho você volta, Pretzel. 8h57, é o intervalo inteligente Bandeirantes, daqui a pouquinho de volta ao estádio do Morumbi. Já, Nina Gagliotti vai atualizar o super placar da Bandeirantes. E São Paulo tem que acordar, por enquanto 0-0 com este resultado. Alerta de pênaltis no Morumbi, mas calma, torcedor, já tem os 45 minutos finais aqui na Rádio Bandeirantes. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro
é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Os reservas do São Paulo já vão voltando aqui para o campo. O goleiro do Novo Horizontino está por aqui também. Estamos no aguardo para ver se vão rolar mudanças. Antes da bola rolar, quando os jogadores estavam subindo, gritos de Luciano. Como é padrão aqui no Morumbi, ele é a opção no banco de reservas. Outros nomes de ataque, Eric, Ferreirinha. São muitas as opções do técnico Luiz Ubeldia para a segunda etapa. Há um coro aqui por mudanças, hein? É curioso, né, Pretzel? A gente vira a temporada com o Luciano naquela expectativa. Fica no São Paulo ou vai embora? Aí ele fica. Aí o São Paulo termina a temporada passada como artilheiro do ano. E aí o Luciano sempre acaba querendo não sobrando para ele, porque criou-se também uma lenda no São Paulo que eles fariam aquele quarteto mágico com o Ferreirinha, com o Caleri, com o Lucas, com o Oscar. Quer dizer, o Luciano sobrou para ele e o Ferreirinha também preterido mais uma vez, hein, Pretzel? É verdade. Agora, quando tu cria essa hipótese do quarteto fantástico, nas experiências que o Zubeldia fez, o quarteto não funcionou. Ficou um meio de campo muito aberto, os adversários circularam com facilidade nesse setor
Então o Zubeldia viu que não dá para jogar dessa maneira. Mas quem é que tinha que sobrar, na minha opinião? O Oscar. O Oscar tá jogando muito no nome, o Luciano é bem mais efetivo que ele. O Luciano também não tem participado tanto dos jogos, mas ele tem uma diferença básica, ele faz gols. Ele chuta no gol. O Oscar chutou no gol, 2 bolas paradas. Tá voltando o Oscar, né? Pelo que eu tô vendo, o Fabiano vai confirmar, sem nenhuma mudança em São Paulo. Então, não é possível que o Zubeldia tenha gostado do time do São Paulo no primeiro tempo. O Marcos Antônio ficou sem função. O Novo Horizontino, que não é nenhum time brilhante tecnicamente, mas é um time bem treinado, 2 anos quase do Eduardo Batista. Time forte, time coletivo, time físico, do jeito que o futebol atual se projeta em alguns momentos, né? É o Novo Horizontino. Então o São Paulo tecnicamente é bem melhor, só que o São Paulo ficou entregue à marcação do Novo Horizontino. Marcação fortíssima. O bom momento do São Paulo foi num erro de posicionamento do Novo Horizontino. Então acho que é muito pouco para o que representa o São Paulo neste momento. Pelo que eu tô vendo aí, muda o Novo Horizontino, Fabiane? Parece que é isso, né? Por enquanto só o Novo Horizontino tem alguns jogadores se direcionando para a beira do campo aqui para substituição. São Paulo é o mesmo, assim que subir a placa eu confirmo para vocês, mas aparentemente são 2 trocas no Novo Horizontino, 2 atletas sem colete. Um abração aqui pro Sidney Garcia, tá ouvindo a gente, mandando participação pro Marcião, tem gente secando também, direto do Guarujá. Alô, Marcião, um abraço pra você, pra toda a família, a galera que ouve a Bandeirantes. Terminando o jogo, vem o apito final e você vai participar, uma bateria gigantesca de participações aqui, hein? Já pode começar a mandar áudio pra cá. Você que tá secando, seque com vontade. Você que tá torcendo, torça com vontade. Então quer dizer, arbitragem de volta ao campo de jogo, São Paulo sem mudanças e o Novo Horizontino só mexe uma vez, é isso, Fabiane? Perdão, Capê, deu uma oscilada no som. Fica tranquilo, só mexe uma vez, vai entrar o camisa 30 no Novo Horizontino, é isso? Aparentemente sim, a gente está esperando a confirmação, ainda não subiu a plaquinha aqui, mas é ele mesmo, camisa número 30, o Vagninho, ala direita. Vagninho que estava na prévia como titular, hein, Pretzel? Cai pelos lados. Exatamente. Aí o Vagninho. O que ela botou lá? 30 no 38. Foi embora o Léo Natel para a entrada do Vagninho. Não jogou nada o Léo Natel, nada. Quando o Léo Natel jogou, né, Pretzel? Tem essa. Aí é que tá. Base do Corinthians, o Rogério falou muito bem dele no São Paulo, né? Mas ele nunca jogou bem. Vagninho é um atacante bem experiente, viu? Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, vem aí o melhor e maior locutor do Brasil. Os 45 minutos finais de muita emoção no Coliseu do Brasil. É no Morumbi, é com ele. Alô, Ulisses Costa! Eu quero você comigo a partir das 10 mil pessoas curtindo o futebol da Bandeirantes do YouTube. Eu vou começar a mandar abraço pra rapaziada. Vai começar o segundo tempo do jogo. Apito o árbitro. Toca na bola o São Paulo, ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo e vem São Paulo pela direita do campo de ataque. Oscar faz o break em cima da marcação. Prendeu, balançou novamente, tentou nova finta. Recolhe para o comando de ataque. Toma falta. A árbitra tá parando, dando saída de bola. A bola sai em lateral para a equipe do Novo Horizontino bater no campo de defesa. O Zubeldia partiu para cima da bandeira, hein? E o Zubeldia já tá amarelado, tem que tomar cuidado, porque qualquer reclamação acima do tom, ele pode ir pra rua. É o futebol da Bandeirantes para você. Se posiciona para ser jogando recorde do campo de defesa. Novamente o time do Novo Horizontino em falta, Sérgio cobrado. Ela acabou a bandeira dando falta para o Novo Horizontino. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, chegando em 10 mil. Eu abraço você. 10 mil, eu começo a abraçar o ouvinte da Bandeirantes no YouTube. Fora em FM 90.9, 86.3, a faixa estendida no FM. E domínio do campo de ataque, tenta descer novamente a equipe do São Paulo. A bola foi chuta para Lucas. Ele domina, faz o break em cima da marcação. No primeiro prendeu, voltou para o setor de ponta para Marcos Aurélio. Marcos Aurélio enfiou jogada pelo setor. Marcos Antônio, me desculpe, enfiou jogada pelo comando de ataque. Subiu a zaga, vem para tirar o time do São Paulo. A bola volta com toque de bola de Vagninho. Primeiro lance dele do jogo, faz o break Vagninho. Recolhe pelo setor de direita do campo de defesa, sai jogando no Novo Horizontino no campo de retaguarda. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, curta para o comando de ataque, aperta na marcação. Tenta o toque de cabeça, vem para o toque novamente. O time do São Paulo tentou descer, não consegue. Tranquilo aqui atrás para ser jogando o Rafael, goleirão do time do São Paulo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais
mundiais distribuídas em todo o país. É Braspress Brasil. E eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 10 mil eu começo a mandar abraço pro 20 Bandeirantes em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola, sai jogando a Arboleda, prende para cima do São Paulo no campo de defesa, recolhe com Ferrarese. Ferrarese volta a jogada para Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vai tentar o toque de bola, volta Coutinho para Ferrarese. Ferrarese pela direita, dá a jogada curta. É para Cédric. Cédric tenta o levantamento para o comando de ataque, não consegue chegar. Aperta novamente o time do Novo Horizontino. Houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Caleri para o time do São Paulo bater na linha lateral do gramado. Próxima linha que divide o campo. E é um duelo individual que é praticamente um jogo à parte do Caleri com o trio de zaga do Novo Horizontino. Falta já batida, a bola pelo lado esquerdo. É o futebol da Bandeirantes, vem pro jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A torcida grita, é Luciano, é Luciano, é Luciano. A bola volta no toque de bola. É tipo do jogo que o Luciano entra e faz o gol da classificação. Exatamente. É bola no campo de defesa, recolhe no campo de ataque, tenta descer o São Paulo, a abertura vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance Alisson. Alisson já domina, volta a jogada no campo de defesa, sai jogando com Alan Franco. Alan Franco domina pro time do São Paulo, vai pro toque de bola de Oscar. Oscar de primeira lança a jogada para Cédric, tentou o domínio, chega bem na marcação, César Martins vem para tirar. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe esses zagueiros do time do Novo Horizontino, dureza, hein? Dureza passar por eles, tem time grande que não tem, hein? Grandes e fortes. A bola volta no campo de ataque, domina para a direita, tenta descer novamente o time do São Paulo. Abertura pelo comando de ataque para Marcos Antônio. Marcos Antônio no voltou para a Arboleda. No campo de ataque, na circunferência central, na gramada, ele prende o lance. Tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerdo no campo de ataque, 0-0. Alan Franco domina, sai para a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Você ligado, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes. Já domina no campo de defesa, recolhe novamente São Paulo e Novo Horizontino. Esse placar leva o jogo para os pênaltis, hein? A abertura foi feita à frente, ela quica no setor intermediário, vem para tirar, tenta cortar, Caleri vem para fazer a falta. E aí tá parado o jogo e fica encarando ele o César Martins. Chegou duro o Caleri em cima do César Martins, jogador experiente, já rodado, passou pelo Flamengo, parece ter jogado o corpo em cima para cavar a falta, posse de bola pro time visitante. A bola volta no toque de bola com a equipe do São Paulo, tenta ser jogando o time do Novo Horizontino pelo setor de esquerda do campo de defesa, aprende a jogada contigo no setor intermediário, já recolhe a jogada, sai jogando o time do Novo Horizontino, já prende o lance curto o César Martins, ele domina para o Novo Horizontino para ser jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, César Martins recolhe a jogada para a equipe do Novo Horizontino, abre o compasso, vai para o lançamento à frente, tentou de cabeça, subiu para tirar, vem da esquerda, corta o perigo dali, Enzo Dias tira e fica caído, a bola volta e a árbitra vai parar o jogo, Enzo Dias já está em pé, ela não tem que parar o jogo assim. Já está em pé, mas acusando muitas dores nas costas, aparentemente, Ulisses. Nada, Fabiane, ela interfere demais no jogo. Demais no jogo. A bola estava no alto, ainda ela parou o jogo quando o jogador argentino já estava ficando em pé. Não dá, a arbitragem hoje é interferido demais com esse tipo de lance, não dá. É o futebol da Bandeirantes para você. Vai dar bola ao chão pro São Paulo, a árbitra do jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 5 jogados, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E já chega 10 mil, eu vou abraçar você, torcedor do Brasil. Repito para você, 5:30 jogados para você conferir segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua para você, São Paulo 0, Novo Horizontino 0. Esse placar, o jogo vai para pênaltis para definir quem é o último semifinalista do Paulistão. Corinthians, Palmeiras, Santos já estão classificados, Alonina. Alô, Ulisses, e quarta-feira tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, pré-Libertadores, Barcelona e Corinthians, 9:30 da noite. Narração Ulisses Costa, Pretzel e Ronaldo Giovanelli nos comentários. Reportagens de Luiz Fabiani. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui se posiciona para ser jogando o time do Novo Horizontino. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Partiu de perna esquerda na bola, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Afasta novamente o time do São Paulo. Vem para tirar a Arboleda dá um pico na bola, corta, tira o perigo dali, bola volta contigo no setor intermediário. Já domina do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe novamente Friso. Ele ganha o lance Friso para o time do Novo
Novo Horizontino vai bater cruzado, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater aí. E deu confusão pela demora na hora de devolver a bola ao Rafael. A torcida ficou em cima, a Edna está bem posicionada ali, dando bronca no zagueiro do São Paulo, o Ferrarese. Que o Jafene falou alguma coisa pro Friso, né? Ele ficou falando alguma coisinha pro Friso ali, na hora que ele ganhou o lance. Pro jogador do time, o Matheus Friso, do time do Novo Horizontino. A bola volta no toque de bola. Você comigo, vem torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, vem pra frente, atenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Ganha o time do Novo Horizontino. A Arboleda vem pra tirar, afasta o perigo. Para volta pelo comando de ataque, aperta novamente e tenta ganhar o time do Novo Horizontino. Domínio do campo de defesa, recolhe a jogada curtinha, a bola sai pra fora, lateral pro time do Novo Horizontino bater. Caleri põe pra fora, lateral pro Novo Horizontino cobrar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, vem pra ganhar no Franco, vem pra tirar o perigo, afasta dali, tira mal César Martins. Ele cede lateral pro time do São Paulo, vem Lucas, Chapéu, primeiro domina pro time do São Paulo, tenta ser jogando. Ele já prende o lance, Lucas recolhe a jogada pelo comando de ataque, vem pra finta, já meteu um chapéuzinho, Lucas em cima do Rodrigo Soares. A bola volta com São Paulo pelo seu campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 10 mil, vou mandar abraço pra você. Você fica ligado na Bandeirantes, domina novamente no campo de ataque, recolhe pra descer, curtindo no setor intermediário, vai pro domínio, tenta a posse de bola pra sair, jogando novamente, domina no campo de ataque, aperta na marcação, o time do Novo Horizontino. O São Paulo prende o lance com Alan Franco pelo campo de defesa. Os campos de defesa, o São Paulo sem opção de jogo, Pretzel. Não tem meio de campo, o Lucas fica avançado, o Oscar também, ó, o Oscar onde é que tá? Aí bem marcado, ó. São Paulo não tem saída, aí fica alçando bola na frente. E pelo alto é o Caleri brigando contra 3 zagueiros altos, certo? Tentando ganhar um rebote ou uma segunda bola. Não dá, cara. O que o Zubeldia tá fazendo com 3 zagueiros? Ferrarese, Arboleda, o Alan Franco é o melhor. Não dá pra entender, não vai mexer. Demorando pra mexer. Quando der 15 ele vai mexer então, é isso. Alô, Fabiano Souza. Alô, Matheus Filho, Sidney Garcia. Chegamos a 10 mil ligados na Bandeirantes. Vem pro jogo São Paulo. Lucas dominou, driblou, caiu. A bola volta com o time do Novo Horizontino, que já sai jogando no campo de ataque. Lançamento foi feito à frente, vem pro domínio. Perde bola, ganha o time do São Paulo. Na direita vem pra cortar. Ganhou com vontade. A abertura foi feita no meio pra Rodrigo. Tentou escapar da marcação. Alan Franco limpa. Ele é bom demais, Alan Franco. Abriu da esquerda, câmara ataque, vai pro toque de bola, continua novamente para Oscar, vem São Paulo. Oscar dominou pro São Paulo, linha de fundo, puxou, cruzou, levantou, botou no gol nas mãos do goleiro. Ayrton sai do gol para fazer a firme boa defesa. Caio Vasconcelos, direto do Rio de Janeiro, ligado na Bandeirantes. Alô, Pedro Silvério, obrigado pelo carinho da audiência. Andressa Lopes, ligado na Bandeirantes. Alô, Rato, curtindo o futebol da Bandeirantes. Felipe Correia, alô, Laudinei, alô, Sandro Luiz, obrigado pelo carinho. Matheus Filho, forte abraço. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola e vão subir no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa para ser jogando, recorde contigo no setor intermediário. José Ferreira Silva, ligado no futebol da Bandeirantes em Marília, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola contigo no comando de ataque, aperta na marcação, tenta o levantamento do comando de ataque, bola vai embora para a linha de lado. Tá parado o jogo, bola para o Novo Horizontino bater da esquerda, campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Alô, Ludinei Pereira, obrigado pela audiência. A bola volta com o time do Novo Horizontino, tenta descer pelo comando de ataque, vem pro toque de bola com o Matheus Friso. Ele prende o lance, vai pra finta na marcação, quase perde o lance, volta a jogada contigo no setor intermediário de ataque, soltou para Jean Imer prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, ameaçou o cruzamento, soltou para Patrick. Patrick domina, doca do seu lado para Patrick Bray cruzou, vem Arboleda, sobe de cabeça, tira, afasta novamente o time do Novo Horizontino. A bola vai voltar com o Oscar, tenta o domínio para o time do São Paulo. Ele ganha o lance, vai tentar a finta. Oscar recolhe a jogada pelo campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alô, rapaziada. Alô, Júnior Freitas, obrigado. Irto Júnior Freitas curtindo. Alô, Maila, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Cláudio Matos também ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor. E vem São Paulo. Lucas conseguiu para Caleri, abriu para Marcos Antônio. Desceu da direita do campo de ataque, não cruza. Tem na direita chegando, pedindo Cédric. O cruzamento do Cédric na mão do Ayrton Michelon. Goleiro
Goleiro sai, faz a firme defesa e tenta descer novamente o time do Novo Horizontino. Vem pra ganhar a jogada perto do seu São Paulo. Ganha a jogada contigo no meio de campo. Rodrigo pediu a falta da Arboleda. A bola volta pela direita do campo de ataque para Marcos. Ele tentou o toque de bola. Marcos Antônio soltou na grande área. Vem pra tirar. Rafael Donato põe pra fora a lateral pro São Paulo bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Elias Antônio, obrigado pela audiência. Curtindo o São Bandeirantes. Alô, Paulo Rodrigues Augusto de Jesus. Só da Bandeirantes agora com 15 mil. Tem mais abraço. A bola volta no campo de ataque. Tenta descer do campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo. Tentou descer. Vamos para 15 mil que eu vou abraçar o torcedor brasileiro. Sinta-se abraçado, o torcedor do Brasil. Ela volta no toque de bola contigo no meio de campo. Recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando. A abertura vem para o setor de esquerda com Enzo Dias. Prendeu de esquerda, campo de ataque. Sem opção de jogo. Volta com Alan Franco. O tempo não para. Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Vem Lucas, ganhou, passou errado. Continua para você no Morumbi, 12:40 de bola rolando, segundo tempo, 0 São Paulo, 0 Novo Horizontino. Esse placar vai para pênalti, Nina. Vai para pênalti, Ulisses. O atacante Vitor Roque desembarcou no aeroporto de Guarulhos hoje pela manhã. Ele foi direto para a academia de futebol, já está inscrito e liberado, deve jogar a fase de semifinal do Paulista. Palmeiras aguarda o seu adversário. Pelo chaveamento deve ser Santos ou São Paulo. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o time do São Paulo tenta descer para você, ligado no microfone da Bandeirantes. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. A bola volta no toque de bola contigo no campo de retaguarda, vai para a finta, prende o lance novamente para descer. Com 15 mil, volta a abraçar o torcedor do Brasil, vem para 15 mil no YouTube da Bandeirantes. A abertura foi feita pela direita do Lucas, soltou boa jogada, mas a bola sai. Tentou chegar o Cédric, não conseguiu. Lateral para o Novo Horizonte no bater do campo de defesa, Fabiane. Ulisses, você tinha cantado essa bola ainda no primeiro tempo. Com a substituição, a entrada do Vagninho, a marcação individual no Lucas mudou. Agora essa responsabilidade é do Luiz Oyama, volante ex-Botafogo. Não deixa o Lucas respirar no Morumbi. E vai dando like na nossa transmissão. Você ligado na transmissão da Bandeirantes, domínio no campo de ataque, tenta descer no São Paulo. Bola no toque de bola, tentou descer. O Caleri caiu na entrada da área, pediu a falta e a Edna marcou. Marcada a falta no momento que o Marcos Antônio se direciona às arquibancadas do Morumbi e pede para o volume aumentar, porque é muito perigosa a chance. O Oscar já bateu 2 faltas perigosas, tem a terceira chance agora. Protesto dos jogadores do Novo Horizontino e as arquibancadas do Morumbi levantam, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, você comigo. Vamos para 15 mil, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Falta bem marcada, hein, Pretzel? Foi falta, não pegou com tanta intensidade, mas pegou. Patrick, número 4, não é lance para cartão, é uma falta normal de jogo. E ali o Oscar bateu 2 no primeiro tempo. Quem sabe o Lucas faz o gol agora, né? É verdade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima se posiciona para a cobrança de falta para aqui para o São Paulo bater. Você vem comigo, vamos a 15 mil para eu continuar abraçando você, torcedor ouvinte do Brasil. Vamos a 15 mil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona para a cobrança de falta o time do São Paulo, Lucas. Oscar sai da bola, Lucas fica ali olhando para a bola com o pé direito próximo a ela. Vem para a cobrança de falta, Lucas para o time do São Paulo, é pelo setor de meia direita. Falta para o time do São Paulo bater, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Lucas ajeita, ele bate bem, puxa a bola um pouquinho para trás, se posiciona para a cobrança de falta para o time do São Paulo. Oscar conversa com o Lucas, ali com ele também tem o Enzo Dias. Cédric chega, é falta para aqui para o São Paulo bater, falta para o São Paulo cobrar. Lucas vem para a cobrança, colocou o pé esquerdo ao lado da bola, deu 5 passos para trás, vai bater de perna da direita. Lucas bateu, desvia na barreira e vai embora. Ela tinha caminho no gol, escanteio São Paulo. Era gol certo do São Paulo e com uma dica especial, Luciano aqui no gol, atrás do gol, aquecendo, fez um gesto orientando para bater no canto do goleiro. Foi isso que tentou o Lucas, ganhou o escanteio.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu quero 15 mil, você vem comigo. Vem comigo, torcedor do Brasil, para eu continuar abraçando você, mandando alô. Se posiciona para a cobrança. Fez escanteio para o time do São Paulo. Bater escanteio para o time do São Paulo. Oscar na bola, partiu para a bola, correu, bateu. Levantou no gol no alto. Gigante. César Martins tira. A bola volta do toque de bola Coutinho com o Alisson. Alisson domina para o São Paulo. Abre pelo setor de esquerda para Enzo Dias. Enzo Dias enfiou para Oscar. Oscar domina para o São Paulo. Limpa, puxa, perna direita, cruza, chuveirou na boca do gol. Subiu de cabeça novamente, tira. Carlos Martins. A bola voltou. César Martins. A bola voltou com o São Paulo. Cruzamento de novo na área. Vem para complementar o lance. Tirar de novo. Agora foi a vez do jogador Rafael Donato. A bola volta do toque de bola. Domina o time do Novo Horizontino. Tenta descer pelo setor de direita no contra-ataque. Vem com Friso. Friso domina, gira o corpo. Se soltar, tem partindo Vaguinho. Recolheu, soltou para Vaguinho na direita no campo de ataque. Chegou na bola, vem pro domínio, tenta o toque de bola, vem para ganhar o time do São Paulo pelo setor de esquerda. Já ganha a jogada Enzo Dias. Domina pelo campo de ataque, tenta enfiar a bola para Lucas. Em velocidade, Lucas vai chegar, vai para dentro da grande área, desequilibrado, deu para trás, Caleri entrou, bateu. Jogada do Lucas! O Lucas é diferente, o Lucas Moura é bom demais, é craque! Ele ganhou na velocidade, na raça, na vontade, chamou a marcação pra cima dele, aí ele cruza pro Caleri livre na entrada da pequena área, só bater rasteiro pro fundo da rede. Caleri, gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Caleri, que você proporciona a torcida do São Paulo. Agora São Paulo, um Novo Horizontino 0. O detalhe do gol é todo seu, Luiz Fabiani diz aí. Parece que tem turbina o Lucas Moura. Tava muito atrás da defesa do Novo Horizontino. Disparou, venceu o César Martins e ficou cara a cara. E aí, como bom craque, foi solidário e respeitou o pedido de toda a arquibancada do Morumbi. Toca no Caleri que é gol. E foi. Segundo do argentino em 2025, 1-0 São Paulo. Os jogadores do Novo Horizontino reclamaram de falta do Enzo Dias. Sinta o clima no Morumbi. Desculpa, Pretzel. Num grito de Lucas, o reconhecimento da torcida do São Paulo. Pois não, Pretzel. O gol legal. O Wagninho reclama de falta quando o Enzo Dias recupera e toca a bola na corrida. O Lucas ganhou do Rafael Donato e deu pro meio pro Caleri, com o goleiro batido, fazer o gol do São Paulo, tirando o São Paulo do sufoco de largar na frente. Dominava o jogo, mas sem nenhuma criação ofensiva, muito cruzamento, facilitando a vida do Novo Horizontino. E vem para o jogo, o time do Novo Horizontino pelo setor de esquerda, cabra-ataque, bola foi solta à frente, vai para o domínio, rola, jogada, entrada na grande área, já partiu, vem para a finta, prende Riso, domina pelo comando de ataque, girou Coutinho com Jean, ele prende o lance para o time do Novo Horizontino, sai jogando curto com Rafael Donato domina para o time do Novo Horizontino, 1-0 São Paulo, por enquanto São Paulo pega Palmeiras, Corinthians pega o Santos, domina pela direita no campo de ataque, cruzamento na grande área, afasta a zaga do São Paulo, é lateral para o time do Novo Horizontino bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sinta o clima do Morumbi. Pro jogo, domina, tenta descer do comando de ataque, aperta novamente o time do Novo Horizontino, a bola foi solta para o setor de esquerdo, 1-0 para o time do São Paulo. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta com o time do Novo Horizontino, que tenta ser jogando pelo comando de ataque. A abertura vem com Jean Irmer, ele domina no campo de ataque. Irmer prende a jogada, soltou para a direita no campo de ataque para Rodrigo Soares, balançou, levou para a linha de fundo, cruzou na grande área, o toque de cabeça, afasta dali.
Chegou tirando o Cedric. Ele põe pra linha de fundo. Escanteio pro time do Novo Horizontino, que vai pra cima do São Paulo agora. Tá dado o recado pelo técnico Eduardo Batista. O Novo Horizontino não tá morto. Quer o gol e quer a vaga na semi. Escanteio pelo lado esquerdo. Escanteio pro time do Novo Horizontino, batendo pelo setor de esquerda, campanha ataque. Vem pra cobrança, Matheus Friso partiu pra bola, bateu escanteio, levantou na boca do gol, toque de cabeça, passa a esquerda no gol, vai embora. Linha de fundo, Novo Horizontino quase cala o Morumbi, quase empata o jogo. E a principal arma do Novo Horizontino, 3 zagueiros com quase 1,90 m ou mais de altura. Lance perigoso, bem batido pelo Matheus Friso, tem reposição de bola o Rafael. Na cabeçada do Patrick, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. CSU pode confiar, Brasil. E aí, Pretzel? E aí que o gol faz muito bem ao São Paulo, a torcida tava amuada, né? Pedindo o Luciano, o time do São Paulo não jogava bem, mas no contra-ataque o Lucas deu o gol pro Caleri, na velocidade passou do Rafael Donato, que é lento, e o São Paulo se tranquiliza um pouquinho. E o Novo Horizontino tá vindo pro jogo, daqui a pouco mais 2 mudanças para abrir o time Eduardo Batista. E o Oscar toma um chapéu do César Martins, na sequência vem e faz a falta nele. E ficou barato pro Oscar, porque era um lance de contra-ataque do Novo Horizontino, o carrinho por trás costuma render o amarelo, dessa vez ficou barato pro camisa 8 tricolor. Há muito tempo que eu não vi um zagueiro bom como o César Martins em campo, hein? Tá fazendo um partidaço, jogando por toda a defesa, hein? Se ele joga sempre assim, não pode ficar no Novo Horizontino, né? Que talvez hoje esteja muito bem. A bola volta no toque, ele tenta descer o time do Novo Horizontino, a bola volta no peito do meio curtinho, César Martins, ele prende o time do Novo Horizontino, abre a jogada novamente para Wagninho para César Martins, recolhe a jogada para a equipe do Novo Horizontino, que está jogando pelo campo de ataque em velocidade, houve a falta, de novo Oscar agora em cima do Gentiner. Parou a jogada do Oscar pela segunda vez consecutiva. O Novo Horizontino começa a subir suas linhas, tentar jogar, até porque uma derrota elimina. Não tem jogo de volta, é jogo de mata. O Novo Horizontino quer ficar vivo no Paulistão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que chegar a 15 mil, eu volto a abraçar você. Vamos para 15 mil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que eu volto a abraçar você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para aqui para o Novo Horizontino, bater pela meia direita. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Novo Horizontino vem para a cobrança de falta pelo setor de meio direita, vem bola alçada na área. Levantamento na segunda trave, Rafael no soco, tira. Ou deixa sair ou pega, né? Ele era o último homem, o Rafael. Lateral para o time do Novo Horizontino, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone de Bandeirantes. Lateral vem para dentro da grande área, levantamento na boca do gol, afasta. A zaga do São Paulo tira, a bola volta com o time do Novo Horizontino, que já domina pelo setor de esquerda com Luiz Oyama. Luiz Oyama prende o lance pelo seu campo de retaguarda, vai tentar inverter a jogada, prefere ser jogando aqui atrás com Ayrton. Domina para o seu goleiro e vem para o toque de bola. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet. Acesse www.estrelabet.bet.br. 24 jogados, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos a 15, torcedor, que eu vou abraçar você. Vai mexer o Novo Horizontino. Vai mexer o Novo Horizontino. Sai o Jean Imer, camisa número 5, volante. Entra Marlon, troca no meio de campo do Novo Horizontino. Sai também o futebol 88, da Patrick Bray, para a entrada do 7, Pablo Diego. Tá saindo o Patrick, o 4, hein? É o 4 para a entrada do 7. Errou o placar eletrônico. Sai o Patrick com a camisa número 4 e entra o Pablo Diego. É isso aí. Isso, né? O placar errou ali. Pablo Diego. E aí, Pretzel? E aí que ele sai do sistema de 3 zagueiros. O Patrick já tem amarelo. Então ele vai agora com tudo. O Pablo Diego é atacante, o Marlon é jogador de meio. 4-3-3 agora no time do Novo Horizontino. Mas também chama o São Paulo para cima. Claro, né? abre o jogo. Abriu o jogo total. Mas não tem outra opção, né? Não tem outro jeito.
Tá parado o jogo lateral para o Novo Horizontino cobrado. E já domina pelo seu campo de defesa. O time do Novo Horizontino para ser jogando a abertura. Vem para sua zaga central. Recolhe pelo setor de meio de campo. Curtindo novamente César Martins. Ele prende para o time do Novo Horizontino pelo setor de direita no campo de ataque. Tenta enfiar a jogada pelo setor de ponta. Entrou agora Pablo. Vem a finta. Ganha lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino. Bater para você ligado no microfone da Bandeirantes. É a Bandeirantes com você. Lateral foi cobrado pelo comando de ataque. Marlon domina para o Novo Horizontino. Vai para o cruzamento em cima da marcação. A bola explode no Oscar. Ela volta novamente no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Bom zagueiro César Martins. Ele é muito bom zagueiro. Domina para o time do Novo Horizontino. Embora perdeu na velocidade do Lucas. Não, foi o Donato que perdeu. Foi o Donato. Que é mais pesado que ele. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe a jogada, vem para o toque de bola curto no campo de defesa. Domina novamente o time do São Paulo. Erra. O time do Novo Horizontino aperta na marcação. Péssimo Caleri. Ele perde o lance, recupera Coutinho Luiz Oyama. Ele desce para o time do Novo Horizontino com a bola dominada. Vem para a finta. Na direita está livre de marcação. Não viu passar novamente do outro lado de Pablo Diego. 1-0 para o São Paulo. Gol de Caleri numa jogadaça do Lucas. Domina no campo de ataque. Aperta novamente o time do Novo Horizontino. A bola foi solta à frente. Domina, tenta, finta, toma falta. Bico da área pela esquerda, vem o Cédric, faz a falta para o Novo Horizontino bater. É tudo que o Novo Horizontino quer, porque é o time alto. E cresce no jogo, não só porque é alto, mas também porque seu principal artilheiro está em campo. Pablo Diego com 3 gols, falta perigosa, dá para bater pro gol e acho que é o Friso que vem pra bola, Ulisses. É falta para o time do Novo Horizontino bater. Disney Plus está com o melhor do futebol. O Disney Plus assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Se posiciona para a cobrança. É falta para a equipe do Novo Horizontino bater. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG na cata, é na cata. É falta para a equipe do Novo Horizontino bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Eu quero 15 mil. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 15 mil eu mando mais abraço pra você. Eu quero você comigo na transmissão da Bandeirantes. É falta, vem Riso, vem Friso, Matheus Friso pra cobrança de falta para a equipe do Novo Horizontino. Vai partir pra bola pelo setor de esquerda. Matheus Friso vem pra cobrança de falta pelo setor de esquerda. Campo de ataque, ajeita, 1-0 São Paulo. É falta pro Novo Horizontino. Bola batida direta pro gol em cima da barreira. Ela volta no toque de bola, bate no peito, domina novamente o time do Novo Horizontino. Vem pro lançamento à frente do comando de ataque. Abertura pelo setor de direita, domina novamente, tenta ser para o jogo. Lucas foi lançado de forma errada, chega de cabeça, ganha a jogada, mas perde. Alisson ganha, ela volta no campo de defesa para sair jogando novamente. Recolhe o goleiro do Novo Horizontino. Vem Caleri para pressão, sai jogando tranquilamente. Domina o time do Novo Horizontino, bom time do Novo Horizontino com Patrick Bray. Ele prende o lance, domina pelo comando de ataque, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda. Na esquerda já prende o lance, tanto o toque curtindo no setor intermediário para Marlon. Marlon domina para o time do Novo Horizontino, placar de 1-0 São Paulo. São Paulo vence o jogo. Abertura no meio, boa bola para Oyama. Tentou lançar, Boleda vem, tira, corta o perigo. A bola volta no toque, ele vai tentar descer novamente o time do Novo Horizontino. Ela kick do setor intermediário para Patrick, que ganha lateral. Ganha Patrick Bray, lateral para o time do Novo Horizontino para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não. André Silva e Bobadilha vêm pro jogo, chamados pelo técnico Luiz Beldia. A bola volta novamente no toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer novamente o Novo Horizontino. O levantamento foi feito à frente do toque de bola de Alan Franco. Tranquilo para o goleiro Rafael, que vai dominar e sair jogando pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Se posiciona para ser jogando novamente o time do São Paulo. Placar do jogo, repito, 1-0 São Paulo. Gol de Caleri. Numa linda jogada em velocidade do Lucas pela esquerda. Levantamento à frente, Lucas sobe de cabeça, ganha a jogada, põe pra fora, em lateral pro time do Novo Horizontino bater, manual pro time do Novo Horizontino cobrar do seu campo de retaguarda, pois não. 52.315 torcedores presentes aqui no estádio para uma renda de R$3.371.196. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta com o Novo Horizontino, tenta o toque de cabeça, cabecinha, mas põe pra fora. A bola tá saindo em lateral. É lateral pro time do Novo Horizontino, do São Paulo, bater pela direita, Wagninho põe pra fora. Lateral pro time do São Paulo, bater pelo setor de direita. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você, continua
São Paulo tem 1, Caleri, Novo Horizontino 0, vem pro jogo Novo Horizontino, Alan Franco empurra. Falta pro Novo Horizontino bater da intermediária, campo de ataque. Mais uma chance de cruzamento pro time alto do Novo Horizontino e agora toda a bola alçada é perigosa pro São Paulo que já prepara as mudanças. André Silva e Bobadilla na beira do campo, esperando subir a placa. Eu acho que ele vai tirar o Marcos Antônio e o Caleri. É falta pro time. Ou o Oscar, né? Que não tá bem no jogo. Tu tem razão. O Oscar, aliás, hein? A intensidade do Oscar é a minha aqui na cabine, viu? Imóvel. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 15 mil, eu continuo abraçando o torcedor ligado na Bandeirantes. Estamos aí com 13 mil, 12 mil, agora vamos ver, vai voltar para 13 mil. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do Novo Horizontino bater. Matheus Friso, ele vem para a cobrança de falta para você ligado no futebol da Bandeirantes. Bateu Friso para a cobrança, partiu para a bola, bateu, levantou, na boca do gol, subiu, arboleda de cabeça, vem para tirar. A bola volta na direita do campo de ataque, vai para a finta, levou para a linha de fundo, fecharam a porta, vai se complicar, vai tentar ganhar escanteio e ganhar. O lateral, ganhou o lateral, Rodrigo Soares para o Novo Horizontino. Lateral cobrado, a bola vem do toque de bola contigo de Patrick Bray. Ele prende o lance, gira, jogada para o comando de ataque para Friso. Demora demais para soltar a bola, hora que solta, vem a marcação junto. Domina o time do Novo Horizontino, o levantamento vem pela direita do campo de ataque. Dominou na direita, tem que cruzar, puxou, perna esquerda, vai para o cruzado, levantou no banco do gol, vem o Novo Horizontino. No toque de cabeça para a linha de fundo. Escanteio para o Novo Horizontino bater na esquerda. E tá caído o jogador do São Paulo. É o Cedric que tá caído. Justamente ele que conseguiu dar o toque providencial para evitar a bola na cabeça do jogador do Novo Horizontino. O São Paulo prepara uma terceira mudança por aqui também, viu? Já confirmo para você, mas mais um jogador chamado. Escanteio pro time do Novo Horizontino bater 32 minutos de bola rolando 1-0 pro time do São Paulo, 1-0 pro São Paulo. Vamos para 15 mil que eu quero abraçar meu povo. Eu quero abraçar você ligado no futebol Bandeirantes. Vem comigo, torcedor brasileiro, 15 mil. Eu quero abraçar você. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Novo Horizontino bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Matheus Friso. Ele vem pra cobrança de perna esquerda na bola, partiu, bateu, levantou na boca do gol. O toque de cabeça do zagueiro tirou, a bola voltou de primeira, foi dominar e perdeu. Domina o time do São Paulo, tenta descer no contragolpe, Caleri lento, abriu para Alan Franco, mais lento ainda na sua frente, para ninguém, Caleri vai correr, mas não vai chegar. Domina novamente no campo de defesa o time do Novo Horizontino. Já sai jogando no campo de retaguarda, para foi chuta pelo setor de direita, prende o lance curtinho na intermediária. Já recolhe Rodrigo, vem para finta, tenta o toque de bola, Pablo Diego. São Paulo parou, Pablo Diego domina, pois não, São Paulo fez o gol e recua demais. Tem que mexer logo mesmo, recua demais São Paulo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda até entrega totalmente rastreada. Até entrega rastreada é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero 15 mil para abraçar o meu povo, para abraçar o ouvinte da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente a equipe do São Paulo. Vem pro toque de bola, Novo Horizontino, ganha lateral. E vai mexer o São Paulo. Vai mexer o São Paulo, 3 de uma vez. Vamos lá, quem tá saindo é o camisa número 20, Marcos Antônio, para entrada do Bobadilla. Bobadilla vem pro jogo, sai o Marcos Antônio. Essa é a primeira troca do São Paulo, já vai subir a placa pro segundo. Vamos ver o segundo, quem sai? Acho que é o Caleri mesmo. Agora sim, Caleri sai com a 9 para a entrada do 17, André Silva, troca de centroavante. Caleri, o goleador do jogo, deixa o campo. Essa é a segunda troca. Então saem Marcos Antônio e Caleri. A terceira vai ser a entrada do Wendel. A gente aguarda a confirmação aqui. Naturalmente espera-se o Enzo Dias, e é justamente ele que deixa o campo. Enzo Dias sai para a entrada de Wendel. Muito bem. E aí, Pretzel? Pretzel acertou as 3 alterações aqui. O Enzo agora sai. A torcida aplaude bastante o Enzo pelo fato dele ter iniciado a jogada do gol, né? Ganhou a dividida e lançou a bola pro Lucas. E o Caleri por ter feito o gol. Então eu acho que as mudanças foram interessantes, elas são meio óbvias, né? Não muda muito a característica do time, mas você coloca 3 jogadores descansados, que o São Paulo fez o gol e recuou demais. E quem tá louco pra entrar aqui é o Luciano. O Luciano tá na beira dos jogadores aquecendo, não para de olhar pro Zubeldia como quem diz, ó, também tô aqui, hein? O Luciano é o futebol da Bandeirantes. O Luciano não entrar no jogo desse é esquisito mesmo, né? Porque ele é um jogador decisivo. É esquisito. Ele é um jogador decisivo. É muito estranho, é. O tempo não para, Bandeirantes marca.
35 jogados para você ligado na Bandeirantes, 35 jogados chegando a 15 mil. Volta a abraçar você, torcedor brasileiro. 35 jogados do segundo tempo, girando o placar do Paulistão, quartas de final. Continua para você, São Paulo tem um Caleri numa jogadaça de velocidade do Lucas. Deixou o Caleri com gol aberto para fazer o gol. 0 para o Novo Horizontino. São Paulo está passando a semifinal do Paulista. Na Bandeirantes é você, eu quero você. Alô, Balonina. Alô, Ulisses. E no final de semana tem decisão também do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco às 5h45 na ida, 1-0 Flamengo. E no domingo, Volta Redonda e Fluminense, 6 horas da tarde na ida, 4-0 Flu. E vem pro jogo do primeiro campeonato, o São Paulo tem escanteio. Alô, Augusto ligado na Bandeirantes, Augusto de Jesus curtindo o sonsaço Bandeirantes, Regina Padilha ligada na Bandeirantes, chegamos a 15 mil. Você ligado na Bandeirantes, Flávio Gaspareto, obrigado pela audiência. Rodolfo também curtindo o som da Bandeirantes, toda a galera ligada na Bandeirantes, Matos Filho. Alô, 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 rapaziada. Denner Rodrigues curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. O Walter Antunes, alô, Elias Antônio, alô, Laudinei, alô, Félix da Silva, alô, Daniel. Escanteio, São Paulo cobrado, vem São Paulo na ponta. Oscar cruzou, levantou no gol. Afasta o time, vem para tirar novamente o Novo Horizontino de cabeça com Patrick Bray. Ele prende o lance, tenta descer em contra-golpe. O time do Novo Horizontino em alta velocidade, tenta chegar. Alisson toca na bola e tira. É lateral para a equipe do Novo Horizontino bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Emílio tá ligado. Emílio Café curtindo o som da Bandeirantes. Domina o time do São Paulo, tenta descer curtindo o time do Novo Horizontino. Placar do jogo 37-1-0 pro time do São Paulo. E vambora, torcedor da Bandeirantes. Alô, recorde do campo de ataque do Novo Horizontino. Cruzamento na boca do gol. Pega firme. Segura Rafael, goleiro do São Paulo. E o Rafael fica no chão esperando, deixando o São Paulo respirar um pouquinho. Passa por apuros o tricolor, porque o Novo Horizontino quer jogo. E quem tá no chão ali, aparentemente, é o Oscar, viu? O Oscar parece estar no chão, caído, pedindo atendimento médico. Vamos ver. Alô, Lumicílio, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você vem comigo, torcedor brasileiro. O Sérgio também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Ludinei Pereira. Alô, Rafael Landim. Alô, Red Alves, ligado na Bandeirantes. Carlos Feliciano, obrigado pela audiência. Médio Novo Horizontino. Bruno José, 17 na vaga do 6, Luiz Oyama. E a outra mudança, entrou Ayrton Moisés, saiu 2, Rodrigo Soares. Nossa, agora o Eduardo Batista abandonou qualquer sistema defensivo. É todo mundo no ataque. Recuou o Patrick Bray como um terceiro zagueiro, ele é meia e vai todo pro ataque. O Vagninho é ala, Pablo Diego também, 2 atacantes como alas, vai todo pro ataque. O Eduardo Batista botou 2 atacantes. Você comigo, torcedor brasileiro. O Disney Plus está com a melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Você vem comigo, torcedor do Brasil. O Dair tá ligado no microfone Bandeirantes. O Dair, obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta no toque, ele vai tenta descer novamente pela direita. Vem pro toque o time do Novo Horizontino. Abertura à frente em velocidade. Desceu com domínio de bola. Prendeu Ayrton Moisés. Balançou, levou para a linha de fundo. Vai pro cruzado. Trava, vem para tirar a zaga do time do São Paulo. Você comigo, alô, alô, João Elias ligado na Bandeirantes. É lá a bola com o time do Novo Horizontino. Vem cruzamento na grande área, levantamento na segunda trave, tentou toque de cabeça, a bola vai embora. Ficou reclamando de empurrão, Vagninho. Reclamando à toa, porque só ele foi reclamar, os demais jogadores não compraram a ideia. A bola saiu em linha lateral, tem reposição o São Paulo, que agora já torce muito pro jogo acabar logo. Rodolfo Polônio ligado na Bandeirantes com Valdecir Freitas, obrigado pelo carinho da sintonia. E vamos para 20 mil, torcedor brasileiro aqui na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quero você comigo. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque para Lucas de primeira. Ligou para André Silva, dominou pro São Paulo, partiu Lucas, vem no meio, recolheu, prendeu o lance, limpou, cruzou para Lucas, subiu, o zagueiro tira, a bola volta no campo de ataque, aperta novamente o time do São Paulo. Rolada para trás pro Oscar. O que é isso, Oscar? Pô, velho. O Oscar foi dar a chapa na bola, mandou longe do gol, sem marcação nenhuma. Na entrada da área. É bola pro Novo Horizontino que desce pela direita do campo de ataque para a Frisulta frente. Prende o lance, o time do Novo Horizontino já tenta descer da direita, campo de ataque, bola na frente, Ayrton Moisés. Dominou, vai pra área, Alan Franco, gigante, fecha a porta e a bola vai embora.
Tiro de meta pro São Paulo bater. E que zagueiro o Alan Franco, ganhando todas com facilidade. O Pretzel já dizia da qualidade que ele tem com a bola no pé. Sem a bola, um colosso, impedindo o Novo Horizontino de ficar perto do gol. Joga demais. E outra, pode ser volante Ferreirinha também. Ele joga tanto, Alan Franco, ele pode ser um volante muito bom e deixar 2 zagueiros para trás. Ferreira vai entrar, deixa eu ver quem é que ele vai tirar. Ele vai tirar o Lucas ou o Oscar. Acho que vai tirar o Oscar, eu acho. O Oscar tá exausto, hein? Falta intensidade. Douglas Porto ligado no microfone Bandeirantes com o Fábio Melo ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado, Dair Petrocílio ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo o sonsaço, obrigado. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Vamos para 20, vem para 20 mil, tem pouco tempo de jogo. Domínio do campo de defesa, autopeças com qualidade e segurança, tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, e é claro, e tudo azul pela frente, é Nakata. Domínio o time do Novo Horizontino, tenta descer do campo de ataque. A Arboleda vem para tirar do Rodrigo, tenta ganhar a jogada. Rodrigo ganha lateral para o Novo Horizontino bater. Novo Horizontino cobrado, Rodrigo domina para o time do Novo Horizontino, vem para a finta com o Robson. Ele prende o lance, tenta o levantamento à frente. O Robson tentou chegar, a bola ficou no chão. Volta a jogada novamente, o time do São Paulo tenta descer, recolhe no campo de ataque, vem para o toque. Patrick Bray, ele prende o lance, é bom o time do Novo Horizontino. Abriu jogada pela direita no campo de ataque, já tenta descer, escorregou, evitou saída pelo setor de direita no campo de ataque, vai para domínio, prendeu Pablo Diego, ele prende o lance, volta a jogada, vem cruzamento para dentro da grande área, recolheu no campo de ataque, lançamento foi feito à frente, afasta o zagueiro mal, volta o time do Novo Horizontino, girou, bateu pro gol, Rafael Donato pegou mal na bola, livre de marcação, quase na marca do pênalti, ele girou, bateu mal na bola, ela subiu, foi embora para a linha de fundo. E se tem um torcedor do São Paulo que já tá deixando o Morumbi, eu recomendo tomar cuidado com a cabeça, porque o chute foi tão longe que foi parar na rua aqui, nos arredores do Morumbi. Pegou mal na bola, era uma chance clara, faixa central do campo, mandou pra fora. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Ferreira vem aí. Sai Oscar. Exausto. Uma atuação bem discreta do Oscar. Aplausos normais. Perto do que ele representa e do que ele custa. Até agora não jogou nada, hein? Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Domínio do campo de ataque, tenta descer. Lucas ganha a jogada e furou o zagueiro, sobrou para Ferreirinha, vai para dentro da grande área. Esta zaga, Edna marcou falta, pênalti. Ela marcou penalidade máxima para o São Paulo, Edna. Rapaz, não foi nada, hein? Foi nada. Ombro com ombro, ela deu pênalti, hein? Jogadores do Novo Horizontino irritadíssimos na dividida com o Patrick Bray. Fiquei com a mesma impressão. Ombro com aqui. ombro, ela não deu falta o jogo todo. Não podia dar um pênalti desse a Edna, hein? A marcação dela com insegurança. Ela não apontou para a marca de cara. A gente tá vendo de novo o lance, né, Ulisses? E aí? Ó. E a torcida do São Paulo grita o nome do Lucas. Lucas que deve vir pra bola, aguardar aqui pra ver se tem uma revisão do VAR. Se o VAR entender que a falta foi fora da área, aí provavelmente é um cartão vermelho pro Novo Horizontino. Muito bem. Foi fora da área. Fora da área. Não foi pênalti. Vai voltar Edna e vai dar falta. O VAR tem que chamar ela. A falta acontece fora da área, ele cai dentro da área. Na meia-lua da grande área aconteceu a falta. Vamos esperar o VAR, tem que chamar a Edna aí. Vamos ver o que ela vai fazer, uma confusão no fim do jogo, Pretzel. Ela não estava fazendo uma boa arbitragem, ela demorou para apontar para a marca da Cal, porque acho que ela ficou em dúvida, estava dentro ou fora da área. Então ela ficou no meio do caminho para apontar para a marca. Agora a gente viu 200 vezes aqui, foi fora da área. O José Cláudio Rocha Filho, que é o homem do VAR, tem que chamá-la para ver que foi fora da área a falta. E se foi fora da área, como disse, provavelmente um cartão vermelho, mais um lance da defesa do Novo Horizontino batendo cabeça, criando chance clara de gol para a equipe do São Paulo. Ela vai pro VAR. Chamou. Ela vai lá pro VAR ver. E tá parado o jogo. Foi chamada pro VAR. É que ela marcou o pênalti no campo de jogo. O VAR recomenda que ela vá ver o lance. Foi pro VAR, pra mim fora da área. A gente tá aqui pra falar a verdade. Vão chegar 20 mil, vem comigo, torcedor do Brasil, boto fé em você.
Vamos lá, rapaziada, curtindo o sonsaço na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pelo carinho. Além da audiência da FM 90.9, além da audiência da FM 86.3, na faixa estendida. Já da Bandeirantes Brasil. A falta acontece fora da área, Pretzel. Fora da área. A imagem, pra isso tem o VAR, né? E vou dizer pra você, viu? E não foi nem falta, quer dizer, foi falta do Ferreirinha. Parabéns, Ulisses. Que empurrou as costas do Patrick Bray. Patrick Bray ganhou a frente dele. Ó. Ganha a frente dele, vai na bola e o Ferreirinha que toca nele. Ferreira que faz a falta do jogador do Novo Horizontino. Tá correto, Ulisses. Concordo plenamente contigo. Pela imagem. Ela não vai dar o pênalti, acredito que não. E eu quero você comigo no youtube.com. Vamos para 20 mil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ela tá correndo lá, deixa eu ver o que ela vai fazer. Acho que ela vai dar falta pro Novo Horizontino. Pode errar. Vamos ver o que ela vai falar. Ela vai expulsar o jogador do Novo Horizontino. Deu vermelho. Deu vermelho pro Patrick Bray e matou a falta fora da área. Tudo bem, menos mal aí, que ela cometendo um erro absurdo, hein? Mas não foi falta do Bray, não. Mais ou menos, porque o José Cláudio Rocha Filho também acha que foi falta a favor do São Paulo. Eles erraram duas vezes agora, a expulsão do jogador do Novo Horizontino e a falta era a favor do Novo Horizontino. Pela imagem, ele ganha a jogada na frente, Ulisses, como tu disseste, e é o Ferreira que calça o jogador. Nossa senhora, hein? Que lambança. E vamos para 20 mil, vocês são maravilhosos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Que show o torcedor tá dando no YouTube da Bandeirantes. Eu pedi 20 mil até o fim do jogo. E vamos chegar fácil, porque o torcedor que liga na Bandeirantes é demais. Vocês são demais. Se posiciona pra cobrança de falta o time do São Paulo. Vamos ver quanto tempo ela vai dar de acréscimo no jogo, hein, Pretzel? Acho que ela vai dar um 6-7. Você ligado na Bandeirantes, vamos chegar a 20 mil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. É falta pro time do São Paulo bater, ela tira o pênalti, deu falta, expulsou o jogador, o Patrick Bray. Obrigado, torcedor, pela audiência. Você comigo na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem falta o time do São Paulo pra você. Eu quero 20 mil na Bandeirantes com a gente. Se posiciona para a cobrança de falta, Alisson pra bater falta. Também para bater falta pro time do São Paulo. Tem falta o time do São Paulo. Parece o André Silva ali, é isso? O Wendel vem para a cobrança de falta. O Wendel também na bola. O Wendel para a cobrança de falta com o Alisson. É falta para a equipe do São Paulo bater. O São Paulo quer no gol. Mais 6 minutos de jogo. Se posiciona para a cobrança. É falta para a equipe do São Paulo bater. Vem na bola o Wendel. Vem na bola Alisson. Alisson partiu, bateu. No travessão. Ele explodiu. O Novo Horizontino tentava descer. Alan Franco ganhou, armou contra golpe, deu para trás para Lucas, dominou, girou, prendeu, soltou. O lance atrás, tentou toque de bola, soltou, contigo no comando de ataque, abriu para Alisson, Alisson abre para Alan Franco, matou no peito, desceu na direita, cruzou na boca do gol, forte demais. Lateral pro Novo Horizontino bater. E faz tudo o Alan Franco, é na defesa, é no ataque, é de ponta, é de centroavante, mas dessa vez mostrou que é zagueiro mesmo. Pegou mal na bola e o Novo Horizontino tem lateral a seu favor. Vamos a 51. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente, recolhe o time do Novo Horizontino. Levantamento foi feito à frente pelo comando de ataque, a bola está saindo para a linha de lado. Lateral para o time do São Paulo, bater lateral para o Novo Horizontino cobrar. Domínio do campo de ataque, tenta descer, ganha novo lateral o time do Novo Horizontino. Pretzel, que jogo, que coisa! O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro. Claro que quando São Paulo fez o gol aos 17, Novo Horizontino foi por tudo ou nada. E está tentando com um jogador a menos. Eu não concordo com a marcação da Edna, mas segue. Tá parado, o jogo tá marcado, a falta agora em cima do Matheus Friso. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor. A bola volta no toque de bola, vamos para 20 mil. A Bandeirantes, bom. E vem pro toque de bola contigo na intermediária, recolhe Ferreirinha. Ferreirinha ganhou, escapou do Friso, lindo lance, vai fazer um golaço, vai ser lindo, bateu! Pra fora! Impressionante, vai pra fora! Que coisa, Fabiane! Ulisses, você ficou
ficou alguns centímetros de soltar um lindo, porque foi uma jogada maravilhosa do Ferreirinha, e ele sabe disso, porque quando bateu pra fora, ficou no chão se lamentando, e a arbitragem marcou escanteio. Teve desvio na jogada, vem bola na área pro São Paulo. Você ligado na Bandeirantes, ia chegar a 20 mil, caiu o nosso sinal do YouTube. Eu peço desculpas, acontece isso aqui na Bandeirantes com uma certa constância. Tá parado o jogo, tá marcado, mas valeu você por vir com a gente na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para a cobrança, levantamento, vira a frente no comando de ataque, aperta na marcação, tentou levantar na boca do gol. Ela vai embora para a linha de fundo, tiro de meta novamente para o time do Novo Horizontino bater. Domínio no campo de defesa, inimigo na trincheira, hein? Fique esperto, Pretzel. Levantamento vem no comando de ataque, aperta novamente o time do Novo Horizontino, tentou descer do comando de ataque, afasta a zaga, vem para tirar o time do São Paulo, tenta descer do comando, vem pro toque, curtindo no setor intermediário, ela pegou a falta pro São Paulo bater, e ela vai terminar o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Tem cartão. Tá parado o jogo aí, pois não. Cartão pro camisa 11, o Robson, pela falta em cima do Bobadilha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Torcedor tá lá no sacrifício, tentando voltar aos 20 mil. Chegamos a 19.750. Obrigado você, torcedor. E caiu o nosso sinal do YouTube. Olha que coisa. O futebol da Bandeirantes vai seguir com apito final, fim de jogo. São Paulo 0 pro Novo Horizontino. O São Paulo está nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo pega o Palmeiras. Corinthians enfrenta o Santos. Os jogos decisivos, o São Paulo joga na casa do Palmeiras, o Santos joga na casa do Corinthians. Na Bandeirantes está chegando 1-0 pro São Paulo, fim de jogo, apito final. Vem, Capelani. Valeu, Ulisses Costa, um show de transmissão, um show de narração e um show do Morumbi. Sobe som, galera, sobe som, ambiente do estádio do Morumbi, é festa do Tricolor. É o torcedor do São Paulo, feliz da vida. São Paulo Futebol Clube, mais um semifinalista. Que decisão, hein? De um lado, nós teremos Palmeiras e São Paulo. A pergunta que fica é, no Allianz Parque? E do outro jogo, na Neoquímica Arena, aí sim confirmado, Corinthians e Santos, 4 gigantes do futebol paulista, vão se enfrentar nas duas decisões de semifinal. A Bandeirantes, claro, vai continuar transmitindo e abrindo os trabalhos com o apito final, mas antes, é festa do Coliseu do Brasil, é festa do Tricolor, Fabiani. Fala, KP, agora sim, semifinais com cara do Paulistão tradicional. Teremos os 4 gigantes do estado se enfrentando no próximo final de semana, algo que não ocorria desde 2019. Já eram 6 temporadas sem uma semifinal tão característica e tão tradicional como essa. E o roteiro tá bonito, hein? De um lado, Neymar contra Memphis Depay e do outro, Estevão e Veiga contra Lucas e Oscar. O bicho vai pegar, Capelani. Ô, se vai, ô, se vai. Jogadores de São Paulo saudam ali o torcedor que fez presença forte, maciça no estádio do Morumbi. E é o seguinte, hein? Mais de 50 mil estiveram presentes acompanhando esse jogaço de bola. São Paulo poderia ter feito mais gols, é bem verdade. Novo Horizontino perdeu na segunda etapa boas oportunidades, mas uma coisa é fato, era fundamental o São Paulo vencer e venceu. Placar magro, mas o suficiente. Está na semifinal do Paulistão 2025. Vem aí o craque Bandeirantes da vitória do São Paulo. Tricolor 1, Novo Horizontino eliminado 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alexandre Pretzel. Temos alguns candidatos aí, hein? Muita gente aqui no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial falando que o Lucas foi o craque Bandeirantes. Você vai nessa linha ou muda o nome, hein, Pretzel? Não, o Lucas é o personagem do jogo, porque ele fez a jogada do gol. Mas o Alan Franco jogou uma enormidade mais uma vez, enormidade. Eu vou dar pro personagem, eu não sou suscetível a chats e a ouvintes, né, que ficam pedindo votos, mas o Lucas é o personagem do jogo
eu realmente vou dar o melhor em campo para ele, mas com uma menção honrosíssima para Alan Franco, que zagueiro, viu? E vai terminar o contrato no final do ano, hein? É bom o São Paulo se mexer, hein? Lucas, o craque Bandeirantes da vitória do São Paulo por 1-0, mas concordo com o Pretzel. O Alan Franco jogou uma enormidade mais uma vez, hein? Aparentemente, essa zaga do São Paulo está muito bem servida. Você tem aí Ferrarese, Arboleda, o próprio Alan Franco. Tem mais alguns jogadores que eu poderia citar aqui, mas ainda o Zubeldia, se ganhar essa sequência que ele preza, que ele clama, que ele implora na sequência do São Paulo aí na temporada, eu acho que ainda vai conseguir fazer alguns testes dentro das duas laterais. O Cedric Soares, que já chegou e está jogando, e o próprio Wendel, que entrou no decorrer da segunda etapa. Mas o craque Bandeirantes é Lucas. Tem o gol do Caleri, mas dá pra colocar o gol, porque metade, pelo menos desse gol, pode colocar pro Lucas, que fez uma jogadaça e colocou o Jonathan Caleri na manteiga. Ouça só, Ulisses Costa. Ulisses Costa! Chegou na bola, vem pro domínio, tentou toque de bola, vem pra ganhar o time do São Paulo pelo setor esquerdo. Já ganha jogar Benzo Dias, domina pelo campo de ataque, tenta enfiar a bola para Lucas. Em velocidade, Lucas vai chegar, vai pra dentro da grande área, desequilibrado, deu pra trás, Caleri entrou, bateu! São Paulo no Morumbi! Lucas pro Caleri, o Caleri livre, que jogada do Lucas! O Lucas é diferente, o Lucas Moura é bom demais, é craque! Ele ganhou na velocidade, na raça, na vontade, chama a marcação pra cima dele, aí ele cruza pro Caleri livre, na entrada da pequena área, só bater rasteiro pro fundo da rede. Caleri, gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Caleri, que você proporciona à torcida do São Paulo. Agora São Paulo, um Novo Horizontino 0. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Decente para você liderar um movimento sem embasamento como esse. Ah, porque o jogo fica mais rápido. Tá, eu vou bater de novo no que eu falo aqui. E se o São Paulo for jogar um jogo de Libertadores fora de casa, com o time, o dono da casa, o mandante, molha pra caramba o gramado, deixa o gramado às vezes complicado ou mais rápido. Vocês também não vão jogar? Ah, nessa questão pra mim é muito mimimi. Respeito o movimento, mas a partir do momento que eles só estão reclamando que o gramado fica mais rápido, por favor, né, Pretzel? É isso aí. Eu acho que as justificativas deles
não bateram com a realidade, né? Obviamente que o sintético é inferior, a bola corre menos, trava demais em relação ao gramado natural, mas o sintético também não tem nenhuma comprovação de que você pode ter problemas, né? Você pode também se machucar lá. É claro que os dois vão jogar, o Lucas e o Oscar, mas o São Paulo vai ter que ir a um estádio onde ele não gosta, onde ele já ganhou, já eliminou o Palmeiras, mas não gosta de jogar. É verdade, obviamente a gente respeita e vamos ver como é que vai ser a preparação do São Paulo para pegar o Palmeiras. Atenção, informação que eu pelo menos recebi aqui, segunda-feira o jogo no Allianz Parque, tá? Havia uma expectativa até para poder atualizar o nosso torcedor aqui, principalmente o torcedor de São Paulo que tá saindo do estádio, ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá no Uber, tá no táxi, tá no carro, tá ouvindo a gente. Vamos, Tricolor! Estamos na semifinal para pegar o Palmeiras. Informação que nós temos aqui não é oficial ainda, mas deve sair ainda hoje também. Tem muito torcedor perguntando o seguinte, já que tem show no sábado no Allianz Parque e o jogo for no domingo, não terá condições, obviamente, dos caras desmontarem tudo e o gramado ficar à disposição dos atletas. Mas este jogo será na segunda-feira. Informação que eu recebi agora há pouquinho na abertura do apito final e a gente vai esperar a confirmação oficial. 10h15 marcou o quinto sinal. Deixa eu dar uma passadinha de novo. Zona mista do estádio do Morumbi. Nação Tricolor. Tão felizes, né, torcedores do São Paulo? São Paulo vence por 1-0. Se classifica para a semifinal do Paulistão 2025. Alô, Luiz Fabiani. E aí, Fabiani? Zona mista em festa hoje, São Paulo na próxima fase, Fabiani. Fala, Capê, acho que uma zona mista mais em alívio do que em festa, né? Porque a pressão tava grande em cima do Zubeldia, dos jogadores, para assumirem esse protagonismo e responderam. Não foi uma atuação brilhante do São Paulo, mas o torcedor tem que pesar que do outro lado tá um time que só não é da Série A por causa de um ponto na última rodada. Um jogo muito difícil, o Novo Horizontino dificultou contra praticamente todos os grandes que enfrentou, perdeu do Corinthians jogando melhor, venceu o Palmeiras, empatou com o Santos, é um time encardido, difícil de jogar contra, mas realmente é um sinal de alívio a isso que parece por parte dos jogadores. Logo menos teremos Luiz Zubeldia falando com a gente por aqui. Maravilha. Bom, é o seguinte, só para poder deixar bem claro, o Pretzel já deu a avaliação dele. Pretzel, para ele, não foi falta na origem do gol do São Paulo, tá? Eu acho que foi falta. Eu, João Paulo Capelanes, marcaria essa falta, tá? Respeito a opinião do Pretzel, respeito a opinião dos torcedores e até dos rivais que acham que foi ou não foi falta. Eu acho que é um lance, Pretzel, interpretativo, por quê? Por mais que o jogador de São Paulo, Enzo, ele tenha colocado as mãos nas costas do Vagninho, alguns vão entender que não teve força suficiente para derrubar o atleta do Novo Horizontino e outros, como eu, vão interpretar de que forma? Que o jogador do Novo Horizontino estava com a posse de bola dominada, há um contato por trás com as duas mãos nas costas, o suficiente para você deslocar o atleta e aí você dá sequência para um lance capital no momento. Então, na minha avaliação, vou dar um exemplo aqui, ó. Maricel Oliveira, Capela, você está certo. Laureano, Capela, você está errado. Wagner Alex, falta clara. Valdeci, se tiver São Paulino justo nesses comentários, vão saber que foi roubado. Então, assim, só para deixar bem claro que é um lance interpretativo. Eu marcaria a falta, Pretzel. Você não marcaria, correto? Não marcaria, jogo de contato pra mim não foi absolutamente nada. E repito, a minha referência é o gol da Suíça contra a seleção na Copa de 18. Quando um jogador apenas encosta no Miranda, faz o gol de cabeça e o Miranda fica reclamando que foi empurrado. Nada, certo? Então pra mim não houve nada, gol legalíssimo. Maravilha, tá tudo certo também. Cada um com a sua avaliação, com o seu posicionamento. Obviamente, os atletas do Novo Horizontino na zona mista, que o Luiz Fabiani vai pegar os jogadores passando aí na zona mista, vão reclamar certamente da arbitragem. E vamos torcer, viu? Eu já tô meio que abandonando. A arbitragem do futebol brasileiro como um todo é uma arbitragem ruim, é uma arbitragem fraca. A gente entrevistou recentemente o Anderson Daronco aqui na Rádio Bandeirantes e ele deu acho que nota 8, 9 para a arbitragem brasileira. Claro, também teve um pouquinho aí de pimenta de corporativismo, eu diria, né? Dificilmente ele faria no ar mal da sua própria classe, né? Agora, eu me posicionei, eu acho que é uma arbitragem nota 3, muitas vezes nota 2, é uma arbitragem ruim, sem comando. Então eu defendo aqui a ideia, por mais utópico que possa ser, eu defendo a arbitragem internacional em jogos do futebol brasileiro, viu, Pretzel? Eu não vou mentir pra você, não. Eu também, inclusive haverá 2 Grenais, né, na minha terra, onde eu amo a minha terra e amo o Grenal também. Lá o negócio subiu do tom, né? Lá perderam a mão. Então a arbitragem de fora, e não de fora do estado, a arbitragem de fora do Brasil. Mas aqui eu acho que a arbitragem paulista, e aí é certo, antes que as lacradoras e lacradores venham pra cima aqui, a arbitragem da Daiane Muniz ontem foi uma nota 4, 4,5, certo? Que ela não expulsou o Carrilho, num lance capital do jogo.
E a arbitragem da Edna hoje fica com uma nota baixa também, certo? Ah, mas são mulheres. Não me venham com essa conversa. Elas estão no quadro, elas têm condições. E as duas foram mal. Foram mal. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito? Agora, São Paulo acho que não precisa trazer a arbitragem de fora. Bom, maravilha. Ô, Fabiane, me atualiza aí a situação. Você vai conseguir chegar na zona mista? Como é que tá essa parada aí? Que no São Paulo, às vezes, a coisa vira o fio. E aí? Exatamente, Capê. Vamos dar prioridade no momento pro Luiz Ubeldia. Daqui a alguns minutos ele deve estar na sala de entrevista e aí sim ele tem muitos esclarecimentos para dar, não só sobre o jogo, mas também sobre a pressão que ele vem vivendo no São Paulo, no comando técnico, enfim. Acho que o Luiz Ubeldia tem muito a explicar pro torcedor, porque, Capê, eu tô ouvindo vocês falando e concordo plenamente, São Paulo longe de ser brilhante aqui no Morumbi, né? Eu acho que o torcedor, o lance é o seguinte, você que está ouvindo a gente na Rádio Bandeirantes, você vai ouvir na íntegra a entrevista do Zubeldia, tá? A gente vai colocar para que vocês possam embasar o posicionamento de vocês. São Paulo não está dando espetáculo, São Paulo não está desempenhando aquele futebol que o torcedor merece, São Paulo não está desempenhando o futebol relacionado à folha salarial do time. Você tem bons jogadores. Eu acho que é isso que pega pro torcedor São Paulino, Pretz. Eu não posso falar com toda a propriedade do mundo, porque eu não sou torcedor tricolor. Mas acho que eu posso falar por uma boa parte o seguinte: o torcedor de São Paulo merecia pelo menos ver um time mais organizado, mais equilibrado, melhor taticamente montado em campo, né? Porque valores individuais o São Paulo tem, mas o coletivo ainda não encaixou, né, Pretzel? A atuação do São Paulo hoje, do ponto de vista técnico, ela foi modesta. Uma atuação modesta para um estádio com 52 mil pessoas. A torcida em nenhum momento, por exemplo, o time conseguiu impactar a torcida. A torcida cresceu na hora do gol do Caleri, que foi uma espécie de desafogo. Como time, como jogo, o São Paulo fez um jogo absolutamente comum, mas bem comum, dependendo de suas individualidades. Atrás, Ferrarese foi razoável, Arboleda e Alan Franco muito bem, principalmente o Franco, certo? Eu não entendo como é que o Cédric é titular ainda, não consigo entender. O cara chegou agora, estava um ano sem jogar, virou titular de uma hora para outra, para mim comum nesse momento, até uma questão física complicada. Aí você tem do meio para frente o Oscar, chutou 2 bolas no gol, pouquíssima intensidade, eu já tinha falado isso contigo, sobre a falta de intensidade do Oscar. O Lucas carrega o time, mas não consegue, não joga sozinho, né? E o Caleri fez o gol, e a nota dele vai ser boa pelo gol, porque ele foi dominado pela defesa do Novo Horizontino. O meio de campo do São Paulo em nenhum momento funcionou de forma contundente. Tanto é que quando o São Paulo faz o gol, meio que sentou no resultado e recuou, correu para trás para garantir o resultado. Então é que o time do Novo Horizontino, tecnicamente, é um time razoável. É um time bem treinado, mas tecnicamente apenas razoável. Então o jogo do São Paulo foi um jogo comum. 1-0 foi um grande resultado. Um grande resultado porque essa foi a classificação. O mais importante foi se classificar, porque a atuação do time realmente não foi boa. Se jogar dessa maneira contra o Palmeiras, perde o jogo no tempo normal no Allianz Parque. Antes do gabarito, me fala uma coisa. Você teria expulsado o Carijo ainda no primeiro tempo, naquele carrinho por trás do Cleison? Falamos na transmissão ontem. Expulsão do André Carrilho e a Daiane Muniz não expulsou. Eu teria expulsado também, não vou mentir pra você. E o próprio Carrilho, depois que ele dá o carrinho no Cleison, ele meio que olha assim pra arbitragem com aquela cara de pão mastigado, aquela cara de gol contra. Fiz bobagem. E aí ficou só no cartãozinho amarelo. 10h22, alô nação tricolor, hino do São Paulo aí, Micho. São Paulo venceu, tricampeão do mundo, tri da Libertadores. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Nação tricolor, deixando o Coliseu do Brasil, deixando o estádio do Morumbi, mais de 50 mil torcedores. Em que festa fez o torcedor do São Paulo, para a alegria de Luiz Henrique Lô, de Cristiano Panvec, abraçando toda a nação tricolor. Vitória magrinha, o suficiente para que o São Paulo possa chegar nesse duelo de gigantes. De um lado, Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque, segunda-feira. Do outro, domingo, Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Vamos com o gabarito, as notas de Pretzel. Gabarito do jogo. Uma moral pro Novo Horizontino aqui, o hino do Novo Horizontino de fundo, Pretzel. Não vou pegar jogador a jogador, faz um pacotaço aí, Pretzel. Que nota merece não só o Novo Horizontino no jogo de hoje, mas a campanha também do Novo Horizontino, que chamou a atenção mais uma vez, hein, Pretzel? Antes, deixa eu dar uma resposta pro Augusto Dalla Vecchia, diga lá, que é jornalista palmeirense. Ele tá me ironizando aqui no Twitter, porque pra mim eu escrevi aqui que não houve falta, não houve nada no lance de origem do gol. Pô, mas que passada de pano absurda. Aonde que tem passada de pano? O cara é jornalista, rapaz.
O cara é jornalista identificado com 31 anos. Será que ele não respeita a opinião de um profissional? Não consegue debater? Passada de pano do quê? É apenas uma opinião e muita gente concordou comigo. Isso aqui, sabe, o Twitter é uma selva isso aqui, viu? Mas é uma selva cheia de animais, e alguns animais são os burros e jegues que andam espalhados também. Que coisa impressionante isso. O que você me perguntou? Ô, Xandão, é o seguinte, antes das notas do Novo Horizontino, acho que chegou na entrevista coletiva Eduardo Batista. Vamos subir o som do Batista aqui, antes da entrevista coletiva ao vivo do Zubeldia. Acho que é importante ouvir o Eduardo Batista certamente falar sobre a arbitragem. Fala o técnico do Novo Horizontino. Os sistemas se encaixaram. O nosso sistema com o Deza, acho que a gente conseguiu neutralizar bem. E principalmente no primeiro tempo tivemos as bolas para a gente jogar, né? Para criar um pouquinho mais. Falta um pouquinho mais de capricho, uma escolha ou outra, mas a gente conseguiu, por muitas vezes no primeiro tempo, envolver o São Paulo. No segundo tempo, um jogo mais truncado, São Paulo se atirou para cima, a gente tentou buscar, né, o espaço nas costas, né, e infelizmente não conseguimos. E como eu disse, num detalhe, né, o jogo se decidiu, mas um jogo igual, onde a equipe do Novo Horizontino, né, veio para marcar bem o São Paulo, que é uma equipe de jogadores de seleção, mas veio para jogar. Eu acho que enfrentamos de igual para igual, a gente sai, lógico, triste com a eliminação, mas satisfeito com a disposição, com a coragem, com o empenho dos atletas. E a competição, uma competição, né, excelente, acho que foi a nossa primeira derrota em casa, fora de casa, né, e uma derrota, né, que ela dói, mas a gente, em termos de produção, de organização, deixa a gente contente com o que foi feito. Eduardo, aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Eduardo, queria que você fizesse uma avaliação sobre a arbitragem da Edna e se a reclamação do Zubeldia no final da primeira etapa, de forma assintosa, foi determinante para a decisão da arbitragem na etapa complementar, principalmente no gol do São Paulo. Cara, se eu falar de arbitragem, eu vou apagar o brilho do Novo Horizontino. Acho que a arbitragem, né, é um jogo, acho que o Brasil inteiro assistiu, né, acho que está aí os lances, né, é uma questão de polêmica. Eu prefiro exaltar a minha equipe, o campeonato que a gente fez, o jogo que a gente fez, né, o São Paulo praticamente não finaliza no primeiro tempo, muito bem marcado, os jogadores que flutuavam bastante, as caças foram bem encaixadas, né, e a gente, quando teve a bola, uma situação para a gente finalizar no primeiro tempo, nós não fomos felizes. Acho que é exaltar o jogo de hoje e a campanha, e eu não vou mexer com a arbitragem, não. Eduardo, queria que você falasse também um pouco sobre os próximos desafios, né? O Novo Horizontino avançou pela primeira vez à segunda fase de Copa do Brasil, já tem jogo na próxima semana e tem uma Série B pela frente, né? O que dá para projetar com esse desempenho que a equipe teve nesse Campeonato Paulista? Não, continua forte, né? Chegamos ao fim de um campeonato que não deu 2 meses ainda, né? É tudo muito apertado, mas é uma perspectiva muito boa, né? Temos a semana que vem a segunda fase da Copa do Brasil, buscar a classificação, né? É importante para o clube financeiramente e se preparar para a Série B. Nós temos aí um longo tempo de preparação, né? Para que a gente entre mais forte ainda para o Campeonato Brasileiro. Beleza, Edu. Tá rolando a entrevista ao vivo coletiva do técnico Eduardo Batista, preferiu não falar sobre os lances polêmicos de arbitragem. Será que ele segue isso aí, falando? Capê. A gente fica... Fala, Fabi. A gente fica no aguardo agora do Luiz Zubeldia, porque aqui no Morumbi temos só uma sala de coletiva, então naturalmente o visitante fala antes para poder voltar para casa. A estrada é longa para o Novo Horizontino aí. Daqui a pouco o Zubeldia fala, destaque bem interessante. O Eduardo Batista, perguntado sobre arbitragem, preferiu não comentar. Eu acho isso algo raro e até louvável por parte dos treinadores em se focar na parte técnica, tática, o que acertou, o que errou. Então o Eduardo Batista não quis falar sobre a arbitragem da Edna e preferiu falar sobre bola em campo. Viu? São Paulo vai disputar a Libertadores, tá? Esse tipo de lance na Libertadores não é falta nem na Colômbia, nem na Bolívia, nem na Guiana Francesa, certo? Nem na Venezuela. Aí eles vão jogar. Aí eles levantam os braços lá nesse tipo de lance e o cara manda seguir o jogo. É assim que funciona, certo?
Agora, os torcedores dos rivais estão todos reclamando da arbitragem. E para mim não foi falta, cada um com a sua opinião. Eu acho que é o seguinte, se essa falta tivesse acontecido no campo de defesa, a Edna tinha marcado, viu, Pretzel? Sabe, para parar jogo e tal, entendeu? Mas é isso aí, velho. É cada um com seu ponto de vista. Isso aí vai dar uma polêmica, gente. Mas uma polêmica nessa terça-feira, vocês não têm ideia. Obviamente, todos os programas esportivos vão falar sobre isso, indiscutivelmente, porque, querendo ou não, foi o lance capital. Pretzel não marcaria falta, eu marcaria essa falta. E você, Fabiane, não peguei sua opinião. Você marcaria ou não essa falta, já que você estava bem próximo do lance aí, atrás do gol, Fabiane? Eu tava realmente bem próximo ali da jogada e eu acho que eu não marcaria a falta também, eu senti que foi um contato de jogo, mas a indecisão da Edna ficou nítida pra quem tava ali perto, porque vocês podem reparar, ela não apitou, ela foi andando em direção ao lance, parecia olhar onde que tava a marcação no campo da chuteira pra determinar se foi dentro ou fora. Como o Ferreirinha caiu dentro da área, ela foi na bola de segurança e marcou o pênalti, porque aí o VAR entraria em ação, mas ela tava realmente bem indecisa, demorou pra apontar o pênalti, confundiu todo mundo que tava acompanhando a partida. Minha impressão, vendo realmente a 5, 6 metros ali da jogada, é de lance normal. Tá, mas a falta que originou o lance do gol, você teria marcado ou não? Ah, perdão, Capê, tava confundindo com o lance da penalidade. Fique em paz. Não teria marcado também. Achei que foi uma dividida limpa e o que fica de mérito na jogada é justamente o Lucas, que diferente do Rafael Donato na jogada, acreditou e como ele estava mais próximo, ele viu que não foi falta. E aí foi até o final na bola, ganhou fácil na corrida, mas me pareceu da mesma forma lance normal também. Maravilha, então. Luiz Fabiane, direto da zona mista do estádio do Morumbi. E também Alexandre Pretzel na cabine principal da Rádio Bandeirantes. 10h30, marcou o quinto sinal. Agora sim, o gabarito de novo. Daqui a pouquinho tem Zubel Dias, notas pra você. Gabarito do jogo. Hino do Novo Horizontino, vambora! Então, Pretzel, vamos lá, rapidinho então. Um resumão do Novo Horizontino no Paulistão, no jogo de hoje e a projeção pra Série B, Xandão. Olha, eu gosto muito do Novo Horizontino e torço muito pelo Eduardo Batista. Se o Novo Horizontino jogar nesse nível de competição, tem condição de subir. Tem condição de ser um dos 4 times que vão conquistar o acesso. Bateu na trave já 2 vezes. Agora, a campanha no Paulista, na primeira fase, apesar de ter ficado em segundo no grupo do São Paulo, foi uma campanha também mista, né? Foi uma campanha de altos e baixos. Começou mal, depois engrenou na metade e conseguiu a classificação com antecedência. Ponto. O jogo de hoje foi o jogo mais difícil dos 4, né? O que a gente já esperava. Eu achava que o Bragantino seria um bom adversário para o Santos, mas o Santos hoje é um time bem melhor que o Bragantino. Então o Santos ganhou com naturalidade. O jogo de hoje já esperava que fosse o mais difícil pela qualidade de jogo do Novo Horizontino, do jogo coletivo, do bom trabalho do Eduardo, que já está chegando a quase 2 anos como técnico do time do interior. Agora, o São Paulo teve um lance que aí é um lance de habilidade. O lançamento do Oscar, o Lucas ganha na corrida, o Rafael Donato não quis fazer o pênalti, e aí o Lucas brilhantemente toca para o meio, o Caleri faz sem goleiro o gol da vitória do São Paulo. O importante era se classificar, e o São Paulo enfrentou um adversário bem treinado, e isso é mérito do seu técnico, Eduardo Batista. E que nota merece o Novo Horizontino no Paulistão? No Paulistão, uma nota 6,5. 6,5, passa bem de ano. Agora as notas do São Paulo, individualmente o tricolor do Morumbi. Alô, nação São Paulino, atenção, tô falando com você, torcedor de São Paulo, que tá saindo agora do estádio, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, está sedento aqui pra ouvir a entrevista coletiva do Zubel Dia. Eu vou pedir uma gentileza pra você, para o que você tá fazendo, aumente o volume do seu rádio, que o pós-jogo raiz do Rádio do Brasil é na Rádio Bandeirantes no apito final. Não tem hora pra ir embora não, vai até meia-noite, mas se prezar a gente fura o horário aí, 1, 2, 3, 4 da manhã, vambora aqui. Não estamos com pressa pra ir embora, né, Michel? O Adriano tá por aqui, Caio e Martins, a galera que tá no plantão de carnaval com a Nina Gagliotti. Lance é o seguinte, eu quero que você pegue o teu WhatsApp e mande pra cá o que você acha do São Paulo, o que você achou do jogo, e aí a projeção pro duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o que pensar? 119-9904-8756. Vou repetir para vocês aqui, ó. 119-9904-8756. Pode mandar mensagem aqui gritando, feliz, mandando mensagem, pergunta, crítica, elogio, o que vocês quiserem no WhatsApp. 119-9904-8756. As notas do tricolor. Começando com o goleiro pouquíssimo exigido hoje, hein? Rafael, que nota, Pretzel? Foram 2 bolas no gol em 2 chutes rasantes no primeiro tempo.
No segundo tempo ele não fez nenhuma defesa, só intervenções. 6,5. Eu gosto do Ferrarese, viu, Pretzel? Jogou bem hoje, 6,5. Arboleda. Arboleda, 7. Você clama por Alan Franco na seleção brasileira, né, Pretzel? Se fosse naturalizado, sim. E outra, tá vencendo o contrato. O Inter tá precisando de zagueiro. Vem aqui, busca o Alan Franco se o São Paulo não renovar. Claramente joga em todos os outros times. Talvez só no Flamengo que não. Nos outros todos jogam. Até no Palmeiras ele joga. Então, Alan Franco realmente excelente, 7,5. O Alan Franco poderia ser titular incontestável da sua seleção, Pretzel? Isso aí eu veria, né? Mas estaria convocado, talvez. Agora, eu repito, viu? Algo que o Zubeldia não testou ainda. O Alan Franco como volante. Porque ele não é tão alto, mas ele tem uma capacidade, ele tem recuperação e ele tem saída de bola muito boa. Muito inteligente para jogar. E o Thiago Carpini arquivou ele, né? Foi o Zubeldia que botou ele pra jogar de novo. Você tem razão, ele tá jogando muita bola desde a temporada passada, o Alan Franco, hein? Cédric Soares, o Portuga. 5. Alisson, 5,5. Alisson na lista de pré-convocação do técnico Dorival Júnior. A lista sai na quinta-feira, em a divulgação dos 26 convocados para os duelos contra Colômbia no dia 20 de março e Argentina no dia 25 de março. Jogo, obviamente, na Argentina e o jogo da Colômbia no Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília. Marcos Antônio, meio, né, bolacha de água e sal, não, Marcos Antônio? 5. Água, eu ia falar outra coisa, mas um cara que só carimba a bola, 5. E o Bobadilha é a mesma coisa, né? Entrou porque o Marcos Antônio já tinha cansado e o Zubeldia precisava de um jogador mais descansado. Sem nota pro Bobadilha. Que nota merece o Oscar? Da Fernanda Torres, que não veio, mas do filme veio, Pretzel. Pois é, o Oscar ele deu passe pro Lucas na jogada do gol. Mas foi o único bom momento dele. No mais, eu achei ele bem... intensidade pequena, né? Ele não divide bola, né? Mas não é papel dele, sim, mas ele tem que ajudar quando o time não tem a bola. E ele bateu 2 faltas para fora, né? Então, pelo lançamento, nota 6 pro Oscar. O Ferreirinha, que entrou na reta final do segundo tempo, ele ia fazendo um gol de placa no Morumbi e ele acabou desperdiçando e poderia ter rolado a bola para fazer o segundo, né? Ele fez a falta no jogador do Novo Horizontino. A Edna brigou com a imagem e o José Cláudio Rocha Filho também. Foi falta do Ferreira no Patrick Bray, quando a Edna expulsou o cara de maneira equivocada. Mas ele fez falta. Não tô falando desse lance, não. Tô falando do lance que ele driblou 3 do outro lance caras, que ele perdeu o gol. Não, Isso. Foi uma jogada maravilhosa e o goleiro toca com a ponta do dedo, né? Então, 6 pro Ferreira. Enzo Dias, o lateral. 5,5. O Wendel entrou na vaga dele. Sabe que fez pouca coisa, né? Fez um cruzamento só, sem nota, né? Eu gostaria de ver Lucas Moura na seleção brasileira nessa próxima lista de convocados. Que nota o Lucas Moura? 7,5. Caleri, discreto, mais eficiente. O único gol do jogo é dele. E nota 7, por isso. E eu gosto do André Silva, acho um bom reserva pro Caleri. Eu também. Hoje ele entrou só pelo cansaço do Caleri, nota 5. Técnico Luiz Zubeldia. 5. Nota do São Paulo como um todo no jogo, Pretzel? Nota do São Paulo como um todo, 6. Mas o Zubeldia não consegue fazer o São Paulo jogar bem. É impressionante. Agora, é o seguinte, Pretzel, vamos pra polêmica. Atenção. Que nota merece a arbitragem do jogo no comando de Edna Alves Batista, Pretzel? Olha, no primeiro tempo eu dei 5 para ela. Não achei que ela teve tanta interferência, tanta influência. Mas no segundo tempo, para mim o gol, o VAR e ela marcam certos, mas o lance que ela expulsou o Patrick Bray é errado e atrapalha uma tentativa de reação do Novo Horizontino. Nota 3. Nota 3 para Edna Alves Batista, hein? Ô Pretzel, se você tivesse que chutar aí, vamos supor, a final do Campeonato Paulista é amanhã. Me fala aí os 2 árbitros dos 2 jogos. Rafael Claus é um e o outro, hein? Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues Candansan de Souza. Tá muito bem colocado também, hein, Capê? Matheus Candansan, né? Virou árbitro FIFA, porque o Braulio caiu nessa temporada, viu, Pretzel? Eu acho que pra final não. Eu acho que o Candansan... Tu tá falando da final ou das semifinais? Final. Se a final fosse amanhã, são 2 jogos. Não, quem apita? Não, a final Flávio de Souza no primeiro, Rafael Claus no segundo. As semifinais aí sim. Aí eu concordo com o Fabiane. Acho que uma delas vai ser do Candansan. Eu também acho. Matheus Candansan, que repito a informação, o Braulio Luiz caiu. Flávio Oliveira. Bem Luiz provável, Flávio. viu?
Luiz Outro Flávio num nome- jogo, Candançan no outro e as finais com Klaus e Flávio de Souza. Perfeito. Outro nome muito bem avaliado pela federação da Mariana Nani Batalha, que apitou a final da Não, Copinha. pra semifinal esquece, irmão. Eles não vão fazer isso. Eu também acho que não. O Lustô, depois da Daiane Muniz e da Edna, ele não vai botar a Mariano na semifinal. Pode Eu também esquecer. acho que não. Eu espero. Bom, eu não tô torcendo contra a Edna, até porque eu já conversei várias vezes com a Edna, acho uma pessoa maravilhosa, incrível, mas como árbitra ainda tem muito a desenvolver, muito a evoluir, muito a melhorar. Basta ver de novo uma arbitragem, eu não digo nem arbitragem pelos lances polêmicos, tá? Mas é uma arbitragem que irrita, velho, irrita. Você tá vendo o jogo, ouvindo a transmissão e aí picota e fala com os caras e aí não deixa o jogo rolar. Puta, isso me deixa louco da vida. Deixa o pau cantar, filha! Deixa jogar! Pelo amor de Deus. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. Alô, Cezinha, Andrus e o Bola. Ô, Bola, você tá de sacanagem, hein, Bola? Você perdia no gol a gol, você é um baita de um freguês. Um abraço pra você e o Andrus, zagueirão que furava a bola, hein? Brincadeira. Valeu, Golfá. Tamo junto. A nação tricolor ouvindo a Bandeirantes. Grande Cezinha, o Andrus e o Bola. É a galera que sai do Morumbi ouvindo a Bandeirantes. Ouvindo no rádio, ligado na gente. Mestre Cuca Burger. Ê, Mestre Cuca, um abraço pra você. E ele falou o seguinte, não adiantou secar. Um abraço aqui. E um abração também pro Mestre Cuca Burger e pros filhões aí, ó. Tá todo mundo ouvindo a gente. Obrigado, Mestre Cuca Burger. E os filhos Vinícius e Luca. Tava lá secando o tricolor, mas não deu certo não. O Tri do Mundo tá na semifinal do Campeonato Paulista. E a projeção também para Libertadores, para Copa do Brasil, para Campeonato Brasileiro que vem aí. E tudo isso você vai curtir no microfone de esportes da Bandeirantes. E o Zubeldia, hein, ô Luiz Fabiani? Vem ou não vem o homem? Seguimos no aguardo aqui. Alguns jogadores do Novo Horizontino já passaram pela zona mista, mas não falaram com a imprensa. A gente fica no aguardo para ver se algum deles vai falar, mas aparentemente é em silêncio o time do interior paulista. Zubeldia logo menos na sala de coletiva. Pô, brincadeira. Os Mais caras do uma Novo vez o Horizontino tinham que debate aparecer sobre- agora, Pretzel. Sobre o lance da falta, certo? Palmeirenses, corintianos e santistas dizem que eu sou míope, né? Que eu não sei nada de futebol. São paulinos dizem que eu sou um bom jornalista. Agora eu mudo a minha opinião. Foi falta no Vagninho. São paulinos dizem que eu sou um lixo, certo? Você não pode nem entrar no Morumbi. Palmeirenses, corintianos e santistas dizem que eu sou um grande jornalista. É assim que a banda toca, é assim que funciona. O pior é ver jornalista formado por essas faculdades ridículas, certo? Que vão pro Twitter bostejar contra profissionais com anos de profissão, que não tem capacidade de debater, viu? Essa é que é a realidade. Identificados que mordem a bandeira e mordem o diploma, ao invés de realmente, certo, trazer conteúdo e tentar debater qualquer tipo de lance. Apenas isso, viu, Capelães? Não, eu gosto dos seus desabafos. Agora, quem é o cagalhão? Ei, Xandão. Como assim? Quem que é o cara aí que tá enchendo o saco, meu? Não, cara, é um cara que eu acho que ele é bem melhor que isso. Jornalista de 31 anos, ele se define, o Augusto Dalla Vecchia. É identificado com o Palmeiras. O cara simplesmente é a opinião dele. Ele não consegue debater futebol, Capelanes. Não consegue, ninguém mais respeita uma opinião contrária, isso me irrita demais. Demais me irrita isso, demais. Mas tudo bem. A banda toca dessa maneira, a vida que segue. Xandão, sei demais, velho. Quando você começa das pistoladas é quando eu gosto, viu, velho? Você vai bloquear ele, Xandão? Claro que não. Não. Evidente que não. Eu não Você é um bloqueio. democrata, né, Pretzel? Viu? Quem não me ofende, quem discorda e ironiza, eu tento argumentar, certo? Aí quando continua na ironia e dizer que eu não sei nada, aí eu esqueço. Eu esqueço do debate. Manda um abraço pro Zubeldia também, tem que fazer o time do São Paulo jogar melhor, o meu caro Luiz Então tá Fabiano. bom. Ó, vamos com o Zubeldia, só pra confirmar a informação que me foi passada. Já deve sair a confirmação oficial pelo que me foi passado aqui. Corinthians e Santos, domingo, 18h30, Neoquímica Arena. Domingo, 18h30, Corinthians e Santos. Segunda-feira, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, às 20 horas. Isso que me foi passado, vamos aguardar a confirmação. Vem aí, Luiz Zubeldia, Fabiano, é contigo. Enfrentar o Palmeiras agora sim, né, nesse gramado, já que naquela partida o Lucas e o Oscar ficaram de fora, né, começaram no banco. No, prefiero no hablar de ese tema. Ya cada uno de nos dio su punto de vista hace un tiempo atrás y rizar el rizo es perder el tiempo. Lo que quiero hoy decir es que
Le ganamos a un rival muy duro, un rival que le hubiese complicado el partido a cualquier equipo, hoy no fue la excepción. Entonces valorar el triunfo porque fue durísimo, porque había que hacer un trabajo muy serio, muy consistente. Y felicito no solo a nuestros jugadores, sino también a los torcedores que no solo asistieron, sino que jugaron el partido al compás del equipo, empujaron cuando había que empujar, cuando tenían la sensación de que podíamos convertir. Nos ayudaron a meter presión para poder buscar el gol, y eso siempre es bueno para todos nosotros. Así que pongo eso sobre la balanza. Después hicimos lo que teníamos que hacer, así como dije que había que clasificar primero, hoy había que pasar y queríamos estar en instancias finales. Bueno, ahora queremos dar un paso más, sabemos que vamos a enfrentar un buen equipo, con toda la humildad del caso iremos a buscar el triunfo, y para lograr un triunfo tenemos que hacer un gran trabajo. ¿Cuándo jugamos? ¿Dónde jugamos? No lo sé, pero tenemos que pensar más en nosotros que en todas esas cuestiones de contexto. Zubeldia, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Hoje você entrou com uma formação pelo segundo jogo seguido com 3 zagueiros. E o quarteto, com o Luciano, o Caleri, o Lucas e o Oscar, não atuaram juntos. É uma ideia que você tem a partir de agora com o São Paulo, com essa nova formação? E será a 4ª vez que você vai enfrentar o Palmeiras. Nas outras 3 também foram com 3 defensores. Então queria te ouvir sobre essa formação. Obrigado. Los tres pilares que mencioné hace un tiempo atrás en esta etapa, y lo vuelvo a repetir por no sé ya por cuántas veces, es preparación, ¿no? Preparación, porque después la temporada es muy larga. Si bien está el Mundial de Clubes, tenemos 2-3 meses muy intensos con las 3 copas, Copa Brasil, Brasileirao y Libertadores. Entonces es una etapa donde tenés que prepararte bien, buscar variantes tácticas. Ahí entra esto que vos me estás preguntando, que nosotros sabíamos que en algún momento podíamos usar esto. Es más, si revisamos la conferencia de prensa con post-juventud, yo anuncié un poco esta organización, porque ese partido lo fechamos con 3-5-2. Y por supuesto el cuarteto en ataque también es una variante, y alguna otra situación. Ahora que Ferreira también está recuperado, también es un jugador que nos puede aportar amplitud, nos puede aportar desequilibrio. Entonces son variantes que las vamos a necesitar durante la temporada. Y bueno, como esto de los 3 pilares, preparación, buscar alternativas y por supuesto competir para ganar, se dan las 3 en un mismo contexto, que es ahora, en el Paulista. A veces acertás, otras veces tenés que ajustar sobre la decisión, otra vez le errás. Pero no nos queremos mover de esos 3 pilares que nosotros planteamos já hace bastante tempo. Zubeldia, boa noite. O ano passado você falava bastante com a gente sobre como você gosta de definir um time titular, né, e não fazer tantas alterações assim quando isso é possível. Neste ano você ganhou 2 laterais esquerdos como reforços, o Enzo e também o Wendel, que são jogadores que têm correspondido bem quando você os aciona. Você considera essa disputa pela posição aberta, ou o Enzo ainda está um pouco mais à frente por ter chegado antes, de repente, e ter mais tempo? Es que cuando uno recibe jugadores nuevos, que no son muchos, en este caso vos me estás preguntando por los 2 laterales, los recibe con una preparación muy diferente.
Wendel hacía mucho tiempo que estaba sin jugar. Él necesita un periodo de adaptación, se encuentra aquí, por lo que fui hablando con él, ¿no? Con un clima muy caliente a la hora de los entrenamientos, 9:30, 10 de la mañana, y quien conoce el CT, entonces eso obliga a que vos tengas un periodo de adaptación ritmo futbolístico, periodo de adaptación a la ciudad, periodo de adaptación al clima, periodo de adaptación en general. Tanto Enzo como él son dos muy buenos laterales, por eso están aquí, y así como en el caso de ellos o en el caso de otros jugadores de otras posiciones, tenemos que estar pensando en una preparación individual y después tomar decisiones en relación al equipo. Sobre todo en esta etapa. Después el juego se va a ir abriendo porque vamos a jugar cada 3 días. Cuando comiencen los 3 torneos vamos a jugar cada 3 días, entonces vamos a necesitar no solo variante táctica, sino también buen desempeño a la hora de trocar jugadores. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Na primeira etapa, o São Paulo não conseguiu finalizar na meta, né? Finalizou para fora, mas pouquíssimas finalizações, e ainda teve aquele lance do Alisson que preferiu tocar para o Caleri e não concluir. Na sua visão, o que faltou nessa primeira etapa, talvez, e como atacar esse nervosismo diante da trave, né? Teve também o lance do Ferreira, que fez uma excelente jogada no segundo tempo, mas acabou chutando para fora. Então, queria saber como trabalhar isso. No, bueno, es una cuestión de... Para mí tuvimos 3 o 4 pre-situaciones de esta que vos estás hablando, que por poco no pudimos conectar para poder, por ejemplo, lo que sucedió en el gol, lo que se acontece en el gol es que una conexión sobre 2 delanteros que están frontalizando, que están atacando frontal como Caleri y Lucas, generan eso, generan que si sale un buen pase de atrás, tenés 2 delanteros de cara al arco en el área chica, digamos, frontalizados. Primer tiempo hubo un par de indicios en donde falamos en entretiempo que si ajustábamos ese pase íbamos a agarrarlo abiertos. Después la otra alternativa que teníamos era que si ellos seguían encallando, que sabíamos que podía pasar y no podíamos romper por los laterales, que era la parte más difícil, no nos teníamos que desordenar porque son equipos que aprovechan el contragolpe, ya nos pasó en varios partidos, entonces teníamos que estar bien organizados de atrás para adelante, que después tenemos variante para poder desequilibrar en el juego, porque yo en el banco tenía a Luciano, tenía a Ferreira, tenía a André, tenía a Wendel, tenía a Igor, son jugadores, Eric, son jugadores que ya se pueden pensar para desarmar una estructura defensiva. Si no llegaba a acontecer el gol en el momento que aconteció, posiblemente íbamos en busca de ese desequilibrio que vos está falando. Lo que pasa es que los partidos no son fáciles, son duros. Yo me vi este mismo juego el año pasado, fue muy duro también, fue muy duro, con un poco más de situaciones de gol, pero no te garantiza que te lleve la serie, ¿no? ¿El qué? No, ¿qué me va a preocupar? No. Luiz, boa noite. Um pouco nessa linha, mas continuando sobre o que foi dito agora na última pergunta, quais são os pontos dessa partida? Claro que são adversários diferentes, o próximo já tem características diferentes do que foi apresentado hoje, mas quais são os pontos positivos e negativos também, se você quiser falar, do São Paulo que você vê, que você pode já tomar como base de preparação para o próximo jogo? Primero estuvimos muy organizados, nunca nos agarraron mal parados, los equipos que juegan así habitualmente a nos agarran mal parados. Posiblemente si yo abría el juego con otra organización hubiésemos tenido quizás más desequilibrio, más ataque, pero estamos en un momento donde, más con la ausencia de Pablo Maya, donde tenemos que buscar una cierta organización, donde tenemos que encontrar gente que también piense en controlar lo ancho del ataque rival. Entonces esa parte para mí la hicimos muy bien, defendimos de manera bastante organizado, juntos,
Y por último, no perdimos la paciencia para poder encontrar el gol. Nosotros somos un equipo que lo podemos encontrar con distintas vías. Podemos encontrar con una conexión de Oscar para cualquiera de los atacantes, podemos encontrarlo con algún cruzamiento, podemos encontrarlo con bola parada, podemos encontrarlo con alguna tabela, podemos encontrarlo con un remate de media distancia. Este último punto, por ahí es el que más nos cuesta, los remates de media distancia. El resto hemos hecho goles de todos los colores y de todas las maneras. Lo que no hemos hecho bien es tener una estructura que nos permita una solidez defensiva. Con la ausencia de Pablo Maya, eso se agrava más y tenemos que encontrarle una solución táctica, como lo he falado hace un tiempo atrás. Para mí el problema de São Paulo en varios juegos fue una cuestión de que no corríamos bien la cancha. Al no correr bien la cancha, nos estaba costando poder conseguir los resultados. Luiz, boa noite. Nos últimos anos, o São Paulo talvez tenha sido o time que mais conseguiu bater de frente com o Palmeiras, desde que o Abel Ferreira chegou. E além de tudo isso, já criar um clima que a gente sabe que muitas vezes é quente. De los últimos años no entendí qué falou? Que o São Paulo foi o time que mais conseguiu bater de frente com o Palmeiras. O Palmeiras do Abel Ferreira, que mais conseguiu vencer o Palmeiras em jogos importantes, tirar um título paulista, inclusive, do Palmeiras. E recentemente a gente teve essa questão da grama sintética também, sobre a qual os jogadores do São Paulo estão entre os que mais se manifestaram a respeito disso. Queria te ouvir, pensando já no Palmeiras, pensando em bola, né, o que esperar para esse jogo de semifinal e se essas questões, essa rivalidade, a polêmica do gramado, isso também vai para dentro de campo na semifinal? No sé el punto de la pregunta. No, por supuesto es un clásico y está bueno jugarlo en semifinales. Creo que los 4 equipos hicimos lo que teníamos que hacer, que es estar en esta instancia. Así que, por supuesto que es un lindo juego, en donde tiene condimentos que vos estás falando, pero hay tiempo y iremos falando en la semana sobre cuestiones de clásico. Ahora creo que lo del gramado ya no hay que hablar más, hay que pensar en cómo nos vamos a trabajar el partido para poder quedarnos con esa semifinal. Luiz, boa noite. Alguns dos grandes momentos do São Paulo sob seu comando foram através de transições rápidas de defesa para o ataque. Alguns dos grandes gols. Hoje o gol saiu exatamente na única oportunidade que o Novo Horizontino proporcionou ao São Paulo. Me encanta isso. Sabes que me encanta. Gol de contra-ataque me encanta. Falando sobre isso, queria saber quais maneiras você pretende fazer para aumentar o repertório do São Paulo para que o time não dependa tanto desse tipo de jogada ou de um lapso defensivo do adversário para poder... Para mí la mejor noticia es que podamos hacer un gol de contraataque porque todos los equipos se fellan bien, nos ha pasado el año pasado y ahora, entonces el equipo con Luca ahí centralizado, al menos en este momento, con Luca centralizado permite tener un buen contraataque. Porque vos con Luca, Caleri, con la velocidad que pueden tener nuestros atacantes, nos permite ser una amenaza a pesar de estar en bloco bajo. Porque después de la otra manera hemos hecho goles de bola parada, de jugadas. El otro día en el gol contra São Bernardo, el primero, hicimos 22 pases. 22 pases para convertir un gol. Y yo creo que un equipo... para terminar de ser un equipo importante, necesita manejar el registro de los contragolpes también. No solo esperar mucho pase para convertir. Hay buen indicio, ¿por qué? Porque estamos haciendo goles de bola parada, que era algo que necesitábamos para ser un equipo más peligroso. Hemos hecho goles de muy buenas jugadas. Y ahora hicimos un gol de contragolpe, de contraataque. Entonces, eso es una buena noticia. Después, teníamos que defender mejor por cómo veníamos, pero en los últimos 2 juegos estuvimos bastante bien con la organización.
Luiz, aqui, boa noite. Sei que você não gosta muito de falar individualmente, queria fazer uma pergunta sobre o Alisson, mas tem a ver com o coletivo, porque você precisou mudar a função dele em campo, né? Hoje ele foi mais um 5 por conta da ausência do Pablo, se eu não estiver equivocado na leitura. Quão importante é ter um jogador que pode exercer as duas funções do meio campo para que você possa adaptar outro jogador ao lado dele? Obrigado. Muy importante, muy importante. Nosotros, tanto Alisson como Marcos, como Oscar, que son los tres del medio, tienen un carácter ofensivo más que defensivo. Por supuesto que Alisson se ha ido mutando su característica y está trabajando mucho en la recuperación, con su manera táctica, lo mismo con Marco Antonio, pero son jugadores más ofensivos que defensivos, en su esencia. Entonces, en algún lado de la cancha lo tenemos que compensar, porque al final, si no, tenemos 5 jugadores que piensan en ofensiva y tenemos que compensarlo con alguna estructura de atrás para adelante. Entonces, lo que hizo hoy Alisson fue muy bueno, porque un poco tuvo que pensar más la tarea defensiva de lo normal, e isso é um bom ponto a favor dele. Luiz, boa noite. Alex Torquato, Bate-Fundo Esportivo. Eu gostaria de perguntar, né, porque hoje o São Paulo jogou numa linha com 3 defensores e 2 alas mais espetados. Fatalmente, o número de cruzamentos aumenta por utilizar mais os seus jogadores atuando pela lateral do campo. Lo que pasa es que nos abrieron, ellos también tenían un equipo ancho, y si nos trababan afuera, el espacio quedaba adentro. Sim, mas nesse sentido, o São Paulo hoje teve 17 tentativas de cruzamento e nenhum acerto. Isso te preocupa, a falta de efetividade? No, porque hoy era un partido muy difícil en ese aspecto, muy difícil. Quizá otro juego se da que vos tenés más cruzamiento. Hoy ellos nos trababan la banda. Lo único que podíamos cambiar era o poner jugadores más de duelo individual por la banda o hacer un 2-1 por banda cambiando el sistema. Preferimos bloquear las bandas y atacar por adentro con los 3 del medio y los 2 atacantes. En alguna situación sabíamos que le iban a quedar abiertos. Yo hasta el minuto 20 iba a esperar del segundo tiempo, y a partir de ahí, si no podíamos convertir, ya iba a meter los cambios para cambiarle el funcionamiento al equipo. Encerramos então com o técnico Luiz Zubeldia. Obrigado a todos pela presença. Aí, vocês ouviram Luiz Zubeldia no microfone da Rádio Bandeirantes. Logo menos Lucas Moura deve passar aqui na Zona Mista do Tricolor. Capê. Boa, maravilha. Daqui a pouquinho mais do Luiz Fabiani. Ouvimos na íntegra a entrevista coletiva do técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia, ele não deixa o repórter terminar a pergunta, né, Zubeldia? Mas tá bom, deu pra entender bastante o que ele quis dizer aí. Saiu da polêmica da arbitragem, saiu da polêmica do gramado sintético, não quis projetar o duelo contra o Palmeiras, quer dizer, deu uma desvirtuada na coletiva, não, Pretzel? Não, ele tem que explicar porque que o time dele joga pouco, né? E isso ele até hoje não conseguiu explicar. Então, ele falou que perdeu o Pablo Maia, tem que buscar alternativas. Acho que a escalação com os 4 jogadores do meio pra frente, ela tá arquivada. Ele não vai botar Lucas, Luciano, Caleri e Oscar juntos. Isso pra mim tá claro, né? Então ele é o treinador bem pago pra isso, precisa arrumar outras formas de jogar. Se o São Paulo jogar a bola que jogou hoje contra o Palmeiras, perde no tempo normal no Allianz Parque. Perde no tempo normal no Allianz Parque. O jogo da fase classificatória foi muito ruim. O Palmeiras não estava legal. O São Paulo foi para não perder, né? Fechou o time com 3 zagueiros, bloqueou o meio de campo. Então 0-0 foi correto num jogo muito fraco tecnicamente. Agora muda de figura. Agora é um jogo de semifinal. Palmeiras vai ter toda semana para trabalhar, o São Paulo também. Então não há desculpa de que não tem tempo para treinar, de que não tem tempo para trabalhar, que não tem tempo para buscar variações. Dá para os 2 treinadores fazerem isso e a gente espera que seja um bom jogo na próxima segunda-feira. Maravilha. Ô Pretzel, eu ia te liberar, mas eu não sei se você viu agora há pouco a publicação do Grêmio no Twitter, você chegou a ver? Não vi. Eles colocam aqui um negócio que é o seguinte, um esclarecimento. Cara, mas assim, nossa, não acredito nisso, velho.
Meu Deus do céu. Deixa eu buscar aqui também. Puta, Pretzel, eu vou ler aqui, você vai dar risada, tá? O Grêmio publicou agora, cerca de 40 minutos, vai. Em nome da correção e do respeito aos seus torcedores que merecem ser informados apenas com a verdade, o Grêmio esclarece que a foto utilizada pelo programa Sport Record da TV Record para ilustrar supostas consequências do lance que resultou no gol do Gustavo Martins diante do Juventude, eu já sabia disso, é absolutamente equivocada. A foto utilizada pela rede de televisão não é de um atleta do Fernando Juventude, Sobral, irmão. E sim de um jogador do Ceará, e a foto foi tirada no ano de 2020, que é o Sobral. Sim, Aguardamos a gente conhece o Fernando Sobral. Porra, aguardamos a retratação do veículo de comunicação para que a verdade junto aos seus torcedores seja reparada. Eu respondi para vários internautas ontem, torcedores do Inter, que me mandaram essa foto. Eu respondi, pessoal, esse é o Fernando Sobral. Ainda dei uma ironizada, viu, Capelanes? Acho, certo? Eu botei. Esse é o Fernando Sobral, que jogou no Ceará, jogou no Cuiabá. É inexplicável isso aí, inexplicável. Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu realmente... Eu não vi o programa, tá? Eu não vi. Vou aqui até dar o crédito, tal, que o Espínola, né? O Salve, gente boa demais, e o Kleber Machado na foto que o Grêmio publica. E aí eles estão apontando. Eu não vi o programa, eu só tô vendo a publicação do Grêmio, então não quero ser leviano, nem irresponsável, nem errado, antiético com os meus colegas de profissão. Eu não sei se eles estão falando desse lance como a consequência do lance do Gustavo Martins, se eles caíram no meme, né? Se caíram, obviamente vão se retratar. Mas, meu Deus do céu, pessoal, é uma coisa muito, né, Pretzel? Desculpa, cara, a gente também comete nossos erros, mas tem erros aqui que é que nem quando a gente brincou aqui, falar com o lateral esquerdo do Inter pra seleção brasileira, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Tem umas coisas aqui também tão duras, viu, Pretzel? Ô Capelanes, quem nunca errou, né? Não, apenas isso, né? Isso. Agora, uma foto dessas, apenas eu vou dar a minha opinião. Você tem que saber quem é o jogador. É só olhar para quem é o Mandaca e para quem é o Fernando Sobral, perfeito? Apenas isso. Claro. Dá para ver que não é. E outra, como é que no lance em nenhum momento existe um choque do pé do jogador do Grêmio com o rosto do Juventude? No máximo é uma canela ali, vai. Exatamente, para mim não foi nada, para mim é gol legal, do que eu vejo. Respeito todas as opiniões contrárias, mas muitos jornalistas também concordaram comigo, que acharam o gol legal. Inclusive, um deles é o Marcelo Mendes, que está sempre conosco aqui. Então, assim, cada um com a sua opinião e a sua interpretação. Agora, só para ver que não houve essa pancada no rosto no lance. Então, só por aí tu já vê que não é esse cara, né? Agora, tem que saber quem é o Fernando Sobral, jogador do Ceará, do Cuiabá e tal. Só isso, apenas isso. Então, eu tô vendo aqui até a repercussão nas redes sociais. O Edu César fala assim: pior, Capela, que teve isso mesmo. Eu vi a repercussão mais cedo, até na RB aqui de Poá teve estação agora à noite pelo Ribeiro Neto nos donos da bola. Eu não vi isso, viu, Edu? Mas você tá mandando aí, você certamente deve ter ouvido. Erros, pessoal, eu erro todo dia, talvez esteja errando agora. Só tô falando que alguns erros aqui, eu custo acreditar que o Salve e o Kleber Machado não conhecem aí o Mandaca, que recebeu a possível chutada na cara no lance do Gustavo Martins, o Bernabei, que não é brasileiro, entendeu? Tem alguns erros que, sei lá, é difícil. Eu cometo de novo todos os dias erros aqui, mas tem algumas coisas aí que, olha, velho, eu não sei como elas passam, viu? Não vou mentir pra você, não. Mas, de novo, o Grêmio se posicionou, não assisti o programa. Talvez eles estivessem com essa imagem para poder falar de outra coisa, de outro assunto. Não é o que o Grêmio coloca aqui na sua rede social e aproveitou para emitir esse comunicado aqui que me chamou a atenção. Por isso que eu fiz questão de citar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, cara. É isso que eu queria falar, Preto. Eu até anotei para não deixar passar batido para te liberar. O Vitor Roque desembarcou hoje no Brasil e tinham alguns torcedores do Palmeiras, obviamente, e jornalistas também no aeroporto, para que pudessem captar os primeiros momentos do Vitor Roque em território nacional vestindo a camisa do Palmeiras. E o Palmeiras fez lá uma logística que o jogador ele desembarcou já praticamente na pista, entrou numa van, saiu por trás, quer dizer, não apareceu nem nos microfones e nem na frente do torcedor. É desnecessário isso aí não, Pretzel? E aí eu escrevi no meu Twitter, com o jeito que a diretoria do Palmeiras trata seu torcedor, sugiro uma excursão para a Coreia do Norte. Lá não precisa se comunicar com ninguém.
Essa é a minha resposta a esse fato de hoje. Ah, mas o Palmeiras avisou que o Vitor Roque não passaria no corredor. Pô, mas sabe... Porra, mas o cara é a isso, principal atração, Torcedores vão lá, algumas pessoas, alguns jornalistas vão lá para tentar pelo menos tirar uma foto do jogador. Será que ele não pode passar e abanar para os torcedores? Ou dizer alguma coisa em relação ao Palmeiras? Ah, cara, o Palmeiras, assim, ó, o Palmeiras pra mim hoje, junto com o Flamengo, são os 2 maiores clubes do Brasil. Também acho. Agora, se comunica muito mal. A diretoria não gosta da torcida, me desculpa, não gosta. Essa é a minha opinião, certo? Vamos lá. Palmeiras como gestão e como clube, perfeito? Pra mim, o maior clube da América do Sul junto com o Flamengo hoje, ponto. Tratamento com a torcida, relacionamento com a torcida é péssimo. Péssimo. É péssimo. Péssimo. Ah, mas avisou que ele não ia passar. Vem cá, cara, é o principal jogador do time. Essa é a minha opinião apenas como jornalista. Eu, se fosse torcedor, gostaria de ir lá. Se eu fosse fanático, né, gostaria de ir lá para ver a principal contratação. E o cara entra numa van cheia de insufilme, né? Concorda comigo ou não? Porra. Lá na pista... Não passa nem no corredor, nem na sala, nem no desembarque, cara. É demais isso, é demais. Tá, assim, ó, tá demais, viu? Tá demais. Tá feia a coisa. A diretoria do Palmeiras realmente tá chamando a atenção. E não só do Palmeiras, tá demais em relação a tudo, em relação com a imprensa, certo? É só com agenda positiva, é só pra torcida que faz carinho e não sei mais o que, certo? Em todos os clubes, viu? Em todos. Pretzel, pra te liberar, vamos lá. Domingo, 18h30, a confirmação oficial deve sair em breve. Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Quem passa? Eu não vou fugir da minha opinião que eu falei antes do campeonato começar. Me perguntaram qual seria a final e eu falei Santos e Palmeiras. Os 4 chegaram, eu falei antes de começar o campeonato, antes do Neymar chegar, e tu é testemunha. Antes do Neymar chegar. Então a final pra mim é Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Em 2 jogos, assim como foi na temporada passada. Isso, e o Santos vai ser campeão. E o Santos campeão. E aí você acha que o jogo vai ser no tempo normal na segunda-feira no Allianz Parque ou jogando essa bolinha o São Paulo vai ter problema? Tempo normal, o Palmeiras é favorito. E o Palmeiras tem o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, que chama-se Estevão. Estevão ou Neymar? Estevão. O Neymar tá fazendo o Santos se transformar, mas hoje Estevão. No Pretzel UFC, uma final de Copa do Mundo, você põe hoje Estevão ou Neymar? Não, aí é diferente. Aí tu já tá, tu tá indo pra uma outra esfera, pra um outro torneio de um menino que tem 17 anos e de outro que é a esperança de uma nação para que o time volte a ser protagonista. Olha o cenário que tu tá montando. Aí é evidente que tu escala o Neymar. Claro, Maravilha. São coisas diferentes. Né? Xandão, bom descanso, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, estaremos juntos esse carnaval, hein? O Estevão está na pré-lista do Dorival e tem que estar na convocação final. Claro. Viu? Por favor. Os dois, hein? O Estevão tem que estar na convocação. Os dois, evidente. Já Neymar pensou esse Estevão ataque, Pretzel? Neymar no meio, o Estevão de um lado, Vini Júnior do outro e, sei lá, o Rodrigo talvez aparecendo? Eu acho que é muito interessante, né? Agora, fica a pergunta. Todos jogam bem em times que não são treinados pelo Dorival Júnior, concorda comigo? Sim. O Dorival é obrigado a fazê-lo jogar bem. Eu também acho. Claro que eu concordo. Tá o detalhe. Claro que eu concordo. Aí é que tá o detalhe. Mas tem pouco tempo pra treinar todas as seleções têm. A Argentina também tem pouco tempo, a Colômbia também. Então, certo? A Holanda também. Então não adianta. Não adianta dar essa desculpa. Tem bons jogadores na mão, agora tem que fazer jogar bem. Não está conseguindo fazê-los jogar bem. Eu também acho. Tá bom, Pretzel, bom descanso pra você. Trabalhos técnicos externos. Quem tá contigo aí, Xandão? Eu não gosto dessa palavra, mas uma surra de conteúdo. Está aqui o Marquinhos e também o Guilherme Mordente, né? Maravilha. Então tá bom. Alguma vez já tomaste uma surra não de conteúdo? Já, um pouco. Quando eu era criança. Mas merecia? Adolescente. Merecia, mas não tanta surra, né? Mas merecia. Tá bom, Pretzel, bom descanso pra você, hein? Algumas artes terríveis. Eu imagino. Né? Eu imagino. Bom descanso, Xandão. Outra época também, né? Outra época. Hoje a criança, hoje o menor de idade pega o carro, bate e a família acha normal. Exatamente. Não sei se tu concorda comigo. Eu concordo. E essa geração, o que você tem a dizer sobre a geração que tá vindo aí? Uma geração espaçosa.
Viu? Mimizenta. Certo? Com pouquíssima iniciativa e muito dependente. Espero que seja uma boa geração. Um abraço depois dessa, Pretzel. Um abraço. 11h13, Nina Gagliotti, quantos anos você tem, Ninoca? Chuta. Você tem 22, 21? 22. 22. O que você tem a dizer depois desse Mas depoimento? tá chegando o meu aniversário, tá? Boa, Só queria é em falar março, isso. né? É em março, tá chegando. Viu? Depois desse depoimento do Pretzel sobre a sua geração, o que você teria a dizer pro mestre Alexandre Pretzel? Ah, um dia a gente chega lá, né? Vamos com muita calma. Você concorda com essa análise, não? Sem iniciativa, acomodada, mimimizenta, que mais? Não, eu acho que depende da pessoa, né? Depende, né? Tem gente que é, tem gente que não. Tem gente que tá trabalhando aqui no carnaval. Se tem. Não é? Fabiane. Fabiane também é da minha geração, ok? Que aqui a Não. gente tem uma equipe jovem. Ô, Fabiane, você tá com quantos anos, Fabi? Tô com 24, faço 25 em novembro. Aí, ó, tá vendo? Geração. Tamo realmente. junto. Tá nessa geração mesmo, hein? Mas rodou sem hora, hein, Fabiane? Capelanes é 40 e quanto? Não, eu tô com 35, mas um corpinho de 60, um estado espírito de 70 e, velho, uma preguiça de uns 90. Não vou mentir pra vocês não, viu, Beck? Olha, eu vou falar um bagulho pra você na moral. Eu fui curtir o carnaval no sábado à noite e ontem também. Eu não tenho mais, olha, saúde física, mental, emocional para 2 dias seguidos de festa. Ah, não, bloquinho não, velho. Bloquinho não dá. Eu fui do Sambódromo Não, mas no aí sábado. eu vou ter que até perguntar. Ô, Fabiane, você chegou aí pular carnaval nesse feriado? De forma alguma, profissionalismo em primeiro lugar. Tive que me cuidar para ter as melhores condições aqui no Morumbi. Entendi. Mas, ó, vou te falar, Capela, eu não aguentei também não, viu? Não sei se ele tá falando só no sentido profissional, mas você foi corajoso, você foi pro Sambódromo. Eu cheguei aqui sábado de manhã, eu e João Paulo Capelanes. Sábado, Capela? Domingo. Ontem. Tô em outro fuso. Ontem, nossa senhora. Aí chega ele aqui com uma olheira, juro por Deus, Nossa, parecia... cheguei, mano. Tava dentro da bochecha a olheira dele. Falei, o que aconteceu com você? Eu dormi na garrafa, velho. Eu não vou mentir pra você, não. Eu entrei na garrafa e tchau, obrigado. Mas não bebi, dirigi, tá vendo? Olha, eu vou falar isso aqui de novo, tá? Eu vou liberar o Fabiane. Fabiane, na zona mista aí, mais ninguém, né? Nada. Então, o Lucas Moura, a assessoria do São Paulo falou que o Lucas Moura iria passar para atender a gente. Ele tá falando com as detentoras nesse momento. Já ele vem aqui para as rádios e vai passar a visão dele sobre o jogo. O Caleri falou também com as televisões, mas não falou com as rádios. A gente fica no aguardo do Lucas Moura. Maravilha. Então daqui a pouquinho o Lucas Moura com o Luiz Fabiane aí na zona mista do estádio do Morumbi. Cara, eu fiquei revoltado. Eu falei ontem isso aqui na rádio. E é impressionante como ainda tem imbecil nesse mundo, velho. É impressionante como tem gente sem noção, velho. Ontem eu tava saindo no sábado, né, do Sambódromo. E aí era, sei lá, 4 e pouco da madrugada, 3 e pouco da manhã, não vou lembrar exatamente que horas que eram. E aí eu tava a caminho pra poder pegar um aplicativo, um táxi, né, que tava bastante gente nesse horário saindo. E aí eu vi um cara passando de carro, com vidro aberto, dirigindo, segurando uma latinha na mão e bebendo. Aí eu peguei e falei, olha aí, ô imbecil. Aí, né, depois o pessoal tava comigo, não, pô, vai arranjar briga. Eu falei, não vou arranjar briga, só tô falando que o cara é um idiota, velho. Porque depois é esse imbecil, esse merda, desculpa o termo aqui, é esse cara aí que vai pegar o carro e vai matar alguém, e vai bater, e vai fazer alguma coisa. E, mano, me sobe o sangue de uma forma, entendeu? Eu não sou de briga, graças a Deus, cara, a educação que eu recebi em casa, eu não sou de briga, sabe? Mais paz possível. Mas desculpa, velho, como é que pode um cara em pleno 2025, todo dia você vê no Brasil Urgente o Joel, o Garrafinha, os caras trazendo informações de fulano que entrou no carro, dirigiu e bateu o carro, de fulano que tava bêbado, chegou e matou uma criança, de fulano que tava bêbado, causou um acidente sem precedentes. Pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar? Aí você tá numa via, saindo do Sambódromo, o cara tá com o vidro aberto, dirigindo, com uma cerveja na mão, bebendo, e tem, cara, sei lá, um policial a 100 metros de distância. Os caras perderam o filtro no Brasil, velho. Os caras não estão nem aí. Nem aí. E aí, como o policial tava longe, o carro já tinha passado, aí eu falei, policial, porra, meu, o cara tava ali bebendo, velho. Entendeu? Ah, mas é muita gente. Dane-se que é muita gente. Faz um bafômetro, blitz em todo lugar. Dane-se.
Inclusive, amanhã é um dia que a gente já pede todo cuidado ao ouvinte. Amanhã é um dia de estradas cheias, a cidade cheia. Cuidado na volta pra casa desse feriadão. Põe na Rádio Bandeirantes, vem ouvindo a programação. Vai ter muito esporte, toda a programação de jornalismo também, porque amanhã é dia de trânsito, hein, Capelanes? Com toda certeza. Terça-feira de carnaval. Galera, pelo amor de Deus, vocês estão em estrada aí, eu já cansei de falar, eu não sei, eu continuo falando, eu não sei até quando que eu vou falar, velho, mas a gente fala, pessoal, sabe aquele cara que tá vendo que você não pode passar na estrada, mas ele já tá lá dando sinal, dando seta, dando farol alto em cima de você e só tem uma mão pra ir, não tem o que você fazer, você não vai lá pro acostamento pro cara passar, ainda mais se você tá trânsito. Aí o cara quer passar pela esquerda, naquela loucura, na contramão, pra quê, imbecil? Pra ficar um carro, 2 carros na frente? Pô, juro, me subiu o sangue esse sábado, mano. Eu vi o cara com o vidro aberto, dirigindo, segurando a latinha, tomando e dirigindo. Juro por Deus, malandro. Ai, meu Deus, como tem cara imbecil. Ó, por falar em cara imbecil, o negócio é o seguinte, ó. Meu Deus. Deixa eu mandar um abraço. Lá vai. Deixa eu mandar um abraço pra ele. Alô, Ulisses Costa, um abraço pra você. Tá mandando mensagem que tá querendo comer, né, Ulisses? Um abraço pra você, pro Alê também, toda a galera que manda pra cá a participação. E é o seguinte, ó, Ulisses Costa, o melhor locutor do Brasil. Quero colocar o gol dele, hein? Quero colocar o gol do Ulisses Costa agora. O gol que deu a classificação pro São Paulo chegar à semifinal do Paulistão 2025. Um abraço para Ulisses Costa, que emocionou, que arrepiou o torcedor tricolor, que fez uma festa gigantesca no estádio do Morumbi. E a partir de agora, o gol do Caleri, que colocou o São Paulo na semifinal do Paulistão, é contigo. Pode chegar! Alô, Ulisses Costa, você é o cara, Ulisão! Ulisses Costa! Chegou na bola, vem pro domínio, tenta o toque de bola, vem pra ganhar o time do São Paulo pelo setor esquerdo. Já ganha jogar Benzo Dias, domina pelo campo de ataque, tenta enfiar a bola para Lucas. Em velocidade, Lucas vai chegar, vai pra dentro da grande área, desequilibrado, deu pra trás, Caleri entrou, bateu! São Paulo no Morumbi, Lucas pro Caleri, o Caleri livre, que jogada do Lucas, o Lucas é diferente, o Lucas Moura é bom demais, é craque, ele ganhou na velocidade, na raça, na vontade, chamou a marcação pra cima dele, aí ele cruza pro Caleri livre, na entrada da pequena área, só bater. Que narração, hein, velho, é impressionante a fase que vive o Ulisses Costa, a narração do gol em cima do lance. Jogada começa com o Enzo, passa pelo Oscar, chega até o Lucas, cruzamento na medida para o Caleri só empurrar para a rede e decretar o São Paulo de novo em mais uma semifinal de Campeonato Paulista. De volta à Zona Mista, estádio do Morumbi, ouvimos na íntegra o técnico Luiz Ubeldia, vitória por 1-0. E o Lucas Moura, chegou ou não chegou, Fabiane? Falta pouco, KP, falta pouco. Pra quem não sabe, eu imagino que muita gente não saiba como funciona uma zona mista, o pessoal que está nos ouvindo. São 3 estações, uma primeira para as TVs detentoras dos direitos, depois para as TVs não detentoras e depois chega pra gente aqui. Então o Lucas Moura já tá na boca, finalizando ali a segunda baia, e aí sim chega pra gente pra trocar essa ideia. E certamente é um cara muito interessante de se ouvir, porque o gol sai dele e hoje ele é sem dúvidas o principal escape dessa equipe, fora que é um dos poucos jogadores deste elenco do São Paulo que se posicionou quanto à questão do gramado sintético. E na próxima semana, São Paulo e Palmeiras, se de fato confirmado para segunda-feira, no gramado sintético. Então eu quero muito ouvir o que o Lucas Moura tem a dizer sobre isso. Será que há alguma chance dele ser preservado, KP? Pá! Não, desculpa. Olha, de novo, Fabiane, longe de querer te pautar, porque eu já falei isso aqui fora do ar para você e faço questão de falar no ar. Você foi uma grata contratação da Rádio Bandeirantes para dar sequência aí no setorismo do Corinthians, e você é um cara versátil, fala de São Paulo, do Palmeiras, do Santos, Cruzeiro, Flamengo, de todos os clubes que você acompanha, mas você hoje está cobrindo o São Paulo, né, por uma questão de escala de carnaval, e o negócio é o seguinte, você tem muita informação, então longe de querer te pautar, mas o que me chama a atenção é o seguinte, o Lucas,
que é um dos líderes desse movimento contra o gramado artificial, o super respeito, mas o Lucas, ele perdeu a moral do posicionamento dele na minha avaliação quando ele fala o seguinte: não é que o gramado sintético machuque mais, a gente não tem nenhum dado científico quanto a isso, é que o gramado fica mais rápido. Porra, o cara vai ser preservado porque o gramado fica mais rápido? O que é isso? E de novo vou falar... Você jogou bola, KP. Você jogou bola, você vai falar melhor do que eu. O gramado rápido não privilegia o Lucas? Então, rapaz, eu vou até te dar um exemplo. Você que tá sempre na Neoquímica Arena, o que o Corinthians faz toda vez antes da bola rolar? Não molha o gramado para a bola ficar mais rápida também? Justamente para poder o time da casa que já tá habituado, acostumado quanto a isso. Então, assim, se o jogo fica mais rápido, concordo contigo, beneficia um jogador rápido como ele. Então, de novo, eu não entendi esse tipo de posicionamento. Se eles tivessem levantado essa bandeira, porque o gramado artificial machuca mais, eles conseguem provar e eles ficam preocupados, beleza. Mas falar que não quer jogar porque o gramado fica mais rápido, fica outro dinamismo, pelo amor de Deus, Lucas. Aí vocês não sabem nem o porquê que vocês estão brigando, velho. Meu posicionamento também é esse aqui. Eles têm o direito deles ali, eu tenho o meu direito aqui. E o ouvinte também tem o direito de colocar a participação que quiser. Então, assim, vamos aguardar. Obviamente, ele vai ser questionado sobre essa questão de gramado sintético, mas uma coisa é fato. Se ele e o Oscar de novo forem preservados, aí, desculpa, velho, tranca o clube, joga a chave fora e recomeça. E os estudos, KP, quem falou sobre isso até foi a excelente Ana Carolina Corte, ela que é coordenadora do Departamento Médico do Corinthians. Ela trouxe alguns estudos realizados pela UEFA que apontam o seguinte: não há uma incidência maior de lesões no gramado sintético, isso é fato. O que há é uma incidência razoável de lesões ligamentares no joelho. O Lucas, pra quem não se lembra, teve uma vez que ele se lesionou no Allianz Parque, naquele jogo que terminou 5-0 pro Palmeiras, mas foi uma lesão muscular. Então, eu acho até que é leviano da nossa parte, KP, tanto eu quanto você, quanto até a maioria dos nossos ouvintes, que não são médicos, que não sabem diretamente o impacto de uma grama mais rápida pro seu corpo, eu acho até leviano a gente atrelar aquela lesão ao gramado sintético, e às vezes isso partiu do raciocínio do Lucas também. Então, eu fico muito curioso, achei ele um cara esclarecido, tem muito a explicar, e certamente vai ser um tema abordado por aqui. Então, eu tô vendo o Alisson conversou com a galera da TNT, eles publicaram agora há pouco algumas aspas do Alisson na rede social, e eu vou ler uma aqui. Abre aspas, Alisson à TNT. Acaba sendo um campo bem mais rápido que o natural, mas não é o momento de pensar em grama, fecha aspas. Mas, meu Deus, velho, vocês estão reclamando do gramado artificial só porque ele é mais rápido? Cara. Desculpa, velho. Desculpa. Todo o respeito que me merece, mas... eu não sei, eu acho que é muito bibibi, muito nhinhinhin, entendeu? Sei lá também, velho. Cada um com o seu posicionamento, mas eu achei que os jogadores tinham liderado esse movimento alegando a questão física, que doía, que machucava, que o risco de lesão era maior. Aí não, os caras estão alegando que o gramado fica mais rápido. Porra, e aí? Entendeu? Difícil, você falou no ar isso? Tá. Então fala no ar então, porque eu tô sem retorno aqui, aí eu tô achando que você tá metendo biruta aí. Fala no ar agora, quero ouvir. Eu fui encher o saco dele, viu, Fabiane? Falei pra ele, você falou que a nossa... Ele falou, não foi? Não, que a nossa... O Pretzel. Eu não. O Pretzel falou que a nossa geração é mimimi, não foi? Mas não vou discordar do Pretzel não, viu? Aí eu tô falando pra ele, bom, você tá falando que o Alisson é mimimi, mas o Alisson é da sua geração, viu? É a sua faixa etária, ou não? O Alisson tá com quantos anos? Ele eu acho deve que o ter Alisson é 92. 92? Então ele tem uns 32, é isso? 32, 33 anos? 32 isso. Anos, né? 32 anos o Alisson. Você é um pouco a mais, então, né? No auge dos seus 40 anos. Eu rodei sem hora, tá feia a coisa, hein? Ô, Fabiano, só pra eu poder sentir aqui, eu quero colocar em destaque também nossos parceiros comerciais, pra que eles possam falar aqui, porque isso aí é conteúdo, viu? O intervalo é conteúdo pra que você possa melhorar a sua vida. Mas eu quero saber, ele tá mais próximo aí, o Lucas Moura, como é que tá essa parada aí, ô Fabiane? Falta pouquíssimo, pelo que a gente ouviu aqui, última pergunta do pessoal das TVs. Então chegaremos aqui a dar aquela seguradinha justamente para que a gente possa projetar Lucas Moura ao vivo no microfone da Rádio Bandeirantes, hein? Daqui a pouquinho, Lucas Moura conversando com Luiz Fabiani, repórter Bandeirantes, falando bastante sobre a vitória tricolor. São Paulo vence a equipe do Novo Horizontino por 1-0. Gol marcado pelo Caleri, meio gol pro Lucas, que fez uma jogadaça e é o último jogador a passar no gramado, ou melhor, na zona mista do estádio do Morumbi. Trabalhos técnicos externos, quem tá embaixo contigo, hein, Fabiani?
Tô com o Rafael aqui, me salvou a vida. Rafael Pellegrini? O próprio. Esse é vagabundo, viu? Esse é bandido, irmão. Esse é bandido. Qualquer dia ele vai me matar do coração. Toda vez que eu tô na Neoquímica Arena ou no CT do Corinthians fazendo jogo aberto, da 1 da tarde, eu tô voltando. Tô voltando pra Band, né? Pra sede do Grupo Bandeirantes. Aí eu tô na Radiolete, eu tô na Marginal, passo o Pellegrini de moto, encosta na viatura e me dá um susto, velho. Porra, Pellegrini, porque é o horário que ele tá vindo pra Band também. Aí o carro da Band é todo marcado, aí ele encosta pra ver quem que é. Aí sempre tô eu lá, encostado, ou no celular, ou trocando ideia com o Cinegra, e de repente ele aparece. Ou bate no vidro, ou passa perto, ou dá um susto. Misericórdia, viu? Grande Pellegrini, esse é monstro sagrado. Se esse áudio bonitão tá vindo aí no Morumbi, passa muito pelo trabalho dessa rapaziada que faz um trabalho incrível aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho eu repito pra você, Lucas Moura ao vivo, hein? 11h30 da madrugada. E ó, tô querendo colocar depois um material especial falando sobre Djalma Santos, na voz do Guilherme Agrella, e Zico, o galinho de Quintino, na voz do Bruno Puzóvio, com as sonorizações do nosso querido Roger Palme Duarte e Caiame Martins. Abraçando Kleber Pereira, tá por aqui, fala o seguinte, Capela, o Evangelista já pode se apresentar no Palmeiras? Sim, Evangelista já tá okzaço pra poder inclusive jogar daqui a pouquinho, hein? Quem sabe? Rafa Alves tá por aqui, um abraço pra você, nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço pra Edu César, Rodrigo Cesarim, Mauro Carlos de Souza. Ele tá falando só louco no volante, infelizmente. Você tem toda a razão, cara, infelizmente. Laureano Arantes Neto. Ele fala assim, ó, é perseguição. Eles não olham minhas perguntas, não estão nem aí. Será que vou ter que xingar algum deles pra me darem atenção? Laureano, deixa eu te falar uma coisa, velho. Não sei se você tá vendo, mas graças a Deus a Rádio Bandeirantes tem um alcance incrível. E muita gente manda mensagem de participação pra cá. Então a gente tenta, no máximo possível, colocar a mensagem de vocês. Mas não tem jeito, cara, às vezes dá uma passada, mas ó, registrei sua participação, Laureano Arantes Neto, um abraço pra você. Luiz Fernando Ramalho tá reclamando do Zubeldia, que é muito chato, não deixa os repórteres terminarem as perguntas, ele fica borrifando mesmo, não tem jeito. Edson Gabriel, um abraço pra Vadinho Dias. Lucas pra mim Moura. o São Paulo é o menos favorito dos 4 no momento e sou tricolor, hein, um abraço pra você. Será? Vocês consideram o São Paulo como a 4ª força nesse mata-mata de Paulistão 2025? Eu acho que, na minha avaliação, fica bem igual, viu? Fica bem igual, inclusive por se tratar de um jogo único na semifinal. Alô, Luiz Fabiani. Lucas Moura falando aqui com a gente, Capê. Vamos ouvir. Bora lá. Pro São Paulo, né? Um jogo com casa cheia também, fase mata-mata, que já vira uma chave. Vocês falavam, né? Que vira uma chave. Como é que é essa importância agora de ter vencido diante do seu torcedor e ter o clássico agora contra o Palmeiras? Fundamental, né? Mais um passo aí, rumo ao nosso objetivo. Morumbi hoje estava maravilhoso, a torcida fez uma festa linda, nos incentivou muito. É a nossa força, tem sido a nossa força aí nos últimos anos, sempre falo isso. Jogar em casa é diferente. Enfrentamos um adversário muito complicado, uma defesa muito bem montada, difícil furar ali a linha de zaga deles, mas a gente conseguiu achar um espaço, a gente conseguiu fazer um belo gol ali numa jogada muito bem trabalhada. Agora é clássico, agora é um jogo à parte, né? Além de ser semifinal, é um jogo diferente, né? Agora é se preparar bem, descansar bem para poder chegar bem aí para esse duelo. O jogo contra o Palmeiras no gramado sintético, né? E você, como uma das lideranças do movimento contra o gramado, foi poupado no último clássico. Se o treinador quiser te poupar, você vai aderir à decisão do treinador? Sabia que havia essa pergunta. Bom, sobre o gramado, eu já falei tudo o que tinha para falar, já falei o que eu acho, a gente já tem esse movimento e espero que um dia aí dê algum resultado. Mas agora a realidade é que ainda está aí o gramado sintético, né? Então não tem como fugir disso. É um jogo decisivo, é uma semifinal, não tem como ficar de fora. A gente vai se preparar bem, o foco agora é pensar no Palmeiras, é pensar no adversário, montar estratégia para parar os atacantes deles e para achar uma brecha aí na zaga para fazer o gol, né? O gramado não é a nossa preocupação no momento. Então, como vencer a vantagem? Você que fala muito em vantagem nos times que jogam no gramado sintético. Como vencer a vantagem no gramado sintético nessa semifinal? Bom, eu não tinha falado em vantagem ainda de quem joga no gramado sintético, mas acredito que tem vantagem. Cara, é estudar a equipe deles,
montar uma estratégia boa aí para neutralizar o ataque deles, que tem grandes jogadores. O Estevão, que está numa fase incrível, um moleque muito leve, habilidoso, finaliza muito bem. Então montar uma boa estratégia para isso e uma boa estratégia também para furar a zaga deles, né? Acho que a gente tem jogadores de qualidade para isso, a gente tem um elenco qualificado, vai ser um duelo muito interessante. Clássico, definido nos detalhes, é se preparar bem para poder sair vitorioso. Lucas, no último clássico você começou no banco, né? E você viu muito bem o time do São Paulo, vinha de uma sequência naquele momento difícil, jogos fora. O que você acha que o time precisa fazer para conseguir sair com a vitória? O último jogo contra eles acho que foi um jogo muito equilibrado, de poucas oportunidades para as duas equipes, né? Eu acho que teve uma ou duas chances assim mais claras para cada lado e a gente não aproveitou, eles também não aproveitaram. Mas é isso, o clássico é assim, é muito truncado, é muito fechado, difícil ter muitas chances claras e quem tiver melhor mentalmente, psicologicamente, né, mais concentrado, mais equilibrado e aproveitar os detalhes é quem sai vencedor. Geralmente o clássico é assim. Tá aí, Lucas Moura conversou brevemente aqui com a gente. O jogador comentou sobre a situação do gramado sintético, já disse que o assunto para ele tá encerrado. Então, Capê, acho difícil a gente imaginar o Lucas fora de um jogo tão decisivo, já que ele mesmo relativizou a questão do gramado sintético por aqui. Agora, né? Depois da repercussão de 2 semanas para cá, agora eles estão tirando um pouco o pé em relação ao gramado artificial. Quer dizer, vai saber. O movimento que ganhou um pouquinho de força, bastou aí 24 horas para ninguém mais tocar sobre isso e o movimento vai virando areia. Fabiane, parabéns pelo trabalho, bom descanso, até a próxima, Fabiane, bom carnaval aí! Valeu, Capê, um abraço pra você, um abraço pra Nina, todo o pessoal da técnica, todo mundo que nos acompanhou e maneira aí no carnaval, hein? Não, agora Capê, esquece, eu quero você irmão, com energia máxima amanhã. Esquece, irmão, agora esquece, não tem bloquinho, não tem festa, não tem noitado, não tem cerveja. Ele só topa o carnaval se for pra sair igual ele sai no jogo aberto, quando o Atlético Paranaense é eliminado. Tem que sair de maca, né? Só se for, não, esquece, agora não. Eu achei que eu ia curtir só um diazinho de carnaval, aí depois minha esposa, vamos lá. Você foi corajoso, foi corajoso. Meu, vamos lá, vai também no Vasco a gente aceita tudo também, né, velho? Entregou na Ponte Preta, a gente tá dentro, né? Então esquece, agora é só descansar pro carnaval, porque pra muitos o ano começa na quinta-feira e pra outros só na próxima segunda-feira. Pra gente começou desde o dia 1º de janeiro, né? Que a gente emendou o plantão de ano novo, né? Esse ano, se Deus me permitir, eu folgo no Réveillon. Tem coisa melhor que folgar no Réveillon. Que coisa maravilhosa. Então atenção, ó, 11h35... Nina Gagliotti, bora colocar nossos parceiros comerciais na volta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Paulistão e os nossos materiais especiais sobre Djalma Santos e Zico. Você, ouvinte Bandeirantes, que se amarra na história do futebol, continue conosco. E já, claro, tem mais da sua participação no apito final da Bandeirantes, que volta já, Brasil. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Maravilha, estamos de volta, apito final, microfone de esportes da Bandeirantes, deu São Paulo, tricolor venceu 1 São Paulo, 0 Novo Horizontino, um jogaço de bola, algumas polêmicas com a arbitragem da Edna Alves Batista, mas você, torcedor São Paulino, tá feliz da vida, hein? Atenção, segunda-feira nós teremos Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e no domingo, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Federação Paulista de Futebol muito em breve vai confirmar essa informação extraoficial que a gente apurou. A expectativa, domingo, 18h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Segunda-feira, Allianz Parque, 20 horas, 8 da noite, tem Palmeiras e São Paulo. São as duas semifinais definidas do Paulistão 2025. Então, daqui a pouquinho tem mais a sua participação. E agora eu quero chamar um material especial muito bacana, de arrepiar. Simplesmente o Memória do Esporte, que foi reproduzido nesse último final de semana através do Bruno Puzóvio. A gente vai falar um pouco mais sobre a história, bastidores de carreira do Galinho de Quintino. Você aí que tá ouvindo a gente nessa madrugada esportiva Bandeirantes, ainda nesse clima de carnaval, de festividade, você que se amarra na história do nosso futebol brasileiro, na cultura futebolística, ouça com atenção esse material muito bem produzido e sonorizado por Caiame Martins, na voz de Bruno Puzóvio, Zico, o Galinho de Quintino especial, no microfone de esportes da Bandeirantes. Fala, Puzóvio! RH9, Rádio Bandeirantes. Na União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Tal como a literatura de cordel, havia algo mágico em entrar no Maracanã com o meu pai. Era como ir para um mundo onde tudo fazia sentido, onde os problemas do dia a dia se dissolviam no som das arquibancadas, pulsando em vermelho e preto. Meu pai me segurava firme pela mão, mas eu sabia que assim que a bola começasse a rolar, seus olhos estariam fixos em só um lugar, nele, o camisa 10. Zico. Só de pronunciar seu nome, um arrepio percorria a pele. Ele era uma entidade, um maestro, o coração e a alma do Flamengo. E que privilégio foi crescer vendo esse gênio em campo. A maneira como ele dominava a bola, com suavidade e precisão cirúrgica, parecia uma coreografia ensaiada com os deuses do futebol. Seu toque era leve como o vento, mas carregava um peso avassalador, capaz de desmontar defesas inteiras, com apenas um passe. E os gols? Ah, os gols! Eram como pinturas a céu aberto, traçadas com pinceladas de talento e instinto letal. Meu pai dizia que nunca houve e jamais haverá outro camisa 10 como ele. E eu acreditava, como duvidar, vi com meus próprios olhos o Flamengo se tornar gigante sob seus pés. Criado nas ruas de Quintino, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, o garoto franzino que sonhava em brilhar pelo Flamengo tornou-se o maior ídolo da história rubro-negra e um dos maiores craques que o futebol mundial já viu. Mas antes de qualquer estatística, troféu ou feito histórico, o garoto tinha apenas um sonho. O único sonho que eu tinha na vida era vestir a camisa 10, que foi do Dida, que era o ídolo da família. O menino jogava num pequeno time de futebol de salão, formado por amigos e familiares, o Juventude de Quintino. Além dele, Zico passou a praticar o esporte conhecido hoje como futsal no River Futebol Clube, tradicional time de Piedade, onde um dos professores era Joaquim Pedro da Luz Filho, o seu Quinzinho. No River, seu futebol ainda menino chamou a atenção, mas seu primeiro clube de futebol de campo foi o próprio Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos de idade.
quando em 1967 o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu uma partida do torneio no River, onde jogava com a camisa do Santos, em que o Galinho marcou 10 gols em vitória por 15-3. Foi aí que Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube. Desde os primeiros passos com a camisa rubro-negra, ainda no início dos anos 70, o Maracanã percebeu que estava diante de alguém especial. O talento era evidente, a capacidade de decidir jogos com um passe, um drible ou um chute certeiro logo fizeram a torcida se render ao Galinho de Quintino. Estreou no time principal em 71, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2-1 para o time rubro-negro, em que o debutante deu o passe para Phil Maravilha marcar o gol da vitória. No entanto, só foi se firmar como titular em 74. O final dos anos 70 e o início dos 80 marcaram uma era de ouro do Flamengo. Zico era o grande protagonista. Ele liderou um time inesquecível, ao lado de Júnior, Leandro, Adílio, Nunes e tantos outros craques, conquistando 3 campeonatos brasileiros e levando o clube ao maior título de sua história, a Copa Libertadores de 1981. Depois de passar por grandes times na América do Sul, o Flamengo viu Cobreloa do Chile chegar à final da competição. Foram 3 jogos. O primeiro realizou-se no estádio do Maracanã e o segundo no Estádio Nacional em Santiago. Como as 2 partidas terminaram empatadas, sendo uma vitória para cada lado, 2-1 para o Flamengo no Rio e 1-0 para o Cobreloa em Santiago, o terceiro jogo foi realizado no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, onde o Mengão venceu por 2-0 com os 2 gols dele, Zico, assim levantando pela primeira vez a Copa Libertadores. Cruzou, buscando o Zico, entrou o Mário Souto, fez o 4, quando é feito, a bola sobrou de Adílio, atenção para Zico, cortou para Adílio, entra para cortar, o Mário Souto recupera Adílio, Andrade tocou para Zico, bateu pro gol, é gol! Bandeirantes. Uma chance realmente muito grande para o Flamengo. Olha Zico por ali. Passou pela bola Leandro. Bagana formada dentro da grande área. Grande chance para o Mengo. Olha o Zico. Vai bater pro gol. Gol! Que golzão! Que golaço! Que golaço do Brasil! Zico, sempre ele, só dá ele. Na sequência, atravessou o oceano e em uma atuação irretocável derrotou o temido Liverpool por 3-0 no Japão, tornando-se campeão mundial. Um título especial, uma taça que mudou a história do clube. Um time obviamente estrelado, porém que já sabia algumas informações do seu adversário. Não, a gente tinha as informações todas através de revistas e jornais. Graças ao grande Jário dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho. E depois foi espião da seleção brasileira durante muito tempo. E ele tinha tudo da Europa. Ele tinha todas essas informações. E passou tudo isso pro Carpegiani. E aí a gente tinha informações, quem jogava, como jogava, da forma. Porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal. E a gente tinha, eu já tinha jogado contra aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa, o melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era do Liverpool. E literalmente um passeio de bola, 3-0. E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Talvez eles, quando acordaram, já não dava mais tempo, né? O primeiro tempo foi um passeio tremendo, e foi 3. E aí também, final de temporada, os caras com medo de levar mais. A gente, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também, deixa passar o tempo, Se eles vierem, a gente volta atacado. Eram tempos em que o Maracanã pulsava como nunca. Cada vez que Zico tocava na bola, a torcida se levantava. Seus gols de falta beiravam a perfeição. Sua visão de jogo parecia mágica. No maior templo do futebol, ninguém brilhou tanto quanto ele. O Galinho se tornou o maior artilheiro da história do estádio, com 333 gols marcados.
Não apenas números, mas momentos que estão eternizados na memória do torcedor. Na final do Brasileirão de 80, marcou na vitória por 3-2 contra o Atlético Mineiro. Em 82, uma história peculiar, algo que define o que Zico era, contada na voz do gigantesco goleiro Raul Blasio. Eu tava com um problema na coluna, até operei da coluna depois, e no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, eu não ia jogar. Eu joguei o primeiro aqui, no empate de 1-1, cheguei no quarto, falei pra ele, eu tava num quarto com ele, no apartamento com ele, falei que não ia jogar. Ele falou, que é isso, cara? Eu falei, não, tô ruim, não posso. Aí chegou o Leandro, no quarto entrou, aí ele grita, peixe frito, o velho tá pipocando. Eu falei, que pipocando, cara? Tô ruim, já vinha há muito tempo protelando isso aí. E aí ele falou assim, não, você vai ter que jogar, você não sei o quê. Eu falei, mas tem um Cantarelli aí. Não, eu sei que o Cantarelli é bom pra caramba, mas o Cantarelli tem um tempão sem jogar, Raul. Não, joga, você está no ritmo, o goleiro é outra coisa. Então, no dia seguinte, ele falou comigo assim, consegui entrar em campo, ele tira a braçadeira, que não era nem braçadeira, era esparadrapo, cara, que pobreza, cara. Pra mim, no túnel. Eu falei, pra que é isso? Você tá merecendo. Aí eu viro pra ele e digo assim, então faz o gol. Porque se vocês fizerem o gol, aí pus no plural, se vocês fizerem o gol, a gente sai daqui campeão do Brasil mais uma vez, porque eu não vou tomar nenhum. No terceiro jogo, ele tentou novamente, mas Raul não aceitou e ele, Zico, decidiu sem balançar a rede. Aí volta pro terceiro jogo, ele faz a mesma coisa, tira o esparadrapo, vai me dar, eu falei, fica, não deu liga, cara. Aí ele vira pra mim assim, mas tá valendo, né? Tá valendo? Eu falei, porra, outra vez, cara? Vocês não fizeram o gol, pô. É jogo 180, não acabou ainda. Eu falei, tá bom, não vou tomar nenhum gol. Agora vê se você faz o seu gol. Ele vira e já deu entrevista sobre isso, por isso que eu tô contando aqui. Eu não vou fazer, quem vai fazer é o Nunes com o meu passe. Ele dá o passe e o Nunes faz o gol, 1-0. Só isso aí já responde por que o Zico é o Zico, porque ele era o arco e flecha. E foi exatamente assim como ele disse. Passe do camisa 10, gol de Nunes. No ano seguinte, em 83, um feito inalcançável. No Maracanã, um recorde de público de uma partida do Campeonato Brasileiro. Em 29 de maio, 155.235 pessoas foram ver a final do torneio. 3-0 em cima do Santos. O Galinho tinha que deixar o dele. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? A idolatria que ultrapassou fronteiras. Se o Flamengo era sua casa, o mundo também se rendeu a Zico. Comparado, inclusive, com Maradona pelo mesmo Raul. Como o Maradona era mais... Ele acha que o Maradona é melhor que ele. Ele acha. O Maradona é mais habilidoso, mas o Zico é mais contundente que ele. Com tudo que o Maradona fez, maravilhoso, gol e tal, mas o Maradona fez gol de mão também e tal. O Zico não precisou da mão para fazer gol, só dos pés e a cabeça. Comparado também a Lionel Messi, pelo meia Alex. Pode pôr o Zico com qualquer um, o meu é o Zico por preferência. Eu gosto do Zico. Não que o outro que vai ser colocado com ele não seja bom. E eu acho que essa é a maior discussão. Que o Messi merece todos os prêmios é indiscutível. Agora, se ele teve o melhor ano ou não, acho que nem vale a discussão. O que o Messi causou em muita gente, o Zico me causou. E tá beleza. Os prêmios do Messi, os títulos do Messi, tudo aquilo que o Messi representa, ninguém vai discutir isso. Nós estamos falando de preferência. Se o Zico tá na discussão, eu coloco o Zico. Talvez desvalorizado, segundo Edmundo. O grande diferencial do jogador brasileiro é a liberdade de expressão. Do Garrincha ir lá e deixar a bola aqui. O europeu já fez isso aonde? Se o Zico fosse europeu, era depois do Pelé o melhor. Eu não tenho dúvida. Mas é nosso, é produto nosso. Não serve, entendeu? E Craque Neto define a importância de Zico para os admiradores do futebol nos anos 80. O Zico representa, não só para mim, mas para minha geração, a unanimidade é o Zico. Na verdade, quando criança, eu assisti o Canal 100 para ver o Zico no cinema, naquela tela maravilhosa do cinema lá em Santo Antônio de Posse, e eu poder ter sido agraciado de virar amigo dele, de jogar contra ele, né, de ter a camisa dos 90 anos do Flamengo ser presenteada, que ele me deu de presente. A verdade, o Zico, no meu ponto de vista, se você perguntar para 10 ex-jogadores vai dizer que o Zico é unanimidade. Na verdade, o Zico, para mim, depois do Pelé,
é o maior jogador brasileiro. E a maior admiração de todas, de um rival, do grande ídolo do outro lado, simplesmente Roberto Dinamite. O Zico, para mim, é o maior jogador da minha geração. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então, é uma relação, assim, diferente. Não é de respeito a outras gerações e tal, ou de criticar alguma coisa. Mas a gente brinca é o seguinte, a gente não precisava falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil no Maracanã. Camisa 10 na Gávea. Ele tem uma dinâmica física rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes. Eterno, esse é Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, a chama que incendiou corações e transformou a camisa 10 em um manto sagrado na Gávea. Depois dele, todo jogador que vestiu esse número carregou um fardo, um peso quase insuportável, porque o padrão que ele impôs foi de outro planeta. A camisa 10 do Flamengo não é apenas um número, é a lembrança de um tempo em que o futebol era arte pura, em que o menino franzino de Quintino encantava multidões e mostrava que talento, dedicação e amor à camisa podiam mudar a história de um clube. E assim como a poética literatura de cordel, quando vejo o meu filho vestindo um manto sagrado e perguntando sobre aquele tal de Zico, sinto o mesmo brilho nos olhos que meu pai tinha. Porque Zico não pertence só ao passado. Ele vive em cada chute que uma criança dá numa pelada, em cada grito de gol no Maracanã, em cada torcedor que entende que o futebol é mais do que um jogo. É emoção, paixão, identidade. Obrigado, Zico, pelo Flamengo, pelo futebol, por ter sido exatamente quem você foi. Obrigado por fazer parte de nossas histórias, por nos dar lembranças que jamais serão apagadas. Se hoje o Flamengo é gigante, é porque um dia você decidiu vestir essa camisa e honrá-la como ninguém jamais conseguiu. Olha o Zico chegando! Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo rubro-negro, luz que brilhou nos gramados, todos se curvam ao camisa 10. 60 anos de amor e de fé, multiplicando milagres, com a bola no pé. Dá-lhe galinho! Incrível material! E aqui é o seguinte, no apito final da Rádio Bandeirantes é de um craque para outro. Falamos do Zico, o rei do meio-campo, com uma história fantástica vestindo a camisa do Flamengo, seleção brasileira e outros clubes por onde ele passou. E agora falaremos de um outro gênio. Guilherme Agrela fala sobre Djalma Santos no quadro Homenagem. Então você que é amarradão por história do futebol do Brasil, ouça Guilherme Agrela na sonorização de Roger Palme Duarte. É hora de homenagem, torcedor. Forte, rápido, firme e leal. Características de um jogador de futebol que marcou época e deixou seu legado na eternidade. O grande professor de gerações que aprenderam a amar a arte da defesa e, ao mesmo tempo, a maestria do ataque. De gestos técnicos contundentes, inteligência fascinante e coragem admirável. A força de um ser humano sinônimo de vitória. Natural da cidade de São Paulo, com nascimento datado em 27 de fevereiro de 1929. Uma verdadeira lenda do futebol. Djalma Santos. Djalma Santos. A história de Djalma Santos é daquelas que mudam definitivamente o destino de um esporte. O futebol, tão adorado no Brasil e no mundo, teve em Djalma um de seus grandes mestres. Craque de bola na posição de lateral direito, que ditou tendência em todo o planeta com sua qualidade fora de série. Djalma foi um verdadeiro revolucionário da posição.
Início de carreira na Portuguesa em 1948. Primeiro como zagueiro. Estreia na posição de volante e consagração como lateral direito. Vamos à luta, ó campeões, vamos vibrar os nossos corações. Desde cedo um jogador ágil, forte e que mantinha relação formidável com a bola. Sintonia intocável e profunda. Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar a cruz dos teus brasões e tua bandeira verde encarnada, que é a luz da tua jornada. Pela Lusa, Djalma disputou 510 jogos e marcou 33 gols. O segundo atleta que mais vestiu o manto do clube rubro-verde. Não apenas contribuindo dentro de campo com atuações memoráveis, mas fazendo da Portuguesa uma instituição imponente e campeã. Títulos do torneio Rio-São Paulo de 1952 e 55 e do torneio Fita Azul em 51, 53 e 54. Anos de glória da Associação Portuguesa de Desportos, que até hoje lembra da figura de Djalma com muita honra. O atual presidente do clube, Antônio Carlos Castanheira, revela com exclusividade à Rádio Bandeirantes o nível de influência que a lenda de Djalma ainda exerce sobre a instituição. Sua categoria corre entre as paredes do clube e sua alma vencedora se dilui no DNA dos atletas portugueses, que honram o legado de um dos maiores da história. Djalma Santos está na minha opinião, entre os 5 maiores ídolos da história da Portuguesa. Foi considerado o melhor lateral direito da Copa do Mundo de 58 e influenciou muito, né? Juntamente com aquela base forte que a Portuguesa tinha na década de 50, 60, 70 e até os anos 80. A Portuguesa formou muito jogador. Djalma Santos sempre foi uma referência, além do ser humano que era Djalma Santos, né? Eu, obviamente, eu não convivi à época Djalma Santos, mas as histórias que são contadas aqui no Museu da Portuguesa sobre a figura de Djalma Santos, sobre o atleta Djalma Santos, são histórias fantásticas. A responsabilidade de manter vivo o espírito altaneiro de Djalma é um dos combustíveis dos comandantes da Lusa. A base de um clube, né, como a Portuguesa e a história da Portuguesa, é feita dos grandes títulos. A responsabilidade é grande, né, de a gente ter a Portuguesa de pé, digna, reestruturada, para que ela mantenha a base formadora. Muito pouca gente sabe, mas a Portuguesa é o 11º time que mais formou jogador para a seleção brasileira. Então a Portuguesa, como muitos clubes no Brasil, permanecendo com a sua história, ficando de pé, de forma digna, não tenho dúvida que vai continuar produzindo grandes craques do futebol brasileiro. E depois de vencer tanto com a camisa do rubro-verde, Djalma Santos resolveu, em 1959, trocar o vermelho pelo branco. Mudança de ares que seria fundamental para mais um capítulo em sua gloriosa carreira. Da Portuguesa para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio. No Verdão foi o auge. 9 anos de um futebol mágico, o que aqueles times alviverdes mais sabiam fazer. Conquistas que contribuíram para que o Palmeiras seja, hoje, um dos maiores e mais vencedores clubes do Brasil. Pelo alviverde foram 7 títulos. 3 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Taça Brasil e um torneio Rio-São Paulo. 502 jogos disputados, 300 vitórias e 10 gols com as cores palmeirenses. O primeiro gol foi marcado no dia 4 de novembro de 1959, contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista. O último em 28 de julho de 1968, em partida diante do Cianorte, um duelo amistoso. A despedida do ídolo palmeirense foi justamente em uma partida contra o Atlético Paranaense,
o terceiro e último clube da carreira de Djalma como jogador, e na ocasião, o time que treinava, em 1971. As duas agremiações se enfrentaram em jogo amistoso, marcado por homenagens ao ídolo. Pois não, Daci, o presidente do Palmeiras entregou um belíssimo troféu em nome da agremiação Alviverde ao Djalma Santos. Depois, várias pessoas, em nome de firmas e de clubes da Várzea de São Paulo e mesmo clubes do interior, fizeram ofertas de placa. Agora a coisa ficou muito emotiva, Darcy, quando o Oberdan Catani fez a entrega de um cartão em nome dos veteranos ao Djalma. No final do primeiro tempo, uma análise calculista da partida, com uma voz que tentava esconder a emoção do momento. Djalma Santos, como lhe parece o jogo até agora? Um jogo bem disputado, as duas equipes estão fazendo justo pelo resultado. Eu creio que o Cruzeiro está atacando um pouco mais, mas a minha equipe tem que estar um pouco mais tranquila. Muito bom, Djalma, técnico do Atlético, que os senhores ouviram. Neste meio tempo, uma atuação com a camisa do São Paulo, na inauguração do estádio do Morumbi, como convidado em partida contra o Nacional do Uruguai. A recordação em reportagem da TV Record. Era o dia 9 de outubro de 1960. O São Paulo Futebol Clube fazia seu segundo jogo no ainda inacabado Morumbi, como adversário o Nacional de Montevidéu. Como era jogo de festa, o São Paulo contou com os reforços de Djalma Santos e Julinho Botelho, cedidos pelo Palmeiras, e Almir Albuquerque, o Almir Pernambuquinho, liberado pelo Corinthians. O time brasileiro bateu os uruguaios por 3-0, com 2 gols de Gino Orlando e 1 de Canhoteiro. Ídolo na Portuguesa, no Palmeiras e no Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira aos 41 anos de idade. Simplesmente gênio. E foi na seleção brasileira que Djalma Santos realmente marcou o nome na história do futebol mundial. Bicampeão do mundo com a amarelinha em 1958 e 62. O lateral direito que encantou o planeta com sua arte defensiva e potencial de ataque. Ao lado de Pelé, os únicos a disputarem pelo menos uma partida como titular em 4 edições diferentes da Copa do Mundo. 110 partidas oficiais vestindo a camisa da seleção que se consolidou como a maior do mundo, muito pela sua presença. O Brasil tinha Pelé, Garrincha, Mazola, Zagallo, Pepe, Vavá e tinha Djalma Santos. Ele era diferencial. Ele mudou a concepção da sua posição de lateral. Ele foi mágico. Sua despedida da seleção brasileira é datada no dia 9 de junho de 1968. Na vitória por 2-0 contra o Uruguai pela Copa Rio Branco, Djalma foi substituído por Carlos Alberto Torres. Uma passagem de bastão, de um lateral direito que fez história e deixou todos os ensinamentos para que o seu sucessor fizesse o mesmo. Era inevitável, e aconteceu. Com a última dança com a vestimenta amarela encerrada, deixou o gramado emocionado e aplaudido como poucas vezes o estádio do Pacaembu presenciou. Em poucas palavras, o seu muito obrigado. Vai sair o Djalma Santos, vai entrar a Carlos Alberto. São 2 capítulos diferentes, um efetivamente se apagando na prática do jogo da bola. Pacaembu de pé aplaude Djalma Santos. Jogadores vão abraçá-lo e ele efetivamente começa a chorar, a torcida brasileira. Dirigentes e jornalistas invadem o campo também para abraçar Djalma. Ele é capítulo de ouro, ele é pedaço belo, ele é pedaço de alma e de coração da história do futebol brasileiro. Sai Djalma carregando carinho, a eterna gratidão da torcida brasileira. Não acredito que o Djalma consiga falar, não. Dá para falar, Djalma? Sim, é claro, é uma emoção muito grande, não resta a menor dúvida, onde eu me sinto mesmo emocionado. Vai, Djalma, vai descansar. Eleito pela FIFA o maior lateral direito da história do futebol em 1997 e 2000. Se não fosse o bastante, diversas revistas esportivas também o colocaram na mesma prateleira, que pertence somente a ele.
encantador, chamado carinhosamente de Lorde, o senhor da bola, marcado por sua jogada característica, forte cobrança de lateral direto na área do adversário e pela habilidade e entrosamento com Mané Garrincha, como recorda Antônio Carlos Castanheira. É só a garotada nova puxar no Google, Guilherme. Você vai ver aquela célebre jogada que o Djalma Santos fazia com o Garrincha, onde ele punha o calcanhar na frente da bola e dava um toque para trás para a bola passar por cima para o Garrincha iniciar a jogada. Que é aquela famosa tabelinha de antigamente que se fazia o lateral com ponta, né? Além do Atlético Paranaense, Djalma Santos também foi treinador de Vitória, Paulista de Jundiaí, Sampaio Corrêa do Maranhão e Uberaba de Minas Gerais. E foi justamente essa cidade mineira que recolheu o corpo e eternizou a alma de uma lenda. Djalma faleceu no dia 23 de julho de 2013 no plano terrestre e partiu para a vida eterna nas escrituras do futebol. O Lorde completaria 96 anos em 2025. Seria quase um século respirando o ar do planeta, que fazia funcionar um corpo que durante 24 anos se movimentou de forma poética nos campos de futebol. Uma poesia diferente daquela adorada comumente na figura de grandes atacantes. Uma obra que circulava no equilíbrio entre a defesa e o ataque, entre a destruição de jogadas e a construção de sonhos ofensivos pelo lado direito do campo, entre a harmonia da tática e a melodia do improviso. Se o senhor tivesse que definir uma palavra para o Djalma Santos, qual seria? Genial. Nas manhãs ensolaradas, entra, faz verdade essa ilusão. Ô, Djalma, me permite, eu vou ler a plaqueta do Troféu Bandeirantes. Troféu Bandeirantes ao craque de sempre, Djalma Santos, glória do futebol brasileiro, homenagem da rádio e da TV Bandeirantes. Quero agradecer aqui a Bandeirantes pela maneira com que sempre me incentivou. Houve as críticas, é claro, porque é justo, mas as críticas que eu peguei como construtivas, aceitei-as e tenho grandes amigos na Bandeirantes. Portanto, eu quero deixar aqui meu agradecimento aos que dirigem essa grande emissora, o meu abraço a todos. Um abraço a você, Djalma. O senhor da bola, o revolucionário da posição, a referência como lateral direito, simplesmente Djalma Santos. É isso aí, duas matérias especiais incríveis pra vocês. Nessa madrugada esportiva, o apito final da Bandeirantes, o Pulsóvio dando um show com o Zico e o Agrela num material fantástico falando sobre Djalma Santos. E é nesse clima de carnaval, toca o carnaval aí, CG! Carnaval na Bandeirantes, é isso aí. O ano pra muita gente começa na quinta-feira. E pros mais festeiros, só na segunda-feira que vem. Mas o ano já começou e vai ser certamente pra nós um calendário apertado, com muitos jogos, com muitos torneios, com muita emoção e sempre ao lado do ouvinte da Bandeirantes, para que a gente possa trazer o melhor conteúdo, a melhor informação e, claro, o melhor entretenimento possível. Com os trabalhos técnicos internos, a mesa de som Michel Lopes, Central Técnica Bandeirantes Caião e Martins, com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial do Igor Nascimento, na produção da Nina Gagliotti, no digital Guilherme Maciel e na coordenação de esportes de Ricardo Capriotti. A gente se despede do apito final, lembrando, as decisões, as semifinais estão definidas do Paulistão 2025. Domingo, 6h30 da tarde, Neoquímica Arena tem Corinthians e Santos. Segunda-feira, 8 da noite, Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo.
2 jogaços de bola que, claro, você vai acompanhar tudo no microfone de esportes da Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, sobe o som do carnaval aí! Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.